sair. Mas será que ele chegou, Batista? Para mim foi um tiro no pé do São Paulo. Eu acho que o tiro no pé foi quando ele não quis ir a Belo Horizonte para acompanhar o grupo de jogadores do São Paulo na disputa de que talvez, na opinião dele, o São Paulo não conseguiria o título. Acabou se dando muito mal, né? Então, realmente foi um tiro no pé. Boa noite, Rádio Bandeirantes Campinas. Falar aí um pouco do clássico de São Paulo lá, curiosidade por lá, tanto tempo o Gil no Corinthians e agora tá do outro lado. Só falta ele pensar que ainda tá no Corinthians e cabecear uma bola errada. Tá dizendo aqui o nosso ouvinte Luiz Vanderlei. Luiz Vanderlei, esse assunto está na lata, tá? Até eu vou pedir para que os comentaristas possam dissertar um pouquinho a respeito do clássico, claro. É uma competição muito importante, mas nós temos aqui o compromisso, né, com os times de Campinas. Claro, não deixamos de falar não, tá? Olha aqui, Batista, boa tarde. Tadeu Bonfim do Jardim São Bento. Gostaria só de fazer uma ressalva e saber por que vocês não leem as mensagens do começo do Campeonato Paulista que mando mensagem aí para vocês e vocês não leem uma sequer. Será que é só as mensagens de quem vocês gostam e que vocês leem? Talvez esta você lê, já que não tem importância nenhuma referente à opinião sobre o meu time do coração, que é a Ponte Preta. Ô, Tadeu, eu não tenho nada, absolutamente nada contra você, meu velho. Eu leio todas as mensagens que são possíveis. Eu só lamento não ter possibilidade, né, e tempo para ler todas as mensagens. Não, você vê que coisa impressionante, né? Você colocou aqui uma reclamação e ao acaso peguei a sua mensagem. Se ao invés de reclamar, se você tivesse colocado uma opinião ou algo que você julga interessante e importante, da mesma maneira que eu li a tua mensagem, eu teria lido a sua mensagem que você considera que seria uma mensagem de relevo. A única maneira que tem de saber se vai ser lida ou não a mensagem é mandando a mensagem todos os dias. E aí, claro, evidente, né, que um dia você vai ter a sua mensagem lida. Veja que as pessoas pagam para jogar na Mega e qual é o percentual daquele que ganha? E os caras insistem e ficam jogando. E jogam sempre. E também não tem para quem reclamar, tá bom? De qualquer maneira, um grande abraço. De qualquer maneira, um grande abraço aí para você, Tadeu. E muito obrigado pela audiência. Roger Williams vai transmitir já aqui na Bandeirantes. Ele vem rasgando a lata. Alô, Roger, um abraço pra você. Boa noite. Um abraço, Batista. Boa noite a todo o pessoal ligado no Esporte Debate da Bandeirantes. Já estamos aqui na nossa cabine de transmissões, estúdio digital da Band, para transmissão de mais uma rodada do Campeonato Paulista, primeira fase, a sexta rodada. Neste momento, 28 graus a temperatura, estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Ponte Preta e Botafogo vão duelar. E este é o duelo, Batista, número 86 dessa história de uma longa rivalidade, hein? Durante a transmissão vou contar quem leva vantagem nesse retrospecto, mais curiosidades, a interação da galera e já a bola rola. Quem será que vai se manter invicto? Porque os dois estão invictos há um bom tempo, hein, Batista? Legal, tá aí Roger Williams, ele vai narrar, já a bola rola a partir das 7 da noite, a melhor transmissão do rádio aqui na Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Respondendo na lata. Qual o conceito da contratação de Antônio Oliveira, novo técnico do Corinthians? Ótima, boa, regular ou ruim? Começa com você, CH. Regular. E para você, Gleger Zorzin? Regular. E para você, Tigrão, qual é o conceito
português Antônio Oliveira, agora técnico do Corinthians. Ruim. Na sua opinião, Tigrão, qual passagem foi mais decepcionante pelo futebol brasileiro? Rames Rodrigues, no São Paulo, William, no Corinthians, Slimani, no Coritiba, Lúcio, no São Paulo e Palmeiras, Daniel Alves, no São Paulo, Douglas Costa, no Grêmio ou Rivaldo, no São Paulo? Rames Rodrigues. E para você, CH? Douglas Costa no Grêmio. E para você, Gleger Zorzin? Rames Rodrigues, no São Paulo. Vou pedir para vocês, além do resultado do clássico, também uma opinião a respeito do jogo. O ouvinte cobrou agora há pouco, então os comentaristas terão a oportunidade de colocar também a opinião. Quais resultados dos clássicos de hoje? Santos, Corinthians ou empate? E Flamengo, Botafogo ou empate? Começa com você, Gleger. No jogo, no clássico na Vila Belmiro, o Santos vence, até porque o Corinthians está numa fase tenebrosa e o Santos vem crescendo, vem melhorando dentro da competição. E no Maracanã, Flamengo e Botafogo, Flamengo vence. E o Flamengo teve um resultado ruim contra o Vasco. Aliás, empatou 0-0, né? Mas teve inúmeras chances, não converteu em gol. Então, para mim, hoje, tudo aquilo que cometeu de erro no clássico contra o Vasco, o Fla de Adenor, né, vai vencer a partida contra o Botafogo. E para você, CH, a sua opinião também sobre os dois clássicos e os resultados, os seus palpites, em CH? O Santos vence o Corinthians por uma razão absolutamente... É o que o campeonato está trazendo até agora e mostrando. O Santos vive um melhor momento que o Corinthians. Santos arrumadinho, o Corinthians uma bagunça. Flamengo e Botafogo é muito equilibrado, mas o Flamengo, isso é uma questão só de palpite. Os times nesse início do campeonato estão muito iguais. Então, palpites, Santos e Flamengo, Batista. E para você, Tigrão, seus palpites também, a sua análise dos dois clássicos programados para a noite de hoje. Na lata, Santos e Flamengo. Você não pode, Tigrão, comentar um pouquinho pra gente, só para concluir aqui aquilo que foi proposto? O Santos está muito mais entrosado e o Flamengo tem muito mais elenco, daí o meu palpite. Perfeito, tá aí, não. É mole ou não? Tigrão não tá legal. Você acha que eu mereço ou não? Não, mas tá tudo certo, Batistão. Tá tudo certo, pô. Tá tudo certo. Vamos lá. Eu devo merecer, né? Eu joguei pedra na cruz. Fiz de guardanapo o santo sudário. Então, realmente é merecido. Bem, é o seguinte, só para finalizar, ouvinte aqui mandando pra gente quem disse aí sobre o jogo Rio Claro e Linense. O jogo já foi 3-0 para o Rio Claro e não será logo mais. Então quem diz que é logo mais, então o Rio Claro venceu, tá feita a correção então, né? Ô Batista, Oi. Teve um ouvinte, aliás, um grande abraço pro Beto, aí mandou aqui para mim também, que falaram que a Inter de Limeira perdeu pro Red Bull Bragantino, mas não, tá? A Inter, aliás, ganhou do Red Bull, desculpe, que a Inter ganhou do Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Aí o Beto tá corrigindo aqui, falou não, né? Inclusive falaram isso ontem. Quem ganhou do Red Bull Bragantino não foi a Inter, foi o Água Santa. A Inter venceu o São Bernardo jogando em Limeira. O Gleger e o Valdemir Gomes vão continuar e o CH para por aqui. Amanhã estará na jornada do Jogo do Guarani. Valeu, CH, um abraço e até amanhã. Valeu, Batista, um abraço a todos, boa sorte à ponte e até amanhã, se Deus quiser. Final de programa. Muito obrigado para todos que estiveram conosco até aqui. Na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Botafogo e Ponte, Botafogo.
Roger Williams vai dar o recado aqui na Bandeirantes. Fique aqui porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô, torcedor, um grande e forte abraço, boa noite! 18h36, hora esportiva do Brasil. Aberta a grande jornada esportiva da Rádio Bandeirantes de Campinas. Em FM 85,7, nos aplicativos, sites e no YouTube, já com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Campeonato Paulista, sexta rodada, primeira fase. Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. 27 graus a temperatura nesse momento. Botafogo Futebol Clube e Associação Atlética Ponte Preta. Um dos duelos mais importantes e de maior rivalidade no interior do Brasil. E é o jogo que vamos acompanhar em mais uma página escrita pelo tricolor de Ribeirão Preto e pela alvinegra veterana campineira. Jogo importante que a Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista vai transmitir para você.
Um grande jogo. A Ponte Preta, terceira colocada do Grupo B, com 6 pontos até aqui. O Botafogo, o Pantera, uma grande campanha até aqui, mas lanterninha desse difícil complicado Grupo D, com 8 pontos ganhos. Jogão, esse é o jogo que estamos anunciando a partir de agora pela Bandeirantes Campinas. Em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões de esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo, viva a intensidade. Nova Light. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça a revisão preventiva. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro não, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Mais emoção pra você, muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol Bandeirantes em campo. A partir de agora com a galera alvinegra de Campinas. Macacada comigo. A Ponte Preta bem, tá subindo de produção. Vem aí alguns jogos sem perder, são 3 jogos sem derrota. Vem de um empate doído, 3-3 com São Bernardo. E nada melhor do que beliscar lá em Ribeirão Preto, a terra do chopp, a Califórnia brasileira, lá onde tudo é sempre mais quente. Mas hoje a chuva deu uma arrefecida, 27 graus a temperatura, e nada melhor do que lá na casa do seu aniversário trazer 3 pontos para o estádio Moisés Lucarelli. A partir de agora, sem perder tempo, 18 horas e 39 minutos, hora esportiva do Brasil. Girando a equipe de Carlos Batista, vem aí as manchetes da nossa jornada esportiva. Começando com a nega véia, a manchete da Ponte, repórter Bandeirantes, Vladimir Catarino. Boa noite, Vlad. Oi, Roger, boa noite a você, uma boa noite pro amigo ligado na Bandeirantes, mais especial a você, torcedor ponte pretano. Macaca que busca a segunda vitória no campeonato, a outra também foi fora de casa, contra a Portuguesa. O time vem de empate, 3-3 contra o São Bernardo. Para esta partida, o técnico João Brigatti não tem Igor Inocêncio, está suspenso e faz mudanças na equipe. Muda inclusive o esquema, pela primeira vez jogando no esquema 3-5-2. Tem como principais novidades Luiz Aquim e Nilson Júnior começando como titulares na zaga e o garoto João Gabriel na lateral direita. A Ponte vai a Ribeirão Preto em busca da vitória para voltar ao G2 do Grupo B do Campeonato Paulista. Roger. 18h40, em 20 minutos tem bola rolando no Santa Cruz. Já com escalações, com tudo para você. Você vai chegando, vai se aproximando, vai chegando perto da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, pelos aplicativos, pelo YouTube, pelo radinho. Tá voltando para casa agora, hein? O dia foi pesado, então relaxa com a gente que nós vamos colocar você dentro do estádio Santa Cruz. Manchete do dono do Santa Cruz, o dono da casa. O Botafogo que vem de empate sem gols com o Ituano em Itu, não perde há 4 jogos. Sexta melhor campanha do campeonato estadual, só que lanterna desse dificílimo Grupo D. O destaque do tricolor da Pantera de Ribeirão Preto, alô Vladimir. Sexta melhor campanha, como você disse, mas como o grupo é muito difícil, não estaria classificado hoje à próxima fase do Campeonato Paulista. O técnico Paulo Gomes retorna à beira do gramado, cumpriu suspensão automática contra o Ituano no último domingo e faz mais alterações. São 6 mudanças na equipe titular em relação ao jogo contra o Ituano. Tem feito um rodízio aí, utilizando praticamente todo o grupo. Voltam ao time hoje Fábio Sanches, ex-Ponte Preta, Jean Vitor, Matheus Barbosa, Douglas Baggio e Alexandro. A expectativa do Botafogo é de manter a boa campanha, manter a boa fase e levar 3 pontos nesta noite. Roger. 18h42, 26 graus agora a temperatura em Ribeirão Preto. Presença da torcida ainda tímida, vai chegando aos poucos o torcedor em Ribeirão Preto. Um público que paga R$60 a inteira, 30 meia, os valores mais módicos, inclusive a torcida da Ponte hoje vai estar pagando isso. Quinta melhor média de público, com 8.630 torcedores por jogo, 17.300 no total em 2 partidas. Os times do interior têm o melhor público até aqui, neste início de Campeonato Paulista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o Tigrão, vai trazer a manchete da sua opinião. Já estará comigo com bola rolando para Ponte Preta e Botafogo.
com as escalações já anunciadas dentro do nosso programa esportivo, já com a Ponte Preta bem modificada, com a sua manchete inicial e a sua expectativa, Tigrão. Boa noite. Boa noite, Roger. Um abraço para você, um grande trabalho para todos nós. Olha, eu acho o seguinte, pode dar certo, mas contraria tudo que a gente pregou até hoje na carreira. Pode dar certo? Pode. Mas não treinou nenhuma vez. O Hakim não jogou nenhuma até agora, só treinou. Esse time que entra em campo não treinou junto. O menino tem 18 anos. O time não jogou até agora com 3 zagueiros. Aí mexe no meio, na defesa e no ataque. Volta um jogador que estava contundido fora do time há 3 jogos. Pode dar certo? Pode. Mas é loteria. É aposta. Contraria todas as regras de formação, de treinamento, de consecução, de conjunto, de tudo que a gente sempre pregou e todas as teses que a gente sempre defendeu. Então o João pode contrariar tudo isso e eu torço imensamente para que isso aconteça. Agora, que é aposta lotérica, e a Ponte com isso fica mais distante, antes da bola rolar, da vitória e o Botafogo muito mais próximo dela, Roger. Estamos abrindo a nossa jornada esportiva, ouvindo os nossos analistas, escalados pelo Carlos Batista para essa grande jornada esportiva. A visão técnica da equipe de esportes da Bandeirantes, você por dentro do jogo. Alô, Gleger Zorzinha, sua expectativa macaca já em campo. Boa noite, Gleger. Boa noite, Roger. Um abraço especial aí pro amigo ligado na Bandeirantes, para você também uma boa noite. Olha, Roger, a gente sabe que a Ponte, e falávamos isso durante toda a semana, está com dificuldade no sistema defensivo. Eu concordo 1.000.000% com o Tigrão, que você mudar o esquema para 3 zagueiros, né? Você precisa de treinamento, você precisa de ajuste. Tá estreando 2 jogadores, o Hakim e o Nilson Júnior, né? Tem o menino João Gabriel aí ganhando uma chance na lateral, né? Jogando com 3 zagueiros, dá um pouco mais de liberdade aos laterais. Então assim, eu gosto, tá? Eu gosto. Bem treinado, bem ajustado, eu acho que é um bom esquema. É claro que estrear um novo esquema, uma nova plataforma, jogando fora de casa, precisando de um bom resultado, é temerário, é preocupante, mas o João Brigatti, naquela partida contra a Portuguesa, lá no Canindé, veio com inovações, deu certo e ganhou o jogo. Então, é com essa expectativa que eu vou estar aqui comentando o jogo ao seu lado, ao lado do Catarino, do Tigrão, para que a Ponte conquiste um bom resultado. Roger William. Valeu, Gleger. 18h45, hora esportiva do Brasil. Eu vejo aqui a presença do torcedor da Ponte Preta. Já vai chegar no estádio Santa Cruz. Lá ainda com o sol timidamente se despedindo nesse momento, a irrigação eletrônica, o campo, como eu gosto de dizer, o Vladimir adora. O campo vai ficar molhadinho. Vamos à central de informações da Bandeirantes. Ele vai estar no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Vai comandar também o intervalo Bandeirantes, o apito final, porque na Bandeirantes o gol sai antes. Com ele, Edu Pinheiro. Alô, Eduzão, boa noite. Alô, muito obrigado, um grande abraço, Roger Williams, abraço a todos da equipe, em especial também aos amigos da Bandeirantes, equipe técnica nossa, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Suf, tudo rapidinho, porque sabe o que acontece? Eu venho já no Em Dia com a Bola. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Então, hoje 19 horas, daqui a pouco já você narra aí Botafogo e Ponte, 19h30 na Vila Santos e Corinthians. Corinthians de 4 derrotas, bem-vindo aí. 21 horas tem Novo Horizontino e Red Bull Bragantino, 21h30 São Bernardo e Portuguesa. E hoje 21h35 São Paulo e Água Santa.
Amanhã 3 jogos, às 19h, Mirassol e Santo André. 9 da noite, Arena Barueri, Palmeiras e Ituano. 21h30 no Brinco, Guarani e Inter de Limeira. Na Série A2, hoje à tarde, Rio Claro 3, Linense 0, já. 15 de Piracicaba e Capivariano, e precisamente às 20 horas. Campeonato Carioca. Hoje tem 21h30 Maracanã. Quem? Flamengo e Botafogo. No Mineiro, Independência, 19 horas, América e Uberlândia. Amanhã joga o Atlético contra o Atlético fora de casa. E na sexta-feira, o Cruzeiro recebe o Patrocinense. No Paraná, 20 horas, Cianorte, Coritiba, 20h30, Atlético e Cascavel. No Gauchão, ontem, Grêmio 2, Novo Hamburgo 0. Logo mais, 19 horas, Juventude e Avenida, 21h30, Santa Cruz e Internacional. Atenção, Santa Catarina, 19h30, Marcílio Dias e Chapecoense. 20 horas, Criciúma e Barra. 21h30, Joinville e Avaí. Amanhã tem Figueirense e Hercílio Luz. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. 18h51 no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Os times já estão perfilados para entrar. Inteiro de branco com seu uniforme tradicional muito parecido com o do São Paulo Futebol Clube. O Botafogo com as faixas no peito em vermelho e preto. O time do Botafogo aguarda o time da Ponte.
junto com o trio, o quarteto de árbitros para adentrar ao gramado, esperando a Ponte para que a Ponte se perfile ali lateralmente de forma paralela para que entre também a Associação Atlética Ponte Preta. Daqui a pouco os times pisam no gramado, mas quem vai pisar no gramado da sua casa agora para trazer as escalações é o repórter Bandeirantes Vladimir Catarino, porque vem aí a ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, para buscar a segunda vitória no Campeonato Paulista, a Ponte Preta vem a campo escalada por João Brigatti, com Pedro Rocha, o goleiro 1. A tríade de zagueiros tem Luiz Aquim, 23, Edson 3 e Nilson Júnior 4. Garoto João Gabriel, 18 anos, vem na lateral direita. Gabriel Risso, argentino, é o lateral esquerdo. Emerson Santos 8, Felipinho 16, Elvis 10. No ataque 11, Iago Dias 9, Gé. Repeteco da Ponte Preta, Pedro Rocha 1, Luiz Aquim 23, Edson 3, Nilson Júnior 4, João Gabriel 2. Emerson Santos 8, Felipinho 16, Elvis 10. Gabriel Risso, meia dúzia. 11, Iago Dias, 9, Gé. No banco, Brigatti tem à sua disposição Luan, 30, Leonaldi, 5, Dodô, 7, Castro, 13, Fraga, 15, Gabriel Santiago, 17, Dudu Chait, 18, Gabriel Novaes, 19, Renato, 20, Ramon Carvalho, 21 e Polvidiero, 22. Botafogo, orgulho de Ribeirão. Para continuar orgulhando o Ribeirão Preto, a Pantera, o Botafogo vem a campo com o João Carlos 1. 3 zagueiros também. Lucas Dias 3, Chapo 4, Fábio Sanches 5. O Alisson é o 2, Matheus Barbosa 8, Leandro Maciel 10, Jean Victor meia dúzia. 7, Douglas Baggio, 9, Alexandro 11, Thiago Alves. O português Paulo Gomes escala João Carlos 1, Lucas Dias 3, Chapo 4, Fábio Sanches 5, o Alisson 2, Matheus Barbosa 8, Leandro Maciel 10, Jean Victor meia dúzia, Douglas Baggio 7, Alexandro 9, Thiago Alves 11. No banco, 12 Michael, 13 Erickson, 14 Tássio, 15 Carlos Manuel, 16 Patrick Bray, 17 Pedro Rodrigues, 18 Felipe Souto, 19 Toró, 20 Emerson Negueba, 21 Lucas Cardoso, 22 Thales e 23 João Maranini. Arbitragem do jogo. Matheus Delgado Candançan apita a partida. Ele vai ser auxiliado. Bandeira 1, Daniel Luiz Marques. Bandeira 2, Rafael Tadeu Alves e Souza. Quarto árbitro, Douglas Marques das Flores. E no VAR, Adriano de Assis Miranda. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Macaca, o jogo é difícil, tá? O jogo é complicado para a Ponte. Tá jogando fora de casa, tá enfrentando o Botafogo. Eu assisti Botafogo e Santos, jogando aí no Santa Cruz. O Santos venceu o jogo por 1-0, gol do Otero, né? Foi a estreia do Campeonato Paulista. E o Botafogo mostrou, tem uma força, vai bem pelas laterais, tem um meio de campo que arma legal, tem um miolo de zaga ali interessante, né? Até o Fábio Sanches, torcedor ponte pretano, conhece muito bem, bom jogador. Sou fã do futebol do Fábio Sanches, desde quando jogava aqui na Ponte. E aí a Ponte, o João Brigatti surpreende, né? Veio com um esquema com 3 zagueiros, o 3-5-2, famosíssimo esquema, né? Que eu particularmente gosto muito, mas a gente sabe, né? Tigrão falou isso agora há pouco, aí eu concordo 1.000.000%. Isso precisa de treinamento. Você mudar a plataforma, e a Ponte vem jogando numa mesma plataforma desde o ano passado, quando o João Brigatti assumiu, né, como treinador efetivo da equipe. E aí, de repente, vem essa mudança, né? A Ponte estava com dificuldade defensiva, vem a mudança, né? Estreando alguns jogadores, né? Estreando o menino na lateral direita também, que é um menino apenas, está ganhando uma oportunidade. Acho que acerta o João, se tem no elenco, mesmo que seja da base, tem que pôr para jogar, tem que pôr na arena. E nesse ponto eu acho que acerta o João. Claro que eu vou esperar a bola rolar para a gente ver o posicionamento, mas eu tô confiante porque eu acredito
né? Da mesma forma que ele fez lá em São Paulo, nós ficamos meio temerários, uma mudança meio que radical no time, deu certo e a Ponte ganhou o jogo. Jogando fora de casa, ele mudou a plataforma, mudou aqui, mudou ali, trocou as peças, pegou o lateral direito, colocou para jogar de volante, deu certo. E a Ponte ganhou. Então é com essa expectativa que eu vou acompanhar esse jogo, viu, Tigrão? E eu espero que a Ponte conquiste um bom resultado, seja ela a vitória. E para mim, Tiger, o empate não é um bom resultado, não. E você, o que espera do jogo, Tigrão? Ô, Gleg, no jogo movimentado tem muita rivalidade em jogo. A Ponte mexeu demais, 80% do time mexido aí, mexidas nos 3 compartimentos. O João Brigatti mexeu também na plataforma tática, é muito complicado isso. Mas isso são as teorias do futebol, né? Na prática, às vezes os caras treinam um ano e não jogam nada. E às vezes se encontram no vestiário e jogam bem. Mas a história do futebol e a estatística não é assim. A estatística, os resultados, o histórico realmente de resultados não é nessa linha. Então, eu espero que dê certo. Não é toda hora que dá certo esse tipo de expediente. Eu acho que mutilou demais a parte tática, a parte nominal. O Botafogo vem entrosadão em casa. Você vê, o Botafogo tem 8 pontos, a Ponte tem 6. A campanha do Botafogo é melhor, ele é 4º no grupo, porque o grupo é muito forte. Mas eu vou esperar para ver, espero que dê certo. Torço muito para que dê certo. Mas eu não posso contrariar aquilo que eu falo no ar aqui há 40 anos. Futebol não é assim. Futebol é entrosamento, treinamento, repetição, posicionamento. Não é a roupa do corpo que a gente troca todo dia e continua tudo legal. Ela tem o seu número. No futebol, não. O time tem o número dele, ele adquire o formato dele com a repetição dos treinamentos e com o entrosamento. Agora, aí a Ponte dá um show no Botafogo e ganha, vão dizer, tá vendo? O Tigrão quebrou a cara. Perfeitamente, eu quero quebrar e torço para quebrar. Mas na teoria e na minha concepção a respeito de futebol, na minha maneira de conceituar o futebol, não é para dar certo. Mas quem sou eu, não, na ordem do dia, para contrariar quem escalou e quem ganha para isso? Eu tô falando antes, não gostei, mas quero eu quebrar a cara e não quero que a Ponte quebre a dela. Meu queridíssimo Roger Williams. Tigrão falou, Gleger também. Análise final antes da bola rolar. Quinto sinal apontando pontualmente 19 horas, hora esportiva do Brasil. Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, 26 graus a temperatura. O árbitro da partida já vai zerar o seu cronômetro. Vai começar com a partida da Ponte Preta, que está à esquerda do seu rádio. Vai dar o pontapé inicial. Já apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Campeonato Paulista, o Paulistão, sexta rodada, bola rolando no rádio, na internet, só da Bandeirantes. A Ponte postada à esquerda do seu rádio, consequentemente ataca à direita, você em casa imaginando. A Ponte ataca à direita do seu rádio, do seu dispositivo, como se atacasse no estádio Moisés Lucarelli no primeiro tempo para o gol da linha Fega. Do gol da Fepasa, como diz o nosso Edu Pinheiro. E o Botafogo ataca à esquerda, você em casa imagina. A Ponte Preta vai atacando, o Botafogo vai atacando, eu vou dizendo, você vai viajando, porque o rádio é isso, ele traz você para emoção através da sua imaginação. E vem pela ponta esquerda o time do Botafogo, vem com Jean Victor, retrocede soltando para Chapo lá atrás, voltou com João Vitor, a Ponte aperta na marcação, obrigado a sair pro jogo e toca mal, toca para fora, Leandro Maciel, valeu a pressão, arremesso lateral para a Ponte, 1 minuto de bola rolando. João Brigatti foi lá, deu uma levantadinha, bonito, com habilidade, o João que era goleiro, mas já levantou, a Ponte já está no jogo mais uma vez. Luiz Aquim, lá vem o boliviano, solta a bola lá na zaga central para Edson, são 3 zagueiros. Aqui pela direita, Edson centralizado, Nilson Júnior lá pelo lado esquerdo do setor defensivo. Ele bate na bola, Edson levantando para o campo de ataque, já escorou no peito para quem vinha de trás. Chega a marcação do Botafogo para tirar, ela cai pela direita pro solo jogador da Ponte Preta, a primeira falta do jogo. Falta em cima do João Vitor, garoto de 18 anos, estreando na equipe profissional como titular, Vladimir. Ele participou apenas da Série 2 do Campeonato Paulista, uma partida contra o Lemense, estreando nesta temporada, disputou a Copa São Paulo com a Ponte Preta. Falta que Elvis vai para bater. Nova Light, viva a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre e economia dos padrões esporte. Acesse novalight.com.br. Matheus Candan Santa lá, o árbitro da partida, pedindo para que
A Ponte que posicione a bola para fazer a cobrança e também dando bronca no Paulo Gomes, o técnico português. Chamou a atenção do Paulo Gomes ali, o árbitro do jogo. Elvis bate, jogada ensaiada, a ponta direita, Iago Dias chegou, bateu pro gol, que golaço! Gol! Da Ponte! Iago Dias, camisa 11! Iago, camisa 11! Ele não perdoa! Solta a patada! Um golaço, ele marca pra Ponte Preta! Na marca de 2 minutos do primeiro tempo, Elvis bate a falta, jogada visivelmente ensaiada, infiltra-se pela ponta direita, Iago Dias sem marcação. Ele engatilhou um tirambaço. E aí tava visível que ia bater. É que é daquele momento, daquele lance, daquele território, todo mundo cruza. Mas ele deu pinta que ia bater. Aí o goleiro João Carlos ficou esperando que ia ser um cruzamento. A bola veio enviesada, com uma curva sensacional. Um chute de 3 dedos do atacante pontepretano. Traiu o goleiro João Carlos, que falha no lance, ela vai morrer na parede interna direita pro fundo do gol do Botafogo. Bonito, Ponte Preta, dali Ponte, com 2 minutos sai na frente, cala o estádio Santa Cruz. Agora, Ponte Preta, um golaço de Iago, 0 para o Botafogo. O que vale é o detalhe com Thaí Vladimir. Todo mundo dentro da área, inclusive os zagueiros da Ponte Preta esperando o cruzamento. O Iago Dias surpreendeu, resolveu bater direto. O goleiro João Carlos não estava esperando e também foi com a mão boba, né? Foi com a mão fraca na bola, não conseguiu impedir que ela entrasse. Primeiro gol do Iago Dias com a camisa da Ponte Preta, comecinho do jogo. A Macaca tá na frente, 1-0. E agora tem falta, a equipe do Botafogo, 4 minutos do primeiro tempo, Ponte na frente, 1-0, retomando a vice-liderança do seu grupo, do grupo B. Vai chegando a 9 pontos a Macaca, falta pros caras. Ponta direita, uma conferência pra saber quem vai bater. Leandro Maciel por lá, tá mais com cara de que ele que vai bater. Atenção, Pedro Rocha, aberto o seu guarda-chuva e autoriza Matheus Candançan pra bola, partiu a ele, perna esquerda, quicou, tirou o peso na bola, toca de cabeça, o ataque do Botafogo vai pra fora, tiro de meta. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Comecinho de jogo, a Ponte já na frente, o gol aos 2 minutos. Tiro de meta para bater, Pedro Rocha sai jogando um passe de meta. Pela direita com Luiz Aquim, levando o Poliviano, colocando a Ponte para o campo de ataque. Esquarda o peito, tenta descer no terreno, Emerson Santos perde a bola. Recuperação do tricolor, lá vem o Pantera pela ponta esquerda, vem com o Thiago Alves. Coloca a bola na grande área, tirou a zaga parcialmente, volta o rebote, o chute pro gol. Passa a direita do gol, na palmada de Alisson. E vai para fora em tiro de meta, olha o Botafogo quase na resposta aí, Vladimir. Agora vai com tudo para cima o time de Ribeirão Preto. A jogada começou no setor esquerdo. Thiago Alves fez a inversão, a zaga não tirou. E na direita o Alisson bateu forte, mas tirou do goleiro Pedro Rocha. A bola saiu à direita, é tiro de meta para Macaca. Rocha Autopeças, vai viajar, faça a revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. No toque do Gabriel Ribeiro, hoje na mesa de som comigo, Lucas Pessoa no YouTube. Na central técnica, Gil Kleber, eu confirmo 6 minutos, primeiro tempo. Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Ponte 1, Iago Dias aos 2, Botafogo nada e do Pinheiro. Opa, 19h30 na Vila, o clássico Santos e Corinthians, 21h35 Morumbi, São Paulo e Água Santa. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ai, a vinheta deu uma deixa maravilhosa. Eu quero falar pra você agora que você quer ganhar um rádio portátil FM faixa estendida. Quer? O rádio que pega a Bandeirantes e todas as rádios novas que estão migrando de AM para FM. Quer? Então faz o seguinte, entre no YouTube da Rádio Bandeirantes, confira os dados para participar da promoção. Você tem que acompanhar essa transmissão do YouTube, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Confira os dados da promoção na tela do YouTube.
Mande seu nome completo, mais CPF para o WhatsApp que está na tela do YouTube para participar. A promoção vai durante a bola rolando, por volta de 35 a 40 minutos. Nós vamos divulgar o ganhador pelo Edu Pinheiro. Atenção, a partir de agora, valendo a promoção Rádio Portátil FM faixa estendida para você. Vamos lá, 7h14, bola recuada para o Pedro Rocha, goleirão da Ponte. A Ponte inteira de branco, inteira de preto com a faixa branca no peito. A Ponte de preto, Botafogo inteiro de branco. Goleirão da Ponte, Pedro Rocha inteirinho de azul. Arbitragem de laranja e de preto. E eu já quero passar pelos nossos comentaristas, começando com o Tigrão, Ponte na frente. É sempre importante um gol já no comecinho, hein, Tiger? Muito importante, claro que surpreendente, claro que imponderável, ninguém poderia imaginar. O goleiro cometeu uma baita de uma falha, para mim frango, mas vai tirar os méritos do chute do Iago Dias como? Ele bateu forte, a bola era toda do goleiro, ele vai com a mão mole e acaba socando para dentro do gol. Ele socou a bola para dentro do gol. E daí, problema dele, como falhou o goleiro da Ponte, o Pedro Rocha, contra a equipe do São Bernardo aí na rodada passada, né? No domingo. Então, excelente sair na frente, porque desestabiliza o Botafogo, tira o Botafogo de uma zona de conforto jogando em casa, desestabiliza emocionalmente e acaba trazendo a Ponte para uma confiança muito grande. Agora tem que manter, não pode recuar demais. Se toma o gol aí, começa tudo de novo, vira 0-0 de novo. E aí complica. Eu tô vendo aqui o encaixe. São 3 zagueiros bem pronunciados. Os laterais saindo. É um 3-5-2 com todas as letras. Os laterais formando ali um quinteto no meio campo. Só os 3 zagueiros atrás quando a Ponte tá saindo. Quando a Ponte não tem a bola, eles voltam, fecham e fazem uma linha de 5. Até agora, muito cedo, apenas 9 minutos. Não dá para fazer nenhuma avaliação. O gol foi surpreendente. Elvis pega a bola, segura o Tigrão, ele tocou pela ponta direita, lá vem Gé, rolou na boca do gol, tira a zaga do Botafogo por baixo. Na boa trama pela ponta direita, a Ponte quase chegou, concluindo o Tigrão. Está concluído, até agora a diferença foi o gol surpreendente. Vamos observar, é muito cedo ainda, Roger, desculpa. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 9h35, bola para a equipe do Botafogo bater. 9h41 aqui no campo defensivo. Fábio Sanches, ex-Ponte Preta. Toca na bola, abre com Lucas Dias. Pelo setor direito do seu setor defensivo também são 3 zagueiros na equipe comandada pelo português Paulo Gomes do Botafogo. Passa pela bola, já toca à frente Douglas Baggio, atenção, fez a enfiada de bola muito forte. Pedro Rocha corta com os pés, levantando a Ponte para o campo de ataque. Essa é a marca de 10 minutos. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10 minutos, primeiro tempo. Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Ponte 1, Botafogo nada, Edu Pinheiro. Bom, é o seguinte, 21h30, São Bernardo e Portuguesa hoje, hein? Hoje, 21h30. E daqui a pouco, 19h30 na Vila, Santos e Corinthians. Daqui a pouco, Edu vai acompanhar tudo na Vila. Duelo Alvinegro Santos numa bela campanha. O Corinthians no inferno astral danado. Jogo que vamos acompanhar no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Gleger Zorzin, quando aqui tem falta para a equipe do Botafogo no meio de campo. Vai bater o tricolor Gleger. 1-0 Ponte. E aí eu deixo para você a análise mais afiada sobre o João Carlos no gol do Iago Dias. Foi frango, hein, Gleger? Foi uma falha gritante, né? Ele achou que a bola ia fora. Você vê que ele faz um movimento, dá aquele tapinha, só dá aquela encostada. Ele deu uma encostada na bola, achou que tinha feito o trabalho completo, mas desmoralizou a jogada, né? Ah, tá tudo certo. Foi ali e errou o tapa e a bola entrou. Gol da Ponte é isso aí mesmo. A Ponte, o Tigrão falou uma coisa que é verdade. A Ponte não tem nada com isso, tá ganhando o jogo. E na minha opinião, nós questionávamos muito, agora estamos chegando aí aos 12 minutos quase. A Ponte tá bem organizada, tá? Tá bem ajustado ali o sistema defensivo e o Botafogo sentiu o gol tomado, viu, Roger? Falta do Jean Vitor para cima do camisa 2, João Gabriel. É bola para a equipe da Ponte bater no setor direito do seu campo defensivo. Chamou, falou. Posso fazer uma pergunta pro Gleger? Deve. Ô Gleger, amigo, alguma vez você achou que o trabalho estava terminado, mas quando percebeu a bola estava lá dentro? Cara, olha, faz o seguinte.
Faz essa pergunta pro Tigrão, que esse negócio de bola lá dentro é com o Tigrão. 11h55 de bola rolando o primeiro tempo. Deixa eu abraçar a galera aqui, ó. Paulo de Tarso Nishi, boa noite, galera. Tá aqui no YouTube, no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Gaudêncio Sepúlveda, dizendo que vai ser Ponte 1-0. Quem mais aqui? Edna Mariano, pra cima Ponte. O Emerson Santana, que obviamente não é aquele Emerson Santana que jogava, mas é torcedor. Ele gritou gol junto com a Bandeirantes aqui. Igual a Edna, a Patrícia tá aqui também, vibrando muito no gol da Ponte Preta. O Luiz Felipe Maravilha, boa noite, vamos que vamos. Deixa eu ver quem mais tá por aqui para abraçar essa galera. Maurício Alexandre Almeida, concordo com o Tigrão, o time precisa pegar conjunto, esse brigado só inventa. Pois é, mas ele colocou isso no começo do jogo, será que ele pensa igual agora, hein? Será que o pensamento é igual? O Carlos Matozinho também tá com a gente aqui. Carlos Henrique, WTEC Comunicação, tá dizendo só zoeira, a gente brinca também, porque o futebol é alegremente sério aqui na Bandeirantes. E o pessoal perguntando se tem promoção sim. Daqui a pouco eu giro pra você novamente como faz pra concorrer. 13 minutos e vem Botafogo, vem com Jean Vitor pelo setor esquerdo, solta essa bola, botou no comando pra Leandro devolveu na entrada da grande área pra Douglas Baggio, rolou, soltou Jean Vitor, bateu pro gol, pra fora! Pegou por baixo de perna da canhota, a linha de fundo, Vladimir. Mas chegou, né? O Botafogo, mais uma vez, jogada trabalhada. A conclusão da jogada foi do lateral esquerdo, João Victor, mandou por cima. Tirou do goleiro Pedro Rocha, mas tirou muito do gol também. É apenas tiro de meta. Tá aqui nosso Gil Kleber, na central técnica, sempre orientando a gente, dando aquele tapa da perfumaria aqui, gira pra lá, seu ângulo melhor, é daqui, dali. Esse é o Gil que eu gosto demais, comandando essa galera toda. Gabriel Ribeiro e Lucas Pessoa comigo hoje. Tá afogando hoje o Giba, hein? Gilberto Suf tá afogando hoje. Tá trabalhando bastante, né? Ah, mas sabadão ele vai estar lá no Mais Jesus. Amanhã ele já vai estar no Brinco, né? É verdade, amanhã vai estar no Brinco. Amanhã Boles narra Guarani e Inter, 9h30 da noite. E sábado contra o São Paulo tem Ponte Preta no Moisés Lucarelli, 18 horas. E vem Macaca, vem pela ponta esquerda. Gé é lançado, atenção, vai passar no comando. O Iago Dias, autor do gol da Ponte, prefere tocar lateralmente a bola para Elvis. Elvis carregou para Emerson Santos. Aqui no meio de campo, mais no setor ofensivo da equipe da Macaca, soltou para Risso. Lá vem o argentino, boa bola pela ponta esquerda. Lá vem a Macaca. Bom break, pra lá, pra cá, faz o giro, bate no zagueiro, bate no seu marcador, Matheus Barbosa. Agora virou contra-golpe para o Tricolor, vem Botafogo, derrubado no grande ciclo, o atacante do Botafogo em cima, Candança mandou seguir. E depois na sequência manda seguir também uma falta, possível falta em cima do jogador da Ponte, em cima do Filipinho. Ele deixa o jogo seguir e vem um chute da ponta esquerda virando contra-golpe, não virou. Muito forte o chute, Pedro Rocha domina com tranquilidade, Vladimir. A tentativa era buscar exatamente a chegada do Douglas Baggio, né? Mas o passe foi muito forte, ficou tranquilo no controle do goleiro da Ponte. Quer ganhar o rádio portátil FM faixa estendida? Entre no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas e confira os dados para participar da promoção. Acompanhe a transmissão hoje do Jogo da Ponte Preta no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Confira os dados da promoção na tela do YouTube. Mande seu nome completo mais CPF para o WhatsApp que está na tela do YouTube para participar. Tá esperando o quê? Tá valendo a promoção para você. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, primeiro tempo. Estádio Santa Cruz, 28 mil lugares de capacidades, é grande demais o Santa Cruz. Ponte 1, Botafogo nada, Edu Pinheiro. Maracanã, 20h30, Flamengo e Botafogo no Independência pelo Mineiro, América e Uberlândia. Bandeirantes Campinas com Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não mais só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Bola pela direita, Thiago Alves domina pelo Botafogo, empurra a bola para Alisson, volta com o Iago. Atenção, tenta pegar a bola e tica demais. Elvis vem de ladrão. Rouba, fica com ela, abre lá atrás para Edson. Edson vai tentar tirar o jogo, tem aqui impedindo, tem pela esquerda também. Nilson Júnior toca para ele. Aperta na marcação o time do Botafogo, solta a bola curta com Emerson Santos. Vira o jogo lá pelo setor esquerdo. Gabriel Risso desce no terreno. Bela matada do argentino.
Esse entende da pelota. Bola recuada aqui do outro lado. Faz a inversão para Luiz Aquim. Vai apertando agora. Chega na marcação. João Vitor é obrigado a rifar a bola e literalmente rifou. Vem de cabeça o jogador do Botafogo no meio de campo. Matheus Barbosa tentou abrir pela ponta esquerda. Tava no solo. O jogador do tricolor. É falta. Em cima do 7, Douglas Baggio. É falta para o time do português bater, Vladimir. Foi derrubado o Douglas Baggio. O árbitro esperou para ver se a vantagem iria acontecer. Ela acabou não se configurando. Falta do Luiz Aquim. É falta para o Botafogo no campo de ataque. A Edna Mariano de Limeira é tia do Ramonzinho. Tá ouvindo aqui e acompanhando, assistindo a nossa imagem pelo YouTube. Ramon Carvalho, né? Ramon Carvalho. É de Limeira, o Ramon Carvalho. Que beleza. Avelar Martins. Boa noite, eu falei no programa agora há pouco que ia ser 2-0. A Ponte já tá vencendo por 1-0. Tá gravado, ele falou que tá gravado. E aqui é falta para a equipe do Botafogo. Galera participando. Grande audiência no YouTube. Já os comentaristas falam também. Falta jogada ensaiada para o Botafogo. Leandro Maciel abre pelo setor esquerdo do João Vitor. Trava com ele. Iago Dias mete essa bola para fora. Arremesso lateral para bater na ponta esquerda do Botafogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolhe quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Valdemir Gomes, alô Tigrão, 17. Primeiro tempo, 1-0, Ponte segue vencendo. Bem postada, surpreendentemente, a Ponte pelo número de mexidas até agora. Só começa a cometer um erro que cometeu contra a Portuguesa. Felizmente lá deu certo. Recuou, puxou demais as linhas para trás. O Botafogo em cima. Botafogo vai apertando, a Ponte vai dando o campo. Vem o Botafogo, Alisson pelo setor direito do campo, domina. Vai cruzar de primeira, cruzou. No segundo pau, escora pra trás o camisa 7, Douglas Baggio. Ninguém da Ponte chega, mas o árbitro já estava parando o jogo, marcando uma falta de ataque, Vladimir. Falta de ataque. Quando tentou o cabeceio, o árbitro marcou a falta que foi cometida ali pelo zagueiro Chapo. É bola para a equipe da Ponte Preta na área. Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br. Ponte vem de empate com São Bernardo 3-3, são 3 jogos sem perder. Botafogo vem de empate sem gols com Ituano e Itu não perde a 4 jogos, tem a 6ª melhor campanha do estadual até aqui. Tinha, né? Que a Ponte tá vencendo agora. Tá subindo a Ponte para vice-liderança do seu grupo. O grupo B com 9 pontos. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Comenta 1-0, Ponte vence. Então, eu gosto também da postura defensiva, principalmente da Ponte. Que foi onde foi a maior mudança aí do time, né? Até pela mudança da postura, da plataforma. Tô gostando. Acho até que é uma estratégia. Baixar um pouco a linha, né? Tá ganhando o jogo. Baixa a linha, o time agrupado, né, e tenta aí explorar os contra-ataques aí com o Gé, com o próprio Iago. Acho que é uma estratégia, né, essa baixada de linha da equipe da Ponte, que aparentemente está controlada, até porque o Pedrão é um mero espectador ali, só uma bola aqui, outra ali recuada. Então, gosto, hein? Tô gostando da Ponte, ô Roger. Gleger gosta da Ponte, Tigrão também. Tá vencendo a Ponte, placar de 1-0. Você que ligou o rádio agora, ligou o YouTube agora, o aplicativo Alexa agora. Iago Dias aos 2 minutos, um tirambaço. Descreva o gol novamente pra galera aí, Vladimir Catarino. Como é que foi o gol do Iago? O Iago Dias recebeu numa cobrança de falta ensaiada do Elvis, né? Todo mundo esperava um cruzamento dentro da área. Ele surpreendeu, mandou direto pro gol. O João Carlos tentou dar um golpe ali de vista ou apenas acompanhar a saída da bola, mas ela entrou e a Ponte tá vencendo 1-0. 20 minutos, marca do eletrônico Bandeirantes apontando. Tá caído o jogador da Ponte, o Emerson Santos, mas ele deu lateral para a equipe do Botafogo bater. Vamos ver se o Botafogo vai devolver a bola. Vamos ver. Acho que não. Não vai não. João Vitor vai para a cobrança, bota o Botafogo de novo em jogo. E olha só, levantou o Emerson Santos, chegou de ladrão. Já tentou roubar, botar rapidinho à frente para Gé. Mas aí a pressa inimiga da perfeição. Bola retomada de novo para a equipe do Botafogo no famoso turnover. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos e 33, primeiro tempo. Estádio Santa Cruz, o placar do Paulistão, 6ª rodada, primeira fase, Ponte 1. Botafogo nada, Edu Pinheiro. Olha, na Série A3, hoje à tarde, Rio Claro 3, Linense 0. E daqui a pouco, 20 horas, Piracicaba 15, Capivariano. Bandeirantes. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, Iga tem em Campinas. O Iga está em Santa Bárbara, divisa com a Americana, e o Iga está em Sorocaba, na Mega Loja.
21:17, bola rolando para você. Vem o time da casa, vem o dono da casa, vem Lucas. O Lucas, o capitão, deixou a bola para Fábio Sanches, bate na bola, levantando pelo setor esquerdo, boa virada, mais uma tijolada aqui. Jean Vitor quase caiu. Para não cair, deixou a bola sair e deu lateral de graça para a equipe da Ponte Preta. Abraçando aqui o Avelar, o Carlos Barbosa, tá elogiando a nossa transmissão. Obrigado, Carlos Barbosa. Patrícia, parabenizando pela transmissão, obrigado. E aqui o WTEC Comunicação. Ele diz o seguinte: quem será que tem o maior topete da Rádio Bandeirantes? O Gleger, o Roger ou o Tigrão? Eu acho que é o Gleger. E vem o Botafogo pela ponta esquerda, atenção, Baggio escapuliu, chegou a linha de fundo, toca na bola, o zagueiro da Ponte colocando pra fora, escanteio, chegou bem o Felipinho na cobertura, hein, Vladimir? Cobertura perfeita do Felipinho. Douglas Baggio, né, jogou à frente, foi na base da velocidade e no momento do cruzamento o Felipinho se jogou na bola, colocando pela linha de fundo, escanteio para o Botafogo. Você concorda, ô Gleger, que você tem o maior topete ou não? Eu tive um probleminha aqui no retorno, você poderia repetir rápido aí ou não? Não, que o torcedor perguntou quem tem o maior topete da Rádio Bandeirantes, se eu, você ou o Tigrão. Eu acho que tá entre, eu acho que você vai ganhar, você tá em primeiro, eu em segundo e o Tigrão em terceiro. E aqui é escanteio para o Botafogo, bola levantada no segundo pau, olha o tiro de cabeça, defendeu Pedro Rocha! Milagre! Uma patada de cabeça, um balaço! Subiu o Chapo, defendeu Pedro Rocha, a bola foi em cima! A queima, opa, salva a Ponte, Vladimir! O Chapo subiu e chapou de cabeça, né? Bela defesa do Pedro Rocha, no rebote o corte da defesa, tem mais Botafogo. Agora de lá pra cá, lá vem ela, bola levantada, escorada pelo Fábio Sanches, mas aí facilitou pra defensiva da Ponte Preta, aquilo que falava o Tigrão. Vai deixando crescer o Botafogo, os caras quase chegaram. Grau de dificuldade na defesa do Pedro Rocha em Gleger Zorzin. É impressionante, né, o que tá jogando o Pedro Rocha nesse Paulistão, é impressionante. Ah, mas falhou no último jogo. Gente, qualquer goleiro falha. Todo goleiro, os melhores do planeta já falharam, né? E ele realmente tá indo muito bem. O grau de dificuldade dessa defesa aí, com o critério, né, que esse ano tô mais criterioso, 7,95. Vem Botafogo, insiste, vai crescendo, o Thiago Alves chegou, cruzou no primeiro pau, a zaga afastou, voltou o rebote, olha o tirambaço, Matheus Barbosa, defendeu de novo Pedro Rocha, com a visão encoberta, uma bola de primeira, uma patada no volante. O Matheus soltou o pé, foi buscar lá no canto inferior direito, de ponta nos dedos, salva a Ponte de novo, Vladimir. Quando jogava em Campinas, Matheus Barbosa fez muito disso, nessa jogada, esse chute de longa distância, arriscou mais uma vez para a defesa do Pedro Rocha. E vem de novo o Botafogo, levantada a bola, Lucas Dias tocou de cabeça, o capitão para fora pela linha de fundo. Mas que blitz, hein, Tigrão? O Botafogo chega pra cima da Ponte, que vai se segurando principalmente com Pedro Rocha. A Ponte parou de jogar e o Botafogo tá fazendo carga. Ninguém é trouxa, né? Ninguém é bobinho no futebol. O Botafogo olhou e falou, onde é o mapa da mina aí? Qual que é o mais vulnerável? Pelo menos o menos experiente. É o João Gabriel. O Botafogo tá fazendo todas as suas jogadas no seu lado esquerdo de ataque. Consequentemente em cima do lateral direito da Ponte, que é muito imaturo, tá inseguro. A Ponte parou de jogar, tem que retomar, senão toma um empate já. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 25:17, primeiro tempo. Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira. Terra do meu amigo Maurício Gasparini, tá lá ouvindo a gente em Ribeirão Preto. Um grande abraço para ele, filho do Elcio Gasparini. 25:34, Ponte 1, Botafogo nada, Edu Pinheiro. Olha, pelo Carioca, o Bangu vence Bangu 1, Volta Redonda 0. 20h30 tem Flamengo e Botafogo. E daqui a pouquinho, 19h30 na Vila, o clássico Santos e Corinthians. Bandeirantes de Márcio de Carlos Batista. Bandeirantes fechada com você, fechada com a verdade. FM 85.7. E nós estamos com a promoção valendo para você um Rádio FM portátil faixa estendida. Entre no YouTube da Rádio Bandeirantes agora.
Confira os dados para participar da promoção. Acompanhe a transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Confira os dados da promoção na tela do YouTube. Mande seu nome completo mais CPF para o WhatsApp que está aparecendo na tela do YouTube para participar. O sorteio vai ser por volta de 40 minutos do segundo tempo. Edu Pinheiro vai anunciar o nome do grande vencedor. 26 e 22. Tentou lá pela ponta esquerda o Risso, mas a bola saiu, arremesso lateral no campo defensivo, setor direito para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Vai viajar? Então faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Deixa eu abraçar a galera que está comigo aqui. A Cleusa dizendo que tá mandando abraço pro Tigrão. Cleusa Maria Gomes mandando abraço para o Tigrão. Vamos lá, Ponte Preta. O Adão Mesquita dizendo que o gol da Ponte foi na sorte. Não sei não, o cara soltou a patada lá, hein? Iago Dias soltou a patada, o goleiro aceitou. O Regis Celestino torcendo para minha macaca querida, ouvindo a Band aqui em Boston. Tá acompanhando lá nos Estados Unidos, audiência internacional da Bandeirantes. E a macaca aperta, vem pela direita. O Gé chegou por lá, chega junto com ele, Jean Vitor na marcação, mas a bola foi pra linha de fundo. O Gé se perdeu sozinho com ela. É tiro de meta. Ele fez falta. Fez a falta. Marcou a falta de ataque do Gé, por isso o Gé ficou bravo ali, porque o assistente marcou a falta. Um beijo. Pois não. Pra minha querida irmã, Cleusa Maria Gomes, que está nos ouvindo junto com o marido dela, meu querido cunhado Ricardo Riboli. Cleusa Maria Gomes Riboli mandando abraço para o Tigrão. Muito bem. Um beijo para ela também. Legal, família sensacional do Tigrão, que é um cara gente boa demais. Só quem conhece sabe e gosta demais do Tigraço. Daqui a pouco ele vai comentar mais sobre a Ponte Preta. Eu tô preocupado com essa nega véia. Tá castigando o coração do torcedor já no comecinho. Fez um gol com 2 e recuou cedinho demais. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Você pode ter mais informações acessando aromadasерvas.com.br. Aqui embate na bola, levanta direto para o campo de ataque. Vai disputar com o goleiro João Carlos. O atacante da Ponte chega, João Carlos como líbero. Corta antes da presença do Iago Dias. Pode virar contra-golpe para a equipe do Botafogo. Bola rechaçada, sobrou pelo setor esquerdo do campo. Lá vem o camisa 11, Thiago Alves. Bateu, levantou, soltando a bola para Jean Vitor. A zaga da Ponte tira parcialmente, volta com o Thiago Alves. Tentou ligar à frente para Alexandro. Vem por baixo, o zagueiro tira, mas a sequência perde. Depois ganha de novo a Ponte. Luiz Aquim tira dali de perna direita. Refrigera tudo lá atrás para a equipe da Ponte. Cedendo arremesso lateral aqui no campo defensivo, que o próprio camisa 4 Chapo vai para a cobrança. 28:50, futebol é primeiro tempo e é gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio, acesse novalight.com.br. Macaquinha vencendo o jogo 1-0, 3 empates, 1 vitória, 1 derrota, 7 gols marcados, 7 sofridos, 8 gols marcados agora. A Ponte vai entrando no saldo positivo no Campeonato Paulista. Vem pela ponta esquerda, vem com o atacante Iago, que quer agora pela ponta esquerda. Vamos lá pra cima dele. Isso, ganhou ali de fundo, rolou, já vai fazer o gol, corta por baixo, Fábio Sanches. Ô Fábio, dá uma ajudinha aí, até onde você tava aqui? Tirou o doce da boca da criança, Vladimir, mas cedeu o escanteio pra Macaca. Os dois se conhecem muito bem. O Fábio sabe como marcar e que tem que marcar muito o Gé. Deu o carrinho, colocou a bola pela linha de fundo. Escanteio Ponte Preta, o Elvis vai na batida. Vai Elvis, capricha, bota veneno, não perdoa não. Gol da direita, como se fosse no estádio Moisés Lucarelli, o gol da Fepasa. Marca de 30 minutos, meia hora já o giro pra você. Vai para a cobrança Elvis, eu vejo os 3 zagueiros na área. O Gé também por lá. Deixa eu ver quem tá no rebote aqui. Filipinho no rebote, atenção, lá vem ela, já é fechadinho, subiu no primeiro pau para tirar o zagueiro, voltou o rebote caindo pelo setor direito, o João Gabriel chegou por aqui, garoto da base, limpou bonito, puxou na perna canhota, tirou o peso, levantou na marca do pênalti, subiu o zagueiro, o tricolor, tira dali o rebote, voltou com o Filipinho, abriu com o Elvis, ponta esquerda, vai levantar, vai chuchuveirar, direto para fora, pela linha de fundo, Vladimir. Os zagueiros ainda estavam lá, né, esperando o cruzamento, já que estavam no escanteio, mas a bola do Elvis foi muito forte, saiu do outro lado pela linha de fundo, tiro de meta para o Botafogo. O Roger. Chamou, falou. Esse João Carlos aí que falhou no gol, né, tá lá, falha, é o que o Gleger falou, acabou de dizer aí, como grande goleiro que foi. A falha faz parte, todo goleiro falha, mas ele jogou na Ponte, né, jogou na Ponte, aí há uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás,
Mas é um goleiro muito instável, muito irregular. Tem jogo que ele fecha o gol, parece o Sepp Maier da seleção alemã, campeã do mundo em 1974. E tem jogo que os caras não deixam nem levar o cardápio lá no quarto dele, aquele room service, que os caras pedem no quarto às vezes a refeição, não deixam levar quando tem frango, para ele não se acostumar. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Pegaram o Iago forte, hein? É o Gé, né? É o Gé? É o Gé. A jogada foi ali. Pegaram o Gé por baixo. Com o Chapo, né? O Chapo acabou acertando ali. A canela do Gé, já está se levantando o atacante da Ponte. É um tanque o camisa 9 da Ponte. 31 primeiro tempo. Santa Cruz, Ribeirão Preto. Jogo número 86 da história dos dois times. Por enquanto a Ponte vai vencendo. Ponte 1, Botafogo nada, Edu. Olha, na Vila, começa Santos e Corinthians. Corinthians hoje com o técnico auxiliar Thiago Kozlowski. Tá chegando aí o português, o Antônio, mais um português, hein? Antônio Oliveira, que estava no Cuiabá, tá chegando para assumir o Corinthians. Sabe quem que é o Thiago Kozlowski? Quem que é, Thiago? É o cara que caiu com o Curitiba agora da Série A para a Série B. Caiu com o Coxa. Já conhece o caminho, hein? Já conhece o caminho das pedras. 32 e 32. Tigrão, aproveite com o microfone em mão, vou dar uma rodada em você no Glegger, fala do jogo, tá 1-0 pra Ponte, vai se segurando a Ponte também, né? Apesar de recuada. O que mais agrada no time da Ponte? O time não tá encaixado, entrosadão, nada, não tem aquela organização, mas o que é o principal? A atitude, a postura, né? O comportamento. O time guerreia o tempo todo mundo correndo uma barbaridade. E vou te dizer uma coisa, esse Iago Dias é muito bom jogador, não é pelo gol não, hein? Quando ele saiu contundido na estreia, a gente lamentou muito a saída dele. Tava muito bem no jogo contra o Mirassol. É muito bom jogador. Agora, o que mais, o grande mérito, a grande virtude da Ponte até agora, independentemente do encaixe que não deu ainda, o lado direito está muito vulnerável, o Botafogo se cria por ali, mas o que me impressiona positivamente e é digno de elogios é a aplicação do time, todos, sem exceção. Sicredi, do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. 33 e 40, bate na bola Lucas Dias, zagueiro 1 da equipe da casa, levanta pelo setor esquerdo, faz a inversão de jogo para o Jean Vitor, nas costas o João Gabriel, como disse o Tigrão, ali a mina da equipe do Botafogo. Thiago Alves vem, escora a bola, soltando lateralmente, entregando para o camisa 10, Leandro Marcial, vira o jogo, faz a inversão para o Alisson, mal a inversão, veio o corte da zaga da Ponte, cedendo o lateral, aqui no campo defensivo para a equipe do Botafogo bater, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Botafogo perdendo o jogo, placar de 1-0, Botafogo de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 gols marcados e 3 sofridos agora nesse golaço que o Iago Dias fez aos 2. E vem aí pelo setor esquerdo, rola a bola, Jean Vitor, na meia-lua ninguém da equipe do Botafogo, só da Ponte que afastou. Arremesso lateral cobrado pelo Thiago Alves, até a presença do Jean Vitor, voltou com o Thiago, colocou no comando de ataque de Leandro Marcial, tentou fazer a escorada lá, pivô, não conseguiu. Lucas Aquim chega, Luiz Aquim Digo, chega na proteção, a bola colocada para fora, lateral pro Botafogo que vai insistindo. Vem pelo setor esquerdo com Chapo, levanta, furou a zaga, voltou no rebote, gira pro gol. Alexandro pega mal na bicicleta. Foi um velotrol, né, Vladimir Catarina? Tava furado o pneu ali do Alexandro na tentativa da bicicleta. Fácil para a defesa do Pedro Rocha. Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br. Antes do giro, eu quero ouvir o Glegger Zorzinho, 1-0 Ponte vencendo e vai retomando a vice-liderança do seu grupo no Paulistão, Glegger Zorzinho. Por enquanto é uma vitória importantíssima, né? Depois daquelas duas defesas do Pedrão, aliás, a segunda, de um tirambaço do Matheus Barbosa, foi bem ali no chão, a bola difícil, jogando para escanteio o Pedrão. Né? A Ponte controla. Sabe o que acontece? O Tigrão disse uma coisa que é importante. É um time que guerreia, é um time que luta o jogo todo, mas é um time que mostra um agrupamento das linhas interessante, né? Por isso que a gente não vê o Botafogo chegando, pressionando, criando oportunidades. Não, porque o time está agrupado e não dá espaço. E marca também onde nascem as jogadas. Ali com o Iago e com o Gé,
dando esse primeiro combate. Isso aí também dificulta muito as ações do Botafogo. Para mim, 36 agora, a Ponte tá bem na partida. Se mantiver essa estrutura aí, vai pro vestiário vencendo o jogo. Roger. Bandeirantes anunciando para amanhã, Leandro Boles narra Guarani e Inter de Limeira, clássico regional, 9h30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bandeirantes de Márcio de Carlos Batista com o Alviverde amanhã. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 36-28, primeiro tempo. Santa Cruz, Ribeirão Preto, tá na frente a Ponte, 1-0 para Macaca, em cima do Botafogo, Edu. Olha, na Vila, 5 minutos, Santos e Corinthians 0-0, tem tudo quanto é horário, viu? 21 horas tem Novo Horizontino e Bragantino, 21h30 São Bernardo e Portuguesa e 21h35 São Paulo e Água Santa. Bandeirantes. Alô, Nalu Boera, alô, Pedro Fonseca, eles não perdem mas sempre no like aqui, Vladimir, galera, só no like, no e like. o radinho do Pedro? Radinho funcionando muito não bem. Não para de funcionar, haja pilha, hein, rapaz, o tempo todo o rádio ligado. O Pedro é no rádio, a Nalu já é mais high-tech, ela já vai no YouTube, aí é coisa diferente. 37 minutos, chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara, encontre no Iga, Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 37-26, vem os caras, bolão pela ponta esquerda, Alexandro dominou contra dois contrários, um break bonito, rolou na meia-lua, ela passou por todo mundo até chegar do outro lado, seria para o Matheus Barbosa. Seria um fator surpresa na entrada pela ponta direita. Tirou bem a zaga da Ponte, agora vira contra-golpe. Bola chegada pela ponta esquerda, Iago Dias. Antes dele chega o capitão Lucas Dias. Será que são parentes? Lucas Dias vem no carrinho, mete essa bola para fora. Arremesso lateral na ponta esquerda. Como disseram os nossos comentaristas, o Iago Dias dá uma canseira. Ele começou na ponta direita, já está na ponta esquerda. Leva com ele 2 na marcação. E agora é arremesso lateral para a equipe da Ponte. Gabriel Risso vai para a cobrança. O argentino cobra até a presença do capitão Elvis. Tem que ter mais calma a Ponte com a bola no campo de ataque. Rola a bola para Emerson Santos. Volta com o Elvis. Elvis triangula, jogada um pouco mais atrás com a presença do Nilson Júnior, que aciona o goleiro Pedro Rocha lá atrás. Troca passes o time da Ponte Preta. Dirige seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br. Vem Macaca pela ponta esquerda, Iago Dias. Vamos Ponte, desce Ponte, vamos Ponte, aperta Ponte. Ele toca a bola para Elvis, volta com Iago Dias. Tem a opção de tocar para o Gabriel Risso. Acionou o argentino, chegou ali de fundo, cruzou nas mãos do João Carlos. E o Bandeira já estava marcando algo por aqui, o Daniel Luiz Marques. Impedimento, né? Quando foi lançado lá, o Risso estava em impedimento. O assistente viu e marcou. Sicredi, no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Futebol Bandeirantes, anunciando para você, de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia, você tem nossa área com CH, o bate pesado. Depois, um pouco mais tarde, de segunda a sexta, das 5 da tarde às 7h30 da noite, Esporte em Debate com Carlos Batista. Acelera o Botafogo, vem com o Leandro Maciel, rolou a bola à frente para Alexandro, bateu pro gol, tirou o zagueiro, voltou no rebote, tirou, bateu pro gol, salva em cima o zagueiro alvinegro. Em 2 momentos, o Botafogo quase empata o jogo no Santa Cruz, Vladimir. Na liberdade que teve o Alexandro, né? Vem mais Botafogo, Roger, vinha. Teve liberdade o Alexandro em 2 lances para finalizar, na última delas em cima da linha, tirou o zagueiro da Macaca. Vinícius desejando pra gente aqui boa noite. Boa noite, Vinícius. Obrigado pelo seu carinho. Deixe seu like aí na nossa transmissão. E aproveite e mande o seu WhatsApp com seu nome e CPF para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um rádio portátil FM faz-se sentido, um prêmio para você. Por volta de 40 minutos do segundo tempo, o Edu Pinheiro vai anunciar pra gente. E aí a Ponte se safou, hein? O João Gabriel, hein? João Gabriel tirou em cima da risca. Era gol certo do Alexandre. O João Gabriel estava lá para tirar e fazer o corte. Ô Tigrão, dá para dizer que o João Gabriel fez um gol pra Ponte, tirando essa bola que já estava lá dentro, hein, Tigrão? Ah, isso é gol. Isso é gol. E o Botafogo já faz por merecer um empate. E o Edu, que não é bobo nem nada, macaco velho, né? O que ele vai fazer? E vem Ponte Preta, a bola entregue à frente, já saiu cara a cara com o goleiro, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol!
danado e desfraldado, preto e branco é sua cor. Che, camisa 9! Branco, pra mostrar o seu valor. Che, camisa 9! Ele não perdoa! Che marca e faz a festa do torcedor da Ponte em todo o planeta, na marca de 40 minutos. Bola colocada na grande área, ele sai cara a cara com o goleiro, bate forte, a bola pro fundo do gol do Botafogo. Che, camisa 9, festa alvinegra, Ponte amplia na reta final do primeiro tempo. Ponte 2, Botafogo nada. O que vale é o detalhe com Thaí Vladimir. Cobrança de falta rápida por parte da Ponte Preta, pegando a defesa do Botafogo totalmente desprevenida. Gabriel Risso surgiu livre na lateral esquerda, fez o cruzamento pro Gé. Muito bem colocado dentro da área, que mandou pro fundo das redes, marcando o 4º gol dele no Campeonato Paulista. Gé, artilheiro da Ponte Preta na competição. Só que depois foi comemorar com a torcida, subiu lá na proteção que dá acesso ao estádio, recebeu o cartão amarelo, terceiro, não pega o São Paulo, mas o Gé marca e a Ponte amplia 2-0. Matheus Silva e Gé os pendurados, Gé toma o terceiro, tá fora do próximo jogo contra o São Paulo, sábado em casa às 18 horas. Mas o que importa é a festa da Ponte Pretana, a Ponte na frente 2-0, vai construindo uma vitória sólida fora de casa para chegar à vice-liderança do seu grupo. Tem atleta do Botafogo caído, o Chapo tá no chão. Vamos ver se tá tudo bem com ele, vai se levantando, o jogo parado nesse momento no Santa Cruz. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Roger. Pois não. É o seguinte, tudo bem, o Gé subiu lá na mureta, comemorou com a torcida da Ponte, mas ele não tirou a camisa, ele não retardou o início do jogo. E aí é o seguinte, o momento do ápice do futebol, o momento mágico do futebol é o gol. O jogador não pode comemorar. O Gé tomou 2 cartões bobos, por isso que ele estava pendurado em jogos anteriores. Esse daí é injusto. Se o jogador não puder extravasar, comemorar com o seu torcedor quando ele marca um gol, um golaço desse, então tem que mudar a regra. Então tem que mudar o nome do esporte, né? Então uma ignorância, sabe? Uma falta de critério. Uma injustiça muito grande, tiraram o centroavante da Ponte, está num momento excepcional do jogo contra o São Paulo. Não foi merecido o cartão. O Gé não tirou a camisa, que normalmente rende cartão amarelo. Ele apenas vibrou com a torcida da Ponte. Esse cidadão queria que ele vibrasse com quem? Com a torcida do Botafogo, tendo feito o gol para a Ponte. E veja você o que é o futebol. A Ponte tinha tomado o gol e destomou. O João Gabriel tirou em cima da linha. Na descida da bola faz o segundo gol. Tá dando tudo certo. E certo é o que dá certo. É como se fosse 3-0 para a Ponte. Ô Roger, o João Gabriel tirou um gol feito do Botafogo e na sequência 2-0, a Ponte não perdoa e faz 2-0, chamou, falou Gleger Zorzinho. Eu quero dizer que eu concordo 100% com o Tigrão, cara. Isso daí, esse cartão, a senhora que deu o cartão, que eu não acreditei, pô. O cara foi lá comemorar, não tirou a camisa, não fez gesto obsceno, não fez absolutamente nada. Então o cartão realmente foi errado. Agora eu queria dar um detalhe pro gol da Ponte, né? A jogada do lateral esquerdo, o argentino Riso, hein, cara? Como joga esse cara? Ele deu um cruzamento muito parecido no gol do Gé, lá no Canindé, um cruzamento de qualidade. Você percebe na imagem que ele levanta a cabeça, ele percebe o deslocamento do Gé e faz o cruzamento, deixando o atacante Ponte Pretano na cara do gol. A Ponte, por tudo que tem feito, e está explicado aí a estratégia, que era escapar num contra-ataque e fazer o segundo gol, bem feito, bem ajustado. Ponte na frente, na minha opinião, merece o resultado. Leandro Maciel fez falta no Elvis, cartão para ele, o primeiro cartão para a equipe do Botafogo. Rocha Autopeças, vai viajar, faça revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Você ligado no futebol da Bandeirantes, já intervalo Bandeirantes com Edu Pinheiro, movimentando todas as informações para você. Aqui é escapar o Gé pela ponta direita, mas fez falta de ataque. Matheus Candansan, 25 anos, um dos mais jovens árbitros do quadro da Federação Paulista de Futebol e da CBF. É engenheiro, mora em Barueri. E segundo o site da CBF, pelo menos é o primeiro jogo dele no ano.
Em 2023 chegou a fazer vários jogos pela Série A. Mas nessa aí desse cartão pro Gé, eu estou com os nossos analistas. Um excesso de preciosismo. Deu cartão pro Gé, tirando o camisa 9 do duelo de sábado contra o São Paulo no estádio Moisés Lucarelli. Gé puxado, falta na risca divisória do campo, bem no centro do grande círculo onde começa o jogo. Falta pra Nega Véia bater. Já já o intervalo dinâmico pra você. E chegaram os novos frangos crocantes Seara, feitos 100% com frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontra a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quarto gol do Gé, é isso, Vladimir Catarino? Olha lá a ponte. Em Macaca de novo. É o Gé de novo. O Gé tava por lá, oportunista, ele leva sempre 2 na marcação. Diga, Vlad. Quarto gol do Gé, né? Marcou contra o Mirassol, contra a Portuguesa, contra o São Bernardo e hoje. Ou seja, em 6 partidas no campeonato, o Gé marcou em 4 vezes. Abraçando o João Luiz Galo. Tá xingando o árbitro aqui, não gosta da ponte. Já vi coisas piores e nada de cartão. Deveria interpor recurso e anular esse cartão estratégico do árbitro e favorecer o São Paulo. Ele deve ser São Paulino, tá dizendo o João Luiz aqui. O Eduardo José, o lateral esquerdo, foi uma excelente contratação, Gabriel Risso. Só trago verdades aqui do chat do YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ele marcou 3 minutos, 47, vamos a 48, portanto. Vai terminar o jogo no primeiro tempo. 2-0 para a Ponte, os 2 atacantes marcaram. Iago Dias aos 2, Gé aos 40 e a Ponte tá feliz da vida, o seu torcedor então nem se fale. 2-0 e para chegar à vice-liderança do seu grupo. 9 pontos por enquanto, é o famoso G2, né? Só quem tá no G2 vai para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Lateral Jean Vitor vai para a cobrança de Edu. Não, desculpa, só uma pergunta. Esse lance do Gé tava valendo? Se entra, é gol? Sim, tava valendo, não tava parado não. Bom, quem que lançou para ele, hein? Depois você me fala. A imagem apareceu ele chutando já, né, Edu? Nossa, mas cara a cara foi... Tá bom, gente, tá aqui, 43. Essa nova linha da transmissão, às vezes a gente não pega a origem. No cacuete. No cacuete. Eu olhei assim e falei, não deu ênfase, então não é possível, não tava valendo, né? Mas é quase um infarto atrás do outro. A gente às vezes tem que inventar umas coisas aqui de achar que a bola veio daqui e dali. Mas ainda bem que não foi gol, pra gente não perder o brilho do terceiro tempo. No cacuete eu entendi, viu, Rosa? No cacuete saiu bem. Falei, será que tá vendo, né? É fim de jogo no Santa Cruz. Matheus Candansan apita, o árbitro mostra o meio de campo e bota um ponto final na primeira etapa. 2 para Ponte Preta, 0 para o Botafogo. A bola é sua, Edu Pinheiro. Mas, Roger, só me ajuda aqui, por gentileza, aproveitando, já você descansa essa bela voz aí. Claro. Explique, por gentileza, pro ouvinte da Bandeirantes, a escalação. São 3 zagueiros, quem que é o lateral direito, quem que é o lateral esquerdo, como é que tá o meio de campo, quem são os volantes e os atacantes, Roger, por favor. Pedro Rocha, goleiro da Ponte Preta. Linha de 3 zagueiros, Luiz Aquim pela direita, Edson centralizado e Nilson Júnior zagueiro pela esquerda. João Gabriel, lateral direito da Ponte. Gabriel Risso, lateral esquerdo. Os 2 cabeças de área, Emerson Santos e Filipinho. Elvis na armação. Na frente, Iago Dias e Gé. Aí, garoto, esse Luiz Aquim, que fala o Hakim, é boliviano, Luiz né? Luiz Hakim, com H, boliviano. É estreia, né? Não tô vendo aqui, também é estreia dele. Boliviano, camisa 23, estreia dele, tá indo bem. Beleza. Parabéns pela narrativa, segura, bom descanso, Roger. O meu caro Vladimir Catarino e o banco da Ponte, Catarino. Pois não, Edu, hoje no banco estão Luan com a 30, Leonaldi 5, Dodô 7, Castro 13, Fraga 15, Gabriel Santiago 17, Dudu Chait 18, Gabriel Novaes 19, o Dudu e o Gabriel são as novidades aí no banco da Ponte, além do Renato 20, Ramon 21 e Polvidiero 22. Bom, Greg, vamos dar uma comentada aqui, 2 minutos, um belo chute do Iago Dias, um chute cruzado, né? Até você opinou a respeito do João Carlos, goleiro aí do Botafogo, jogou na Ponte, e 1-0, depois a Ponte passou apertado aí, o Pedro Rocha fez 3 boas defesas, aos 23, aos 22 e 2 a 23, inclusive do Chepo, cabeçada, e do Matheus Barbosa, ex-Guarani. Depois, a 39, o João Gabriel, incrível, salva um gol na linha. Esse menino, 18 anos, seria gol do Botafogo, salva e na sequência o Gé
O Gé faz 2-0 no cruzamento aí do argentino Gabriel Rios, 2-0. E o Gé perdeu um gol, cara. Perdeu um gol a 43. Seria o terceiro. E na comemoração do segundo, o Gé leva amarelo, é o terceiro. Não pega o São Paulo. 2-0 Pontes, Orzim. Edu, você esmiuçou aí praticamente que o primeiro tempo todo, né? Eu só queria dar ênfase a dois detalhes importantes. O primeiro, que tá dando certo por enquanto a mexida do João Brigatti, e eu falava isso no início da partida. Ele veio lá no Canindé, ele veio com mudanças radicais, a gente não entendeu muito bem, porém, vamos esperar, né? Vamos ver como é que vai ser, e deu muito certo. A Ponte foi lá e ganhou a da Portuguesa, jogando no Canindé, ganhou e convenceu, jogando bem, né? Apresentando um bom futebol. Aí vem com dificuldade e de repente aparece. Perfeitamente, sim. De repente, no Canindé e tal, pode dar uma mexida. Aparece o João Brigatti com mudanças no time, e as mudanças que deram certo, surtiram efeito. A Ponte tá fazendo um bom jogo. Tá bem na partida, ganha a partida e convence, né? Tá fazendo um bom. Mas pô, o Botafogo teve 2, 3 chances, é absolutamente normal, tá jogando em casa. Mas eu gosto da postura pontepretana e pra mim merece o resultado aí do Pinheiro. Olha, então Santos e Corinthians está 0-0. Ali hoje a rodada do Paulistão muito espaçada com horários. 21 horas, Novo Horizontino e Red Bull Bragantino, 21h30, São Bernardo e Portuguesa, 21h35 tem São Paulo e Água Santa. Repito, o primeiro tempo da Vila, Santos e Corinthians 0-0. Amanhã, 19 horas, Mirassol e Santo André. 9 da noite, vai ser na Arena Barueri amanhã. Palmeiras e Ituano, 21h30, Guarani e Inter. Quem narra aqui amanhã é o Leandro Borges. Dando uma faturada, muito obrigado a todos que estão participando. Lembrando que já na tela no YouTube, a senha e o número do WhatsApp valendo um rádio com faixa estendida FM sensacional para você colocar em 85,7 aqui na Bandeirantes, tá bom? Então é só você mandar para esse WhatsApp, mande a senha acompanhado do seu nome completo, do seu CPF. É um CPF só. Por gentileza, não adianta você querer mandar 10 vezes o seu CPF, que o sistema não aceita. Então mande da sua esposa, sua namorada, sua família, os seus filhos, ok? E o sorteio vai ser aos 40 e pouquinho do jogo da Ponte. O Roger Williams narrando. E a gente pega e vai sortear. E no apito final tem outro rádio. Aí eu explico. Já vamos ouvir. O gol do Gé já marcou 4, hein? Gé está em alta. Na Série A2, ele marcou 10 gols. Na Série A2, o Gé, o ano passado. Agora o Tigrão vai responder. 10 gols na Série A2. E você marcar 4 no comecinho do Paulista, quem é que vale mais? Qual que é mais difícil? Fazer 4 no Paulista ou 10 na Série A2? Já explica por enquanto, hein? Macaca vence. Botafogo 0, Ponte 2. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos, é ter com quem contar.
Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponte Preta, a bola entregue à frente, já saiu cara a cara com o goleiro, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Camisa 9! Pra mostrar o seu valor. Camisa 9! Ele não perdoa! Marca! E faz a festa do torcedor da Ponte em todo o planeta, na marca de 40 minutos. Bola colocada na grande área, ele sai cara a cara com o goleiro. Bate forte, a bola pro fundo do gol do Botafogo. Camisa 9, festa alvinegra. Ponte amplia na reta final do primeiro tempo. Ponte 2, Botafogo nada. O que vale é o detalhe com Thaí Vladimir. Valdemir Gomes. E atenção, plantão esportivo Valdemir Gomes. Alguma novidade? Se não, eu informo daqui. Você comenta já já. Intervalo Ponte 2-0, Tigrão. Não tô vendo a Vila, não. Eu tô com foco no jogo que nós estamos transmitindo, né? Então o senhor me desculpa. É Gordo Santos, viu? Não queria falar, mas... que novidade, hein? João Smith, depois o Otero cobrou escanteio e o João Smith de cabeça. 1-0 Santos, Tigrão. Como é que chama o treinador interino aí do Corinthians? O interino é o Thiago Kozlowski. Kozlowski, é. Você falou que ele teve um problema no Curitiba? Não teve problema, ele caiu, pô. O problema dele foi que ele caiu. E ele é o interino aí chega o português, demora mais. Bom, enfim, Corinthians, se terminasse hoje, que é a metade do campeonato, segunda divisão, que vergonha, hein? Meu Deus, os caras sumiram lá falando, vão derrubar o Palmeiras, acabou a banca, vamos quebrar a banca do Flamengo. Olha que vexame, cara. Bom, nós estamos aqui falando de Ponte 2, Botafogo de Ribeirão 0. O João mexeu pra caramba no time, assustou. No primeiro tempo deu muito certo, em nível de resultado. Desempenho bom também, mas o Botafogo teve mais volume do que a Ponte. Só que volume não ganha jogo. O que ganha jogo é bola na rede. E a Ponte foi 3 vezes e poderia ter feito 3. Com um pouquinho mais de capricho do Gé, naquele lance quando já estava 2-0. Que você chamou a atenção, ele pegou muito embaixo da bola, cara a cara. O Pedrão trabalhou uma barbaridade. O João Carlos, Pedrão, goleiro da Ponte. O João Carlos, goleiro do Botafogo, também trabalhou muito. Ele foi 2 vezes buscar a bola no fundo da rede. Se cansou de pegar a bola no fundo da rede. Mas defesa mesmo, ele não fez nenhuma. O futebol é assim, contra a Portuguesa também foi assim. A Ponte teve essa postura. Hoje ela faz 3 zagueiros, libera um lateral, que é o argentino, né? O Risso, Gabriel Risso. Ele vai para cima, ele já tinha tentado em 2 oportunidades, e na terceira que ele tentou, ele deu um passe sensacional para o segundo gol da Ponte. Já o João Gabriel não vai. Só que, por incrível que pareça, o Botafogo botou carga em cima do lado direito da Ponte, que o lateral está guardando posição,
e não do lado esquerdo, onde o lateral, o Risso, está apoiando. Por quê? Porque sabe que ali é o ponto de um menino que está estreando praticamente hoje, né? Jogou um pedacinho aí na Série A2, 10 ou 12 minutos contra o Lemense. Eu considero hoje uma estreia. Ele tem apenas 18 anos, tem potencial, mas está um pouco assustado com o jogo. E aí o que o João fez? Abriu o Luiz Aquim para marcar ali um pouco do lado direito, mas não está dando. O Botafogo se criou por ali. O Pedrão trabalhou bastante. O próprio João Gabriel tirou uma em cima da linha. O Botafogo teve mais volume, mas o que vale, como diria o Enio Rodrigues, que já nos deixou há muitos anos, que era de pertinho aí de Ribeirão, de Araraquara, o que vale é bola na rede. E a Ponte tirou o pedido no primeiro tempo. Não pode tomar um gol cedo no segundo tempo para não trazer de volta com entusiasmo o Botafogo para o jogo. Mas o que é que eu mais gostei? Das alterações? Não. O que é que eu mais gostei? Do novo esquema tático? Não. O que é que eu mais gostei, então? Da aplicação do time. O time está guerreando, está indo até o fim em todas, está pegando uma barbaridade, está duelando e chegando na frente do Botafogo nas divididas. E rapaz, o Castro, hein? Daqui a pouco o Catarino confirma no lugar de quem? Já está em campo o Castro, deve ter sido contusão. Vamos ver. Se ele continua com os 3 zagueiros, deve manter, deu certo. Mas essa atitude, esse comportamento, essa postura, valentia do time é o que mais eu gostei da Ponte no primeiro tempo, num excepcional e surpreendente resultado. Diante de todas as alterações, eu fiquei muito preocupado. O jogo não acabou ainda, mas até agora, felizmente, está dando tudo certo, meu queridíssimo Roger Williams. Valeu, Tigrão, esse foi o intervalo Bandeirantes e teremos alterações nas duas equipes no primeiro tempo. Botafogo vem com 2 mexidas. A Ponte também vai ter uma alteração, Vladimir. No Botafogo saiu o Thiago Alves para a entrada do Toró. Toró 19 no lugar do Thiago Alves. E saiu também o camisa 5 Fábio Sanches para a entrada do 20. O 20 Emerson Negueba entrou no lugar do Fábio Sanches, portanto 2 mudanças no Botafogo. Daqui a pouco a gente confirma a alteração feita na Ponte Preta. O Castro estava ali se preparando para entrar. Já deu para ver que vai abrir mão do 3-5-2 o técnico Paulo Gomes. Tirou um zagueiro e botou um atacante. Vai para cima, tá perdendo, tá correto. E na Ponte um zagueiro por outro. Sai o Edson, entra o Castro. Castro no lugar do Edson na Ponte Preta. Mas não fez uma partida o Edson não. Deve ter sentido. Claro que daqui a pouco você informa. Vai começar o segundo tempo. A numeração do Emerson, por favor, Vladimir Catarino. Emerson Negueba. 20. Tem a 20. Camisa 20, é jogador de frente na equipe do Botafogo. A bola vai rolar no estádio Santa Cruz. 6ª rodada, primeira fase. Com o Edu Pinheiro no plantão, acompanhando tudo o que acontece, inclusive o clássico na Vila Belmiro. Corinthians e Santos estão jogando amanhã. Bandeirantes transmite para você. Boles narra. Guarani e Inter, 9h30 da noite. Vai dar a partida para o segundo tempo. Matheus Candansan vai autorizar. À esquerda está a equipe do Botafogo, à direita a Ponte vai dar a partida do tricolor. O Pantera de Ribeirão Preto vai apitar o árbitro, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, Campeonato Paulista. Paulistão 2024 é aqui na FM 85.7 nos aplicativos, na Alexa, no Band Multi, no portal carlosbatista.com.br, no YouTube, com imagens do nosso estúdio de transmissão, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pelo YouTube você tem o código, você tem o WhatsApp. Mande agora o seu WhatsApp para aquele número que está aparecendo na tela do YouTube da Bandeirantes. Com esse código e você concorre ao rádio portátil FM de faixa estendida. Daqui a pouco o sorteio para você. E vem Macaca pela direita, levantamento, passa na cabeça do Iago Dias. Cai pela ponta esquerda, Gabriel Risso, vamos Ponte. Ataca a Ponte agora à esquerda do seu rádio. Levanta a bola, o camisa 11, o próprio Iago colocou na área. Sobe a zaga tricolor, afasta dali. Tira o perigo, afasta, refrigerando tudo pela pátria da Pantera. Volta o rebote para Ponte Preta, gostei dessa. Já pegou a segunda bola, é para mostrar quem manda no jogo. Emerson Santos vira a bola, entregou pelo setor esquerdo.
Isso, toca a bola, curtia para Filipinho, tinha 3 na marcação, prefere voltar atrás. Toca a bola, abrindo com Lucas Hakim, o Luiz Hakim, perdão, boliviano. Ele toca na bola de perna direita, levantando para o campo de ataque para Gela pela ponta direita. Não consegue ganhar por cima, sobra a bola com o Lucas Dias. O capitão, agora um dos 2 zagueiros lá no Chapo no segundo tempo. Placar de 2-0, o placar foi do primeiro tempo da Ponte Preta. 2-0 que vão dando a Ponte Preta 9 pontos e a vice-liderança do seu grupo B do Campeonato Paulista. Vai se armando Matheus Barbosa, toca a bola curta com camisa 7, Baggio. Baggio abre pela direita, triangula, jogada com o Alisson, vem o time do Botafogo, empurra a bola curta com o Emerson Negueba. Vai ser o ponteiro direito nesse segundo tempo da equipe da casa. Tava marcada a ponte, se fecha lá atrás, é bola recuada para Lucas Dias. Ele vai sozinho, passadas largas, botou a bola à frente com Toró. Toró escorou a bola para quem vier de trás para Baggio. Baggio pela direita, como um 20, Negueba devolve com Baggio, vai virar pro gol, virou, bateu pro gol, longe pela linha de fundo, Vladimir. Bem longe, né? A tentativa ali do Douglas Baggio. No arremate a bola foi para fora, até teve aplausos do torcedor, mas claro, poderia ter sido melhor para o Botafogo. 24 graus a temperatura em Ribeirão Preto nesse momento. Depois do jogo você tem o melhor pós-jogo do rádio do Brasil, apito final, com a marca publicitária de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre no Seara. Seara no Iga, atacado, Lava Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida, vem ver o jogo, vive a intensidade, Nova Light. Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro não, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Ei, Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Futebol Bandeirantes, 48 minutos decorridos. Do cronômetro decorrido, 3:19 de bola rolando no segundo tempo. Bola recuada aqui no campo defensivo da equipe da Ponte Preta. Everson vem pegar a bola, tem ladrão, tem Toró pra cima dele. Aciona o seu zagueiro pela esquerda, Nilson Júnior. Pega na bola, levanta a cabeça, vai despachar de pé da canhota, já coloca aqui no ataque. Vem já de primeiro tentando ligar para Iago Dias, melhor para a equipe do Botafogo. A Ponte ataca, você imagina, a esquerda do seu rádio, do seu dispositivo, como se fosse numa Jesus, atacando para o gol do Portão Monumental. Vem Negueba, levanta a bola, abre o compasso, fecha, Nilson Júnior bota essa bola para fora. Arremesso lateral que o próprio Negueba vai para a cobrança. Botafogo que está na chave mais equilibrada do Paulistão até aqui. Tá perdendo, tá vendo a sua situação ficar complicada em termos de classificação. Em termos de rebaixamento não, mas de classificação muito. Vem Negueba, domina na área, foi pro solo, o árbitro manda a seguir. Se joga no lance o Negueba, camisa 20, Vladir. Se jogou, né? Forçou a barra ali o Negueba, tentando ludibriar a arbitragem, não conseguiu. Vem mais Botafogo. Vem mais Botafogo. Jogo no segundo tempo vai ser quente. Botafogo apertando e a Ponte se defendendo. Pelo menos a que a gente vê no começo do jogo. Foi assim também na segunda metade do primeiro tempo, mas a Ponte no contragolpe conseguiu o segundo. E vem Botafogo, bola enfiada muito forte pro Emerson Negueba. Se for desse jeito aí, pode até os 50 minutos, Vladimir. É, ficar no ataque, mas sem levar perigo é o que tá aparecendo, pelo menos nesse comecinho. A posse de bola é da Ponte Preta. Macaca vai conquistando a segunda vitória no campeonato, a segunda fora de casa e a segunda por 2-0. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente reequilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes, marca. Timaço de Carlos Batista, Bandeirantes fechada com você, fechada com a verdade. 5:10, segundo tempo. Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, o placar é Campineiro. Ponte 2, Botafogo nada, Edu. Olha, na Vila, Santos 1, Corinthians 0, gol do João Smith a 22 minutos, 21:35, São Paulo e Água Santa. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quero saber do Gleger, como começa o segundo tempo e as mudanças nas equipes, Gleger. O Edson, né, saiu ali, entrou. O Castro até agora eu não entendi, né, cara, por que ele tinha saído do time, né, não houve ali uma explicação. Ele é bom jogador, acho que não tem muitas mudanças na equipe da Ponte. E o Botafogo tenta, né, tá perdendo 2-0, tem que fazer alguma coisa diferente aí. Então, mas eu ainda, a princípio, a Ponte está bem organizada, está bem postada.
controla o jogo, apesar desse âmbito do Botafogo que vai chegar, né, vai pressionar, vai jogar, vai partir para cima. Agora é a hora de novo daquela estratégia de explorar o contra-ataque para tentar matar o jogo. Cristina Fernandes está com a gente aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. José Furlan dizendo que era a senha. Só olha aí na tela, vai aparecer a senha para você, José Furlan. Daqui a pouco o sorteio do rádio portátil FM de faixa estendida. Falta para os caras. Vai tomando distância, Leandro Maciel na ponta direita. Só o Elvis na formação da barreira solitária. Tá atento o Pedro Rocha. É para bola o 10, Leandro Maciel levantou na marca do pênalti praticamente para subir, para afastar o Gé. Ajudando o setor defensivo da Macaca. Rebote cá aqui atrás para a equipe do Tricolor. Recuada a bola. João Carlos começa lá atrás. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibra a economia dos padrões de esporte. Acesse novalight.com.br. 6h58, 7 agora, 7 de bola rolando. Brigatti tá ali, tá suadão, Brigatti, hein? Também na Califórnia brasileira. Brigatão, se fosse possível, estaria tomando uma agora lá no Pinguim, onde Vladimir Catarino tem um cartão VIP. Cartão fidelidade. Já tá preenchido, já dá pra trocar. É posse de bola para a equipe da Ponte Preta, Roger. Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. Marcelo Pimentel fazendo ainda um comentário do árbitro. Esse árbitro apitou Corinthians e Novo Horizontino na rodada passada. É verdade, ele apitou na rodada passada e o site da Federação Paulista me enganou. Se você entrar lá no histórico dele desse ano, não tem nenhum jogo marcado para o Matheus Candançan. Então tá aí o Marcelo, obrigado pela informação, nosso produtor honorário, dizendo que o Gé melhorou, mas precisa aprender a se comportar. Tá falando do cartão que o Gé tomou, que o tira do jogo de sábado contra o São Paulo, 18 horas. No Moisés Lucarelli, jogo que a Bandeirantes vai transmitir para você. Bola com o Leandro Maciel pelo meio de campo, lá vem o Botafogo, solta essa bola para Chapo, já está no campo de ataque lá pelo setor esquerdo, usa a perna canhota, vem na interceptação, o Emerson Santos roubou, quero ver o contragolpe, vai passar na velocidade, Iago Dias não chega para ele a bola. Domina o time do Botafogo de Ribeirão, tem que roubar e encaixar um contragolpe. Se encaixar legal, Tigrão, para fazer 3-0, aí é fim de jogo, beijo na viúva, hein, Tigrão? Se fizer o terceiro, mata. E o Botafogo tá subindo todas as linhas. Eu não gosto desse expediente de muito recuo, só que a ponta tá bem postada, né? Ou seja, tá todo mundo correndo muito para marcar. E o Botafogo corre sim o risco de tomar o terceiro no contra-ataque, mas pressiona muito a Ponte nesse momento. A Ponte vai sendo pressionada, 53:51. No cronômetro corrido, 8:52 o segundo tempo. Sicredi, do Segura Consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Chamou, falou. Não sei se o Gleger vai concordar comigo. Mas o que está marcando e o que está dando de consistência, de segurança e de proteção à zaga da Ponte, esse Emerson Santos, que não tem muita bola assim para armar, para evoluir com ela, mas a marcação dele é um negócio que chama atenção, fazendo de novo uma grande partida no quesito contenção, muito bem no jogo. Concordo 100%. Aliás, eu concordo também quando você diz que, né, às vezes falta até um pouco de qualidade, né, Tigrão, mas na marcação, no posicionamento, no fechamento de linha, tá muito bem o Emerson. Abraçando aqui o Jonatas, tá acompanhando a gente, dizendo que a Ponte vai fazer mais um. O Barbosa, Ponte, a galera dá vibração. Muda. E a Macaca vai mexer por atacado, aquela hora que o narrador adora e a borracha canta solta, Vladimir. Gabriel Novaes e Ramon Carvalho em campo nos lugares de Gé e Felipinho. Gabriel Novaes tem 24 anos, é revelado pelo São Paulo, passou por Red Bull Bragantino, futebol espanhol, estava na equipe do Goiás, entrando no lugar do Gé. Gabriel tem a 19 e o Ramon Carvalho com a 21, entrando no lugar do Felipinho. Marca do quinzenal, 8h15, hora esportiva do Brasil. E aí, Tigrão, começa com você, alterações na Ponte. Ao Gé para poupar aí a questão de não ser expulso, né? Ele tá fora do próximo jogo, mas se ele toma um vermelho agora aí muito cedo, e é um cara meio destemperado, ele pode botar tudo a perder, a Ponte com um jogador a menos. Então, vamos ver como é que começa a partida aí. O Gabriel Navarro, que tem uma base muito boa. E o Felipinho, acho que cansou. Acho que está desgastado. Espero que não seja nada no quesito contusão, voltado para contusão. E vem o Ramon Carvalho aí, acho que aí altera muito pouco.
Ramon Carvalho, que é quase que um titular nessa equipe da Ponte, né, Gleger? Ele vai entrar muito à vontade no segundo tempo. Ah, não tenha dúvida. E ele é bom jogador, né? Ele é um jogador que fecha bem a linha, que tem um bom passe, apesar de achar que até a característica dele com o Felipinho não é parecida. Mas ele cumpre ali a mesma função, não vai mudar absolutamente nada e acerta o Brigatti, em tirar o Gé, né? Até para que ele possa oxigenar e também já ir vendo as opções que ele vai ter para o próximo jogo. Bola recuada pelo Ramon Carvalho no perigo, rasga a zaga, Ponte Preta tira dali, cai pelo setor esquerdo, Iago Dias pega na bola, empurra, Alisson puxa por trás, Digo, é falta para a equipe da Ponte bater lado esquerdo do campo defensivo, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11:50, segundo tempo. Ponte na frente, 2 para Macaca, 0 para o Pantera, Edu Pinheiro. Finalzinho, primeiro tempo na Vila, Santos 1, Corinthians 0 e no Mineiro o América vence 2-0 Uberlândia. Bandeirantes, conosco Germânica Volkswagen, dirija seu Volkswagen 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br. Bola com o Nilson Júnior, recua para o goleiro da Ponte, Pedro Rocha, Ponte inteira de preto com a faixa branca no peito, o Botafogo inteiro de branco com a faixa alá São Paulo, em vermelho e preto no peito, vem com ela dominada aqui pelo setor defensivo direito, Alisson, toca a bola lateralmente para Lucas Dias, atropelado pelo Elvis, falta, o Elvis não gosta, mais em cima, Gandansan marcou falta para os caras bater, já foi batida para até o João Carlos, vem João Carlos, Ponte Preta. Galeguinho, João Carlos abre a bola pelo setor esquerdo, Chapo domina, recolhe e solta para Matheus Barbosa, levanta a cabeça, ex-Guarani, ele abre a bola com Lucas Dias, vai tocar na bola de perna direita, o capitão dos caras, vai fazer reversão na ponta esquerda, soltou para Toró, o toque de cabeça acontece, vem aqui atrás para Castro, com tranquilidade na sobra, o último homem da Ponte sai jogando pela direita, bate na bola João Gabriel, vem com ela dominada, o time do Botafogo aperta a saída, Emerson Santos é acionado, a bola tocada atrás para o Castro com João Gabriel, fica acuada a Ponte Preta até perder a bola, perdeu para Leandro Maciel, lá pelo setor esquerdo, bola com Jean Vitor, tabelou, entregou para Matheus Barbosa, botou na boca do gol, mergulho, o zagueiro da de Carrinho, botando para fora, escanteio. Antes que chegasse o Douglas Baggio, chega a defensiva da Ponte. Tira, Nilson Júnior, bota pra fora, Vladimir. Até porque tava esperando lá dentro da área o Douglas Borges, né? Aliás, Douglas Baggio, que chegada importante do Nilson Júnior. Escanteio pro Botafogo na direita, Roger. Escanteio, guarda-chuva aberto aí, Pedro Rocha. Pedrão, tô com você nessa, Pedrão. Daqui pra lá, gol da direita. Vai pra jogada ensaiada, Leandro Maciel encostou, o Alisson vai levantar, levantou em cima do Iago Dias. Bloqueia bem, a bola vai pra fora. É bola pra equipe do Botafogo bater. Quer ganhar o rádio portátil FM faixa estendida? Entre no YouTube da Rádio Bandeirantes e confira os dados para participar da promoção. Acompanhe essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Confira os dados da promoção na tela do YouTube. Mande seu nome completo mais CPF para o WhatsApp que está na tela do YouTube para participar. 14h30, quando bloqueou o Iago Dias, tocou com a mão, o árbitro marcou falta. É uma falta que leva perigo contra o gol do Pedrão, hein, Vladir? É perigosíssima, né? O Iago Dias acabou tocando ali com o braço na bola. Oportunidade, Matheus Barbosa tá por ali, também está o Leandro Maciel. Vai Jean Vitor para a cobrança. Jean Vitor, meia dúzia, o 10, Leandro Maciel também, bico direito, grande área. Autoriza Candansan, é bola muito perigosa. 2 na barreira, marca de 15 minutos. Gabriel Ribeiro marcando comigo. É o lateral esquerdo, Jean Vitor partiu, levantou. Subiu lá no segundo pau para tirar o Nilson Júnior. Volta o rebote para os caras, o chutaço pro gol. Aí pegou muito embaixo. O árbitro já está com o bração levantado, já tinha alguma coisa de irregularidade. O famoso perigo de gol e a bola para a equipe da Ponte. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, segundo tempo. Santa Cruz em Ribeirão Preto, Paulistão comendo solto e a Bandeirantes informa pra você, 2 pra Ponte, 0 pro Botafogo, Edu. Olha, agora intervalo em Santos 1, Corinthians 0, jogo na Vila, o gol foi do João Smith de cabeça após escanteio de Otero. Bandeirantes de Márcio de Carlos Batista, fechado com você, fechado com a verdade. Amanhã tem o Guarani jogando, o Leandro Bolis vai transmitir, tá registrado 9h30 da noite. Guarani Interclássico Regional aqui na Bandeirantes. Tenta a Ponte, Alves tentou levantar pelo lado esquerdo buscando o Gabriel Risso. Aí depois houve um encontrão um pouco mais forte.
entrou feio, o Iago Dias derruba o seu adversário, ganha cartão amarelo, Vladimir. Foi com o rosto, né? Acabou acertando o rosto ali do jogador, o Negueba. E por isso o Iago Dias está amarelado. Segundo cartão amarelo da Ponte Preta, Iago Dias, camisa 11, Roger. Tigrão, e o jogo? Você comenta, 16 passados, 2-0, a Ponte vai segurando o placar em Ribeirão Preto. E vai segurando bem, eu esperava um pouco mais de pressão do Botafogo, mas o posicionamento defensivo da Ponte é muito bom, só não pode dar essas bobeiras que deu o João Gabriel, perdeu uma bola ali, olha, quase que gol de zagueiro essa do Nilson Júnior, aliás, muito bom zagueiro, hein, canhoto, zagueirão canhoto, sai jogando, cabeça erguida. Uma aposta aí do João Brigatti, que trabalhou com ele lá no Sampaio Correia. Então, a Ponte está com o jogo absolutamente controlado. Botafogo com imensas dificuldades para penetrar. A Ponte marcando com linhas baixas. Aí vai sair jogando, tá todo mundo saindo. O João Gabriel perdeu a bola, o Botafogo poderia ter feito o gol. E se faz um agora, é complicado demais. Por que é complicado? Porque o time que faz o gol em casa, perdendo 2-0 com tempo para reagir, ele acaba crescendo no bafo da galera. A Ponte ia dando uma bobeira grande aí com o João Gabriel. Felizmente, o Nilson salvou a lavoura. Este é o Tigrão falando com a gente na marca de 17 minutos. Tá 2-0 para a Ponte. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Uma sequência de possíveis faltas no ataque do Botafogo, que o Candançan não marcou. Muita reclamação do torcedor do Botafogo. Para sorte da Ponte, segue lá a pelota, hein, Vladimir? A primeira foi falta, ele deu vantagem, né? E depois, na sequência, a chegada do Emerson Santos, o árbitro não viu como falta, mas a posse de bola segue com o time do Botafogo. 24 graus a temperatura nesse momento em Ribeirão Preto, a terra do chopp. E aqui na Bandeirantes, todas as informações para você. Todas as informações do Campeonato Paulista. Sábado já vai se preparando contra o São Paulo, 18 horas, Ponte Preta e São Paulo no Moisés Lucarelli. Vai estar cheio, majestoso. A Ponte fazendo grande campanha até aqui. E vem os caras, vem com o Leandro Maciel lá pelo setor esquerdo, abre a bola na ponta esquerda. Toró pega na bola, faz o break, aparece um pouco mais atrás, Jean Vitor domina, vai pra cima. Atenção, protege da marcação do seu contrário. É o Chapo por ali, entrega pelo setor esquerdo, Jean Vitor apareceu, rolou a bola no campo de ataque, corta o zagueiro. Tirou o Castro, rebote vai voltar para Nega Véia, rifa a bola. Último homem lá atrás é Lucas Dias, camisa número 3. Você ligado no futebol da Bandeirantes, essa informação é legal. A única vitória da Ponte até então no Campeonato Paulista tinha sido como mandante pela 4ª rodada quando fez 2-0 na Portuguesa. Volta a vencer na 6ª rodada, tá vencendo fora de casa. E como disse o Tigrão, hein, Glegger? Tá bem sólida a Ponte em campo, tá segurando o placar até agora. 19 minutos de bola rolando, bola é aberta pela direita, vem os caras, vem com camisa 20, Emerson Negueba. Ele entrou para dar mais velocidade, mas está muito preso aqui no setor direito. Tanto que o time do Botafogo já inverte por lá. Vem com o Jean Vitor, fecha na marcação. João Gabriel mete a bola para fora, jovem valor da Ponte Preta, 18 anos até aqui. Tá segurando o Rojão, tá segurando a peteca. Eu olho aqui, vejo o João Brigatti, volta para o banco, conversa com seus auxiliares. Está questionando alguma coisa, já fez algumas mudanças. Vamos ficar de olho no comportamento do técnico da Ponte. Ele é inquieto, né, Roger? Ele não para. Inquieto. Ele exatamente, exatamente. Vem, Negueba. Quase deixou a bola escapulir, vai pra cima. O Emerson Santos vem na cobertura por baixo no carrinho, bota essa bola pra fora. Arremesso lateral na ponta direita, favorecendo a equipe da casa. Sicredi, do Segura Consórcio. Do cartão à carteira digital não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Marca pontual de 20 minutos. Comigo, Gabriel Pereira, Lucas Pessoa no YouTube. No comando da Central Técnica, Gil Kleber. Eu vou girar para você o tempo e o placar do jogo, porque na Bandeirantes é assim. Essa corneta fantástica, essa corneta histórica do rádio brasileiro. 20 minutos, segundo tempo. Ponte 2, Botafogo 0, Edu Pinheiro. Intervalo, Santos 1, Corinthians 0, 21h35, São Paulo e Água Santa, 21h30, Flamengo e Botafogo. Bandeirantes anunciando para amanhã, Polis narra Guarani Inter de Limeira, 21h30 tem sequência, a 6ª rodada do Campeonato Paulista em sua primeira fase. Em Ponte, aberta a bola para João Gabriel. O João tá naquela coisa do riscão no chão, né? Ele vê o risco do meio de campo, o Glegger, ele volta a bola, ele toca para alguém, o menino não tá passando.
Tá cumprindo um papel mais defensivo nesse momento, Gleger. Tá, e é importante isso, né, o Roger? Ele estava ali cumprindo a primeira função de um lateral, que é defender. Mas a ponta tá jogando com 3 zagueiros. Mas por que não fechar em alguns momentos uma linha de 5? Por que não? Tá muito bem o menino, tô gostando. Primeiro jogo, né? Personalidade. Primeiro tempo ali oscilou um pouquinho, mas segundo tempo melhorou, tá muito bem no jogo, menino. Foi só falar, ele se arriscou lá frente e sofreu uma falta. Falta para a equipe da Ponte, já foi batida, a bola recuada até o Luiz Raquim, jogador da Bolívia, jogador da seleção boliviana, inclusive. Acionou o Pedro Rocha, tocou para Luiz Raquim, sai para o jogo, chamou, falou. No último ataque do Botafogo aí, a bola bateu 2 vezes no braço do Nilson Júnior. E aí o VAR foi consultado, o juiz pediu para esperar um pouquinho antes que o Botafogo batesse o lateral, mas acertaram os homens da arbitragem, tanto de campo quanto eletrônica. Sabe por quê? Porque nas 2 oportunidades, os braços estavam na frente do tórax. Consequentemente, foi algo acidental e que não mudou, não aumentou o perímetro do corpo. Essa é a interpretação. Roçou a bola nos 2 braços, mas ambos colados. Andou bem a arbitragem. Se é um cara que não está aplicando legal, podia embarcar nessa e dar pênalti para o Botafogo. Mas não foi pênalti, andou bem a arbitragem. Boa, Tigrão! Boa, Tigrão! Já estamos no último quarto de partida. Já passamos a metade do segundo tempo. Tá 2-0 para a equipe da Ponte. Placar do primeiro tempo. Iago Dias e o Gé marcaram um placar que é importante demais para a Ponte. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 23 minutos de bola rolando, a Ponte aperta a marcação. Jean Victor lá pelo setor esquerdo, é obrigado a rifar a bola aqui atrás para Lucas Dias. Rifar não, tocar a bola. Ele vem lateralmente tocando a bola com o Alisson. Volta com o capitão Lucas Dias, soltou pelo meio de campo, faz a finta. Emerson Negueba abriu o setor direito do campo, vai passar pedindo o setor direito do campo lateral, que é o Alisson. O Alisson com o Negueba, ele deixou o braço, o jogador de frente, Toró, deixou o braço, derrubou o jogador da Ponte, o árbitro deixou seguir. Limpa o lance, setor intermediário, Leandro Maciel colocou na confusão, tira como pôde o zagueiro da Ponte, coloca essa bola para fora e ficou caído. Atleta Ponte Pretano caído porque realmente houve um encontrão para cima do Emerson Santos, Vladimir. Houve um choque sim mais forte ali, né? Não teve maldade, foi proteger ali para dominar a bola, mas acabou acertando o Emerson Santos, ficou caído o volante Ponte Pretano. Roger. O detalhe, o Tigrão, é que o Botafogo começou essa rodada com uma melhor defesa da competição, com apenas 2 gols sofridos em 5 partidas. Quer dizer, ele tinha sofrido 2 gols em 5 jogos. No único jogo contra a Ponte, toma 2 gols. Quer dizer, verdade. Foi muito letal a equipe da Ponte Preta no primeiro tempo. Objetiva, né? Não criou muito, mas quando chegou, fez. E eu vou dizer pro seu negócio, ia dar uma confusão esse lance aí se o Botafogo faz o gol, hein? Porque o Toró deixou o braço intencionalmente no Emerson Santos. Derrubou o jogador da Ponte, o Cancian não deu a falta. E se sai o gol, o VAR chama, porque esse é lance de VAR. Ó, na origem teve uma falta, provavelmente ia dar confusão. Só que como não aconteceu nada, acaba ficando, de certa forma, minimizado o erro da arbitragem de campo. Tigrão sempre em cima do lance. Estamos com 24, quase 25, tá 2-0 para Ponte. Tem que encaixar um contragolpe, Ponte. Não adianta roubar, tem que encaixar um contragolpe legal para matar o jogo, fazer o terceiro gol. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. É o camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. No solo, Emerson Santos. Ele junto com o Douglas Baggio, os dois se enroscaram, os dois ficaram sentindo. Vai tomar cartão o Emerson Santos, eu acho que é o terceiro, hein? E vai sair, né? O Emerson Santos vai sair, daqui a pouco o Leonaldi vai entrar. Não tá mais pro Emerson Santos, toma o cartão amarelo e não estava pendurado, né? Apenas o Matheus Silva agora está pendurado, além do Gé. Ô Vladimir. Oi. Você que é o nosso especialista em leitura labial, você percebeu o que o Emerson falou, não? Não deu para perceber, ô Gleger, por favor. O árbitro falou, levanta, ele falou assim, não, eu estou morto. Exatamente, e por isso saiu, né? Leonaldi, camisa 5, tá em campo no lugar do Emerson Santos, 8 da Ponte, que recebeu o cartão amarelo. E ele falou mais uma palavra, eu fiz a leitura aqui. Fale. Levanta. Ele sabia já o apelido do juiz.
Não, eu estou morto. Baralho. É o apelido do juiz. Juiz que é engenheiro, hein? Com essa idade aí o cara já é árbitro de futebol e engenheiro. Deve ter feito 2 faculdades ao mesmo tempo. É um prodígio. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Quando aqui tem tiro de meta para bater o goleiro Pedro Rocha da Ponte Preta. 26 e 20, segundo tempo. Santa Cruz em Ribeirão Preto. Ponte 2, Botafogo 0, Edu Pinheiro. Na Vila ainda, intervalo, Santos 1, Corinthians 0. No Mineiro Independência segue América 2, Uberlândia 0. E pelo Paulistão tem 21 e 35, São Paulo e Água Santa. Alô, meu amigo Olívio. Alô, Olívio Filho. Estão acompanhando a gente no interiorzão de São Paulo, em qualquer parte desse interior. Eles andam mais do que notícia ruim. Eu não sei exatamente onde estão, mas estão com a Bandeirantes. Obrigado pelos elogios, a deferência, a nossa transmissão. Obrigado, Olívio. Obrigado, Olívio Filho. Grande abraço para vocês. Aqui a Ponte está vencendo por 2-0. A Ponte está conquistando a vice-liderança por enquanto no seu grupo. E vem Macaca. Iago Dias ajeitou para bater pro gol. Bateu em cima da zaga tricolor. Rebote cai pelo setor esquerdo. Se atrapalha com ela, Gabriel Risso. Deixa a bola sair. Ele foi o zagueiro dele mesmo, hein, Vladimir Catarino? Ele estava impedido, né? Ele percebeu que estava impedido, não tentou fazer nada diferente, não. Nesse lance, o Gabriel Risso, lateral da Ponte. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem aí 2 alterações de Paulo Gomes na equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Técnico português Paulo Gomes, que cumpriu suspensão na rodada passada, após ser expulso contra o Santo André de Juraci Catarino, e está de volta. O capitão Fábio Santos também cumpriu suspensão e está de volta. São, teoricamente, os 2 reforços para o jogo de hoje contra a Ponte Preta. Diga, Vlad. Entraram em campo camisa 16, né? O Patrick Bray entrou no lugar do Jean Vitor. Sai Jean Vitor, entra Patrick Bray. E saiu o Leandro Maciel com a 10 para a entrada do Thales. Thales 22 entrou no lugar do Leandro Maciel. E o Patrick Bray 16 entrou no lugar do Jean Victor. Patrick Bray é o famoso trava-língua para o narrador, né? Patrick Bray. Vamos só de Patrick por enquanto. Estamos com 28 e 24 de bola rolando no segundo tempo. Esse é o futebol da Bandeirantes. A Ponte está vencendo. Vitória importante da Ponte Preta. E o tempo vai passando. Ajuda a Macaca nesse momento. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibra economia nos padrões de esporte. Acesse novalight.com.br. Tá terminando o tempo para você participar da nossa promoção. Valendo o sorteio de um radinho FM faixa estendida. Quer ganhar um? Entre no YouTube da Rádio Bandeirantes. Confira os dados para participar da promoção. Acompanhe essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Confira os dados da promoção na tela do YouTube. Mande seu nome completo mais CPF para o WhatsApp que está aparecendo na tela. E boa sorte! O sorteio é já, hein, Eduzão? Em alguns minutinhos a bola é sua para o sorteio do radinho, Edu. É, exatamente. Estou consultando aqui o departamento de criação. Já nós vamos divulgar aqui o vencedor. Nossa Cidinha daqui a pouco na orientação com o nosso Edu Pinheiro. Já o sorteio para você. Bola com Lucas Dias, capitão da equipe do Botafogo. Aciona o João Carlos lá atrás. Goleirão que tomou um frangão no primeiro tempo. No primeiro gol de Iago Dias na marca de 2 minutos. Foi um chutaço, mas ele confiou que a bola ia ser cruzada. Quando ele viu que a bola veio para cima dele, foi com a famosa mão de alface e tomou um piruzão. A Ponte não quer nem saber, agradeceu o obrigado. E por falar em agradecer, a gente sempre agradece o freguês, né? A Ponte tá agradecendo o Botafogo. Que freguesia essa, Vladimir? 10 anos que a Ponte não sabe o que é perder no estádio Santa Cruz pro Botafogo jogando pelo Campeonato Paulista. É que continue assim, né? Vem mais Ponte. Vem Macaca, domina pela ponta esquerda, Iago Dias vai pra infiltração. Quando ele matou na perna da esquerda, a bola escapuliu, foi direto pra fora, tiro de meta, Vladimir. É, quando dominou, né, pra livrar ali do zagueiro, a bola correu demais, ultrapassou a linha de fundo, é tiro de meta pro Botafogo. Pois não. Bola do Elvis, que lance lindo do Elvis, hein? Ele dá o chapéu, antes que a bola caia, ele ergue a cabeça, não deixa ela cair no chão. E põe na boca do gol Iago Dias, que matou de canela, né? Foi mal, tá muito bem no jogo, fez um golaço, apesar da falha do João Carlos. O chute foi muito bonito, mas a jogada do Elvis não é pra qualquer um, né? O cara não tem mais aquela mobilidade, a cintura tá um pouco grossa. Ele deu o giro, deu a toca
já virou o corpo, viu o Iago entrando e antes que a bola caísse ele enfiou de colher, com açúcar. E o Iago, infelizmente, não teve o domínio. Olha essa de novo. Senão a Ponte poderia ter feito o terceiro. Tá em impedimento. Gabriel Novaes está em impedimento depois de um grande lance da Ponte Preta. A Ponte vai achando os espaços através, principalmente, do seu maestro Elvis, que agora lançou de perna da direita. Lá pela ponta, o Gabriel Novaes estava em completo impedimento. E a gente vê o Gabriel Novaes com a camisa que o Gé usou na última temporada, 19. Não parece o mesmo jogador ou não? Parece, só tem mais explosão. O Jetta com a carroceria um pouquinho maior, mas já esteve maior a carroceria dele. Muda. A carroceria guarda baixa. Guarda baixa. Dirija São seu parecidos. Volks. Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024, Polo, Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br. Vladimir. Entrou o Dodô com a 7, saiu Iago Dias. Última mudança na Ponte, Dodô 7 no lugar do 11, Iago Dias, e agora tem falta para o Botafogo. Candidato a craque do jogo da Bandeirantes, Iago Dias sai. Vem aí o Dodô. Dodô, camisa 7. É falta pro Botafogo, levantada a bola da esquerda para a direita, encaixa firme o goleiro, Vladimir. Não teve trabalho nenhum ali o Pedro Rocha para fazer a defesa, ficou com a bola o goleirão da Ponte. Tempo, passa a bola, rola a Bandeirantes, marca. 32, segundo tempo. Santa Cruz em Ribeirão Preto. Botafogo 0, Ponte Preta 2, Edu Pinheiro. E começa agora o segundo tempo na Vila de Santos 1, Corinthians 0. E tem mais ainda pelo Paulistão hoje. Tem jogo, por exemplo, olha, São Bernardo e Portuguesa é 21h30. Atleta da Ponte caído. E parece que vai solicitar, o Leonardo caído, solicitar atendimento médico para o camisa 5 da Macaca. Você sabe por que goleiro não come nuggets? Que é feito de frango, né? Vai que acostuma, né? Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. Esse até goleiro come. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e no Mega Loja em Sorocaba. Mas tem outras estratégias, viu, Roger e Tigrão? Que às vezes é melhor você comer nuggets, comer filé de frango, do que comer frango dentro do jogo. Então você já come antes, para não fazer dentro do campo. Ô Tigrão, chega uma mensagem legal aqui para mim, João Lucas Dionísio, dizendo: Roger, você narra muito, dá sorte para nós. Fala pro Tiger que eu e meu pai, Francisco, somos fã dele. Nos encontramos no casamento do Lupe. João Lucas, grande jornalista aí, Ponte Pretano, tá mandando um abraço para você, Tigrão. Grande menino, grande profissional, o pai dele uma simpatia. Me lembro perfeitamente, eu estava lá tomando discretamente um suco de cevada. Sei. E no casamento do Lupe, aliás, estava bem geladinha. E foi uma delícia o bate-papo com o João Lucas e com o pai dele. Muito legal, um abraço para eles. Muito obrigado pelas palavras. E vem Macaca, bola pela ponta direita. Rolou lá pelo setor esquerdo, Ramon Carvalho. Tirou do goleiro, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Ramon Carvalho, camisa 21. Ramonzinho, Ramon Carvalho, ele não perdoa. Ramon Carvalho marca, mata o Botafogo, mata a Pantera. Deixa a Pantera caída no chão no estádio Santa Cruz e faz a festa da pátria Ponte Pretana na marca de 35 minutos. Contragolpe pelo setor direito, arranca a Ponte Preta, a virada veio precisa do Gabriel Novaes, encontrou o Ramon Carvalho no segundo pau, o goleiro sai, João Carlos, ele bate por cima, a bola vai mansamente morrer no fundo do gol. E por lá, se precisasse, tinha um apoio também. Já estava todo mundo na ponte para colocar essa bola para dentro.
sem ter perigo, mas ela entrou, foi dele, Ramon Carvalho faz o terceiro gol. Gol que está sendo revisado pelo VAR, mas vai confirmar. Candanção ouvindo o árbitro de VAR, o Adriano de Assis Miranda, Ponte 3, Botafogo nada. O que vale é o detalhe, conta aí Vladimir. O Ramon Carvalho roubou a bola no meio campo, né? O Botafogo partia pro ataque, ele roubou a bola, fez o lançamento pro Gabriel Novaes, que na corrida, na velocidade, devolveu para ele. Teve calma e tranquilidade o Ramon para bater no contrapé do goleiro João Carlos, mandar para o fundo das redes. O gol é validado. A Ponte goleia. 3-0 já é goleada. A Macaca amplia no Santa Cruz. Roger. 3-0 para a Ponte, passeando em Ribeirão Preto. A Macaca. A freguesia aumenta do Botafogo. Há mais de 10 anos não sabe que é ganhar da Ponte pelo Paulistão, jogando no estádio Santa Cruz. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e do fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E cabe mais em Ponte Preta. Domina pelo meio de campo. Domina Dodô. Atenção, vira lateralmente soltando para cá Ramon Carvalho. Abre lateralmente para Castro. Do campo defensivo já está no campo de ataque para João Gabriel. Volta a bola lá no campo defensivo. A Ponte trabalha na sua cozinha, pois não, Vlad. Você lembra que no começo da transmissão a tia do Ramon Carvalho mandou mensagem aí no nosso chat, né? Deu sorte a participação dela, a tia do Ramonzinho. Ramon Carvalho marca o terceiro gol da Macaca. E foi para ela o Ramonzinho, foi para a família do Ramon Carvalho em Limeira acompanhando a gente. 3-0 para Ponte, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. A noite é alvinegra, a noite é alvinegra. 37,5 segundo tempo no Santa Cruz. Ponte 1, 2, 3, Botinha 0, Edu. Olha, o último gol do Ramon Carvalho foi entre o 15 em Piracicaba, Série A2, 25 de março, há quase um ano. Era a semifinal, foi o jogo lá que praticamente deu acesso para a Ponte, né? 3-0 lá, o Ramon Carvalho fez o gol. Olha, na Vila é o seguinte, em segundo tempo, Santos 1, Corinthians 0. Bandeirantes, timaço de Carlos Batista, Roger. abraçando você, pois não. Primeiro, Vlad. Público, vamos ao público do jogo. Público pagante. 3.923, 3.923, não pagaram 311, público total 4.234 e uma renda de R$ 97.565. Bem abaixo da média do Botafogo, nesse momento que é de 8.630, vai derrubar a média do Botafogo. Aqui falta pra Ponte, já os comentaristas falam, vai Elvis pra cobrança, 38 minutos, mais um Elvis, mais um pra ser 4-0, pra ser a goleada clássica, é da ponta direita, atenção, tá livre, hein? Dodô tá livrinho, sem marcação aqui na ponta esquerda. Vamos ver se o Elvis vai fazer jogada ensaiada. Não, coloca na área, parte e levanta no segundo pau. A zaga do Botafogo vem pra tirar, tira dali. Ajudando lá atrás o Douglas Baggio, recua até o chapa na bola e levanta, tira o perigo dali. Essa bola saiu, é bola pro Botafogo? Não, bola pra Ponte. Aqui na risca divisória é bola pra equipe da Macaca bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Para o Ciro Viana, para a Patrícia, para o Gustavo Mendonça, o Eberson Santana, Edna Mariano, para o Robson Barcelos, para a Cleusa, para o Carlos Barbosa, para toda essa galera. Os comentaristas falam, primeiro quem chamou? Eu. Vamos lá. Quero destacar 3 fatos no terceiro gol da Ponte. Primeiro, a jogada monumental do Ramon Carvalho. Rouba, toca e sai em velocidade para receber no ponto futuro. Ele toca a bola pro Gabriel Navarro. E aí, quando ele se projeta, recebe uma assistência de luxo do Gabriel. E tem a calma para cavar. Só que tem um detalhe importantíssimo aí. O Dodô já fez isso no segundo gol da Ponte contra a Portuguesa. Quando ele vê que vem o cruzamento para o lado esquerdo ou para o meio da área, ele sai ao encontro da bola, atacando a bola, sai da marcação para receber e leva a marcação com ele. O Ramon Carvalho recebe sozinho, muito inteligente o Dodô quando puxa a marcação e deixa o Ramon Carvalho, que teve muita calma e cavou por cima do goleiro. E aí, depois de ter sido brilhante, atraindo a marcação, quase que o Dodô botou tudo a perder, como diria Tim Maia. Por quê? Porque a bola ia entrar de qualquer jeito. E ele vai ainda dar uma empurrada nela. Ela tinha entrado 2 dedos inteira, 2 dedos. E ele estava impedido.
Se ela tá 2 dedos para trás, o gol teria sido anulado. Então, quando for assim que já tá dentro, deixa ficar dentro, que é mais gostoso, porra. Não vai tentar botar seu nome na súmula. E é isso que o VAR tava checando. Mas, felizmente, quando ele toca, a bola está um pouquinho, só um pouquinho, inteira, para dentro do gol. Então ele foi brilhante quando puxou a marcação e foi imprudente quando poderia ter anulado o gol da Ponte. Falou o Tigrão para Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Ô Tigrão, manda um chimichurri pra galera aí, em plena jornada esportiva. Quebra um pouco esse tabu. Ah, é ao vivo? É ao vivo. Chimichurri! Chimichurri, tudo vai bem com o chimichurri do Aroma das Ervas. 41, vem Botafogo, bola forte demais, lançada para o Toró. Sai em tiro de meta para bater o goleirão Pedro Rocha. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 41, segundo tempo. Em Ribeirão Preto, Ponte 3, Botafogo 0, Edu Pinheiro. É o seguinte, a Ponte nesse momento segunda colocada no grupo B com 9 pontos, Palmeiras tem 10, um jogo a menos, a Ponte 9, Água Santa 7 vai jogar, o Guarani joga amanhã, tem 4 e próximo jogo é sábado de Carnaval, 6 da tarde, majestoso, Ponte e São Paulo. E daqui a pouquinho, antes do jogo terminar, vai sair o vencedor do rádio. Bandeirantes. Daqui a pouco sorteio pra galera que nos acompanhou, especialmente pelo YouTube. Quem tava no radinho foi lá, deu uma paquerada no YouTube, ele já pegou lá o telefone, o WhatsApp que tava lá. Já mandou também, tá concorrendo, quem será que vai ganhar? E vem os caras, hein? Bola à frente, lançada forte para Thales. Tirou a zaga da Ponte, muito sólida a Ponte. Botafogo nesse momento entregue, 3-0 pra Ponte. Tem falta o time do Botafogo, Leonardo pegou forte agora o seu adversário. Falta para a equipe do Botafogo bater um dos raros momentos nessa segunda etapa, nesse momento, para a equipe do Botafogo. Novos frangos crocantes da Seara. Muito suculento e irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara encontra no Iga, Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Negueba, ponta direita, vem tricolor, puxou na perna canhota, pode bater pro gol, bate travado, junto com o Gabriel Risso, rebote voltou para a Pantera, vem por baixo a marcação, vem bem Dodô, vem na roubada, deixou a bola para Ramon Carvalho, soltou bolão, lá pela ponta direita, Gabriel Novaes vem dominando pela ponte, prende no campo de ataque, faz a inversão para Elvis, soca mal a inversão, olhou pro gramado, deu uma desculpinha ali do solo do gramado, dessa vez passa, garoto, diga Vlad. Só pra dizer que a Ponte neste momento tem o melhor ataque do Campeonato Paulista com 10 gols marcados. E Roger, Oi. O Edu falou aí porque o jogo não acabou ainda, ele tá correto, mas acabando esse jogo, a Ponte terá 2 jogos a mais que o Palmeiras, que não jogou no final de semana porque estava decidindo a Supercopa do Brasil, né? Olha lá, estão traçando as linhas agora. Mas não tava, né, Tigrão? Não tava impedido, não. É bem discutido. Só que quando ele toca, a bola tá dentro, né? Então, se o VAR dá impedimento dele, se interpreta as linhas diferentes e errar, porque quando ele toca, a bola tá dentro. Então, o Palmeiras decidiu com o São Paulo. Aí, a Supercopa, no domingo, não jogou. E nessa rodada não jogou ainda. Pois é, 2 a menos. A Ponte chega a 9 pontos. A Ponte tem os 12 pontos como primeiro objetivo. Vai ficando a 3 pontos de assegurar a manutenção da Série A1, primeiro objetivo da Ponte. 44 minutos, escanteio para o Botafogo, Vladimir Catarino. No corte feito ali pelo Nilson Júnior, colocou a bola pela linha de fundo, escanteio. Vai para as últimas tentativas. Douglas Baggio vem na cobrança. Douglas Baggio vai para a cobrança. Daqui para lá, gol da direita, parte, levanta, que perigo. Sobrou ali o rebote, o giro de bicicleta. Tira a zaga da Ponte na tentativa do Alexandro Vladimir. No primeiro tempo, a bicicleta dele não saiu. Agora saiu um pouco mais bonitinha. Mas a defesa da Ponte fez o corte. Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Insiste o Botafogo. Vem a bola dentro da grande
grande área. Emerson Negueba tenta pra lá, pra cá, vira, gira. Thales, quando foi bater, foi desarmado. Tira por ali, afasta o Ramon Carvalho, mete pra fora, escanteio. Agora uma pressão do Botafogo, escanteio pros caras, Vladimir. Mas que disposição dessa defesa da Ponte, né? Parece até final de campeonato. Corte do Ramon, mandou a bola pela linha de fundo. Mais um escanteio Botafogo, Roger. Mais um escanteio para o Botafogo, alô Ciro Viana. Ciro Viana dizendo o seguinte: se prepare, Real Madrid, você é demais, Ciro, obrigado. Tá aqui no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais 5. Mais 5 minutos, hein? Vamos até 50, autoriza Matheus Candançan, marca de 45, parte o levantamento do escanteio, vem na confusão, subiu a zaga alvinegra para tirar Castro, afasta ali, entrou bem no segundo tempo. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, feitos 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontra a linha completa de frangos crocantes Seara, Boiga Atacado em Campinas, Santa Bárbara, divisa com Americana e Sorocaba. 46, Gleger Zorzin. 4 por jogar no estádio Santa Cruz. Que apresentação de garra da Macaca. Olha a que ponte vem aí, vai pelo setor esquerdo. Não tem impedimento. Dodô vai para infiltração. Pintou o quarto. Ele tinha vários lugares para bater, para chutar. Tocou em cima do único marcador que ele tinha, Vladimir. Ele tentou o Elvis, ele até sinalizou: Elvis, é pra você, mas a bola foi interceptada no meio do caminho. Olha o Botafogo. Olha o Botafogo, dominou de frente pro gol. Thales chutou pro gol. Que bomba, hein? Pra fora pela linha de fundo, essa aí não volta mais em tiro de meta para o Pedro Rocha. Ele tinha a chance de fazer o primeiro gol do Botafogo, mas desperdiçou. Pois não, Gleger, mais importante te ouvir. Assim, o jogo já tá acabado, né? Faltam poucos minutos aí para terminar, a ponta 3-0. E assim, vale ressaltar uma coisa que o Tigrão tá falando desde o início do jogo, tá? Que claro, a parte tática é importante, a técnica, mas a disposição. Pô, nós vimos agora aí os caras, só tá 3-0. Botafogo dentro da área, os caras dando carrinho pra lá, carrinho pra cá, e não deixa chutar, e bloqueia, e vai. Isso é a disposição citada pelo Tigrão durante todo o jogo. Sabe qual que é outro exemplo? O Elvis, cara, correndo uma barbaridade o jogo todo. Então a Ponte mereceu, sem dúvida nenhuma, e parabéns ao João Brigatti, hein? Mais uma vez, mexeu no time, deu certo, e olha a Macaca. Elvis, quica a bola, levanta para Dodô, setor direito, devolveu pelo meio. Atenção, vai pintar o quarto gol, tentou bater Gabriel. Voltou, rebote e sai da grande área aqui para o setor direito. João Gabriel, mete na ponta esquerda, chega cruzando de primeira, Gabriel, isso para fora. Na rede, pelo lado de cima, tiro de meta, Edu Pinheiro. Opa, atenção, hein, saiu, fumaça no ar, saiu aí o vencedor do rádio, é ele, é Denísio Mendes Barbosa, Denísio Mendes Barbosa, parabéns, Denísio. E os demais que participaram, muito obrigado. No apito final vai ter outro rádio. Valeu, Denísio, ganhou um rádio FM portátil da equipe de Carlos Batista. Foi sorteado durante a bola rolando. E no apito final tem mais um rádio portátil FM de faixa estendida para você. Muitos prêmios para você, ouvinte que merece, ouvinte inteligente da Bandeirantes. Cartão amarelo para o Alisson, camisa 2, derrubou o jogador da Ponte na ponta esquerda, pegou o Dodô por baixo, falta para Nega Véia e teve cartão, Vlad. Isso, antes teve para o Leonaldi da Ponte Preta, lá no campo de defesa da Macaca, Leonaldi foi amarelado. E agora no campo de defesa do Botafogo, o Alisson, camisa 2, também recebe cartão amarelo. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Vai terminar o jogo em Ribeirão Preto. O nó tático de João Brigatti para cima do português Paulo Gomes. Aqui falta para Ponte Preta e cabe mais um. É o último lance do jogo. Elvis para cobrança. Ele olha de lado, vê o Ramon Carvalho que fez o terceiro gol da Ponte. Elvis fez uma partida importante e está aguentando os 90 minutos. O mais importante é ver o camisa 10. O maestro aguentar o jogo inteiro. Tá mais fininho. A Ponte depende muito de você, Elvis. Vai para a cobrança, jogar ensaiada, Ramon Carvalho com o Elvis, abriu pelo setor esquerdo para Dodô, e o árbitro termina o jogo. Matheus Candançan mostra o meio de campo e bota um ponto final na partida em Ribeirão Preto. Vitória maiúscula da Nega Véia. Ponte 3, Botafogo 0. A Ponte vai a 9 pontos. Encanta o torcedor com um futebol de muita disposição. Surpreendeu a todos no 3-5-2.
fez o segundo gol num contragolpe. O primeiro gol foi já nos 2 primeiros minutos. E o segundo tempo foi só para sacramentar. Vitória grandona do melhor ataque do campeonato. Ponte 3, Botafogo nada. Vem aí na Bandeirantes, o festivo apito final com Edu Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Olha, público em Ribeirão Preto, 4.234, renda 97.565. Meu grande amigo Vladimir Catarino, macaca modificada, entrou com 3 zagueiros, Edson, Nilson Júnior e o Luiz Aquim, que é o boliviano. João Gabriel foi o lateral direito, menino de 18 anos, salvou um gol, aí no contra-ataque, daqui a pouco fez o segundo gol. Na frente o Jé teve o Iago Dias, esse Iago Dias jogou um pouquinho, né, o Vladimir, contra o Mirassol, né? Isso, se machucou naquela partida, inclusive, né? 30 minutos saiu, hoje ele, né, jogou aí, começou jogando e fez um belo gol lá no começo. Bom, 3-0, o Jé então levou a cartão amarelo terceiro, Vladimir. Fez o 4º gol, né? Se tornou artilheiro do Campeonato Paulista ao lado do Rafael Veiga, mas na comemoração acabou subindo ali na base de concreto, próximo ao alambrado, comemorou com o torcedor e o árbitro Matheus Delgado Candansan foi bastante rigoroso e deu cartão amarelo para o Jé. É o terceiro, tá fora, está suspenso para a partida contra o São Paulo no sábado à noite no estádio Moisés Zucarelli. O Igor Inocêncio cumpriu suspensão automática, hoje pode voltar. Não vai ter muito tempo de preparação, né? Mais conversa até do que treino para o técnico Brigatti definir a equipe que pega o São Paulo na próxima rodada. Lembrando que contra o Santos, né? O primeiro grande que a Ponte Preta enfrentou, perdeu na Vila, mas agora em casa recebe o São Paulo no sábado, Edu. Nossa, você volta já no craque do jogo, viu, Catarino? Até já, Edu. Grande Catarino, gente, 3-0 para a Ponte, ó. O Iago Dias faz 1-0 logo a 2 minutos. 2 minutos, um chute cruzado, né? Chute lá da ponta, encobrindo aí o João Carlos, que foi goleiro da Ponte. Foi reserva do Aranha, 2016, 2017. Depois o Pedrão, goleiro da Ponte, fez 2 boas defesas. Aí o João Gabriel, a 39, salvou em cima da linha, a bola ia entrando, seria gol do Botafogo e na sequência, olha como são as coisas. O Jé faz 2-0 num cruzamento do lateral argentino Gabriel Risso. E o Jé perdeu um gol feito aos 43, cara a cara, chutou pra fora, só que no segundo gol o Jé comemorou com a torcida
Pequena torcida da Ponte comparecendo, foi lá, levou o amarelo. É o terceiro, não pega o São Paulo. Segundo tempo, teve um lance aqui que o Nilson Júnior tirou bem. Providencial corte, Nilson Júnior. Bem, há 30 minutos, uma jogada boa do Elvis, deu um chapéu e tal. No deixou nem cair, lançou a Iago Dias. A 35, o terceiro gol da Ponte. O Ramon Carvalho roubou a bola no meio de campo e faz a jogada com o Gabriel Novaes. Gabriel Novaes caminha e devolve para o Ramon Carvalho já dentro da área, saída do goleiro e toca. E o Tigrão vai explicar o papel do Dodô nesse gol, um a favor, um contra, né? O que o Dodô fez, o que ele participou desse terceiro gol. E a 47, o Dodô. Ele roubou a bola, né? E seria um baita contra-ataque, mas errou aí na hora de passar, fechando 3-0. Oi, Tigrão, comentando, queremos ouvi-lo, 3-0 Ponte. Por volta de 18 horas e 5 minutos, dentro do Esporte em Debate, quando o Catarino deu o time oficial já da Ponte, com uma alteração, João Gabriel. Segunda alteração, Luiz Aquim. Terceira alteração, Nilson Júnior. Aí o meio foi mantido. Depois, quarta alteração, Iago Dias. Nós olhamos tudo aquilo ali e falamos, meu Deus, ele mudou a estrutura tática, ele mudou o esquema, a plataforma e nominalmente mudou meio time. Aí vem o jogo. Vem o jogo e a Ponte, com personalidade, teve uma falta pelo lado direito, chute para o gol sem ângulo do Iago Dias, aceitou o João Carlos, mérito do Iago Dias, que acreditou na possibilidade de bater forte. João Carlos fez o golpe de vista errado, quando foi errado e acabou dando um toque com a mão mole para dentro do gol. Apesar da falha do goleiro, belo gol da Ponte. Isso desestabilizou o Botafogo e isso acabou dando muita confiança e muita tranquilidade para a Ponte, que puxou as linhas para trás, que tomou uma pressão, que teve o Botafogo chegando e o Pedrão trabalhando muito bem por 3 oportunidades, que teve o menino, lateral direito da Ponte, João Gabriel, salvando uma em cima da linha, com o Pedrão batido. Tudo isso dentro do primeiro tempo e antes dos 35 minutos. Aí a Ponte encolhida, arruma, articula e busca um contra-ataque. A bola vai para o argentino Risso, Gabriel Risso. Aí ele dá um passe sensacional para o Jé, que vem de trás. Quando recebe a bola está na frente. Mas na partida da bola ele estava em condições, gol absolutamente legal. E o Jé de primeira bota na rede e o João Carlos nem vê. Esse é o primeiro tempo, 2-0. Muito mais volume do Botafogo, muito mais objetividade da Ponte. Veio o segundo tempo, a Ponte, sabendo que ia ser apertada, amassada no seu campo, sobe um pouquinho até a linha média a marcação, para não ser tão pressionada atrás, e não toma sufoco. O Pedrão trabalhou muito mais no primeiro tempo do que no segundo. E a Ponte, administrando com autoridade, com inteligência, ainda vai buscar o terceiro gol, aí sim, uma jogada sensacional do Ramon Carvalho, que rouba antes da linha demarcatória do meio-campo, evolui com a bola, toca para o Gabriel Novaes. Gabriel Novaes, com muita inteligência, levanta a cabeça e o detalhe, né, que o volante da Ponte, Ramon Carvalho, que rouba a bola, ele não rouba, toca e para. Ele rouba, toca e entra em velocidade. Entra evoluindo junto com a jogada. Entra em profundidade. E recebe a bola na frente. Quando recebe, está um pouco sem ângulo, mas já recebe ele e o João Carlos. Porque ele entra em velocidade e o passe do Gabriel Novaes é perfeito, porque é no tempo certo. Quando a bola sai do pé dele, o Ramon ainda está atrás do último homem. Recebe ele o goleiro, dá uma cavada e sai para o abraço. Para mim, gol, o Ramon Carvalho. Nem sei por que o VAR traçou linhas. E aí, aquilo que você me perguntou. O Dodô, quando percebe que o Gabriel Novaes vai tocar para o Ramon Carvalho,
ele vai de encontro à bola para receber num primeiro plano, para ele pedir a bola e receber do Gabriel Novaes. E aí a defesa do Botafogo vai com ele. Por isso que entra, ele puxa a marcação, como havia feito no segundo gol da Ponte, inteligentemente contra a Portuguesa, gol do Gé de cabeça. E aí, companheiro, quando ele puxa a marcação e o Gabriel não toca para ele, toca para o Ramon Carvalho, que entrava em progressão, em velocidade, ele sai na cara do goleiro e toca. Só que aí o Dodô, que tinha puxado a marcação, já estava caminhando no sentido do gol para tentar escorar a bola do Ramon Carvalho. Só que a bola já estava dentro. E para mim, a condição do Dodô era duvidosa. E ele ainda dá um tapa na bola, mas para mim ela já tinha entrado. Portanto, na súmula deve ir gol para Ramon Carvalho. Mas não vou me surpreender se ela der gol para o Dodô, até porque o VAR puxou as linhas para provar que a condição do Dodô era muito próxima do impedimento, estava quase que em condição de não ser validado o gol, mas a linha provou que ele estava em condições legais, mas com uma diferença muito pequena. Então agora resta saber, a súmula, o árbitro mandou para a súmula gol do Ramon Carvalho, para mim essa é a atitude correta, ou gol do Dodô, que dá aquele toque, mas a bola ia entrar de qualquer maneira. Para mim, quando ele toca, já estava além da linha fatal. Uma grande vitória da Ponte, para mim uma grande surpresa. Confesso que fiquei muito preocupado, confesso que não gostei de tantas alterações, confesso que não gostei da mudança da plataforma tática da defesa, mas disse, no futebol, a regra é, com muitas mexidas, não dar certo. No futebol, a regra é quando você altera para um esquema de 3 zagueiros, é ter tempo para treinar e encaixar, senão você pode quebrar a cara. Mas, no futebol, surpresas acontecem. E aí, parabéns para o João Brigatti, que mexeu bastante. Eu confesso que pela conceituação que faço do futebol, pela maneira que tenho de ver o futebol, achei que era muita mudança sem tempo de treinar, que a Ponte jogou domingo e viajou para Ribeirão Preto na terça-feira, dando folga na segunda. Não treinou. Então, eu achei muita coisa, confesso que fiquei preocupado, mas disse aqui, a minha preocupação, eu espero que eu quebre a cara com ela. Prefiro que eu quebre do que a Ponte. E aí a Ponte, com autoridade, com organização, mas principalmente, deixando de lado o esquema tático e deixando de lado as alterações, o time teve uma garra extraordinária, o time guerreou os 90 minutos, o time correu mais do que o Botafogo, o time foi valente, o time chegou na frente em todas e por isso, esse é o principal mérito, ganhou o jogo, independentemente das alterações que preocupavam, mas com atitude, hombridade, raça, determinação, vontade de vencer o jogo e profissionalismo, estão todos de parabéns. Uma grande vitória da Macaca, 3-0 para cima do Pantera, em pleno estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Já tem gol da Ponte para você, relembrando aqui, Botafogo 0, Ponte 3, Urzinho comentando agora, o Iago Dias 1-0 a 2 minutos, o Gé 2-0 a 40 do primeiro tempo e Ramon Carvalho a 35 do segundo tempo, na Vila 32, segundo tempo, Santos 1, Corinthians 0, tem promoção do Radinho, faixa estendida FM para você, tem mais um radinho aqui no apito final, hein? Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo, 3-0 Ponte. Eu acho que nós temos realmente que dar todo o mérito ao João Brigatti mais uma vez. Eu dizia aqui no início da partida, né? Aliás, antes, até no momento em que sai a escalação da Ponte, eu dizia, olha, João Brigatti fez uma mudança importante lá contra a Portuguesa. Todos nós aqui ficamos até espantados com as mudanças e tal. Foi lá e ganhou o jogo. E eu espero que hoje aconteça a mesma coisa. Porque jogar com 3 zagueiros, na minha modesta opinião, eu gosto do jogo bem treinado, bem jogado com 3 zagueiros. Eu acho importante, acho que dá mais amplitude, o time fica mais espaçado, dificulta a marcação, confunde a marcação adversária. Então, para mim, é um bom esquema de jogo. E o João traz assim uma surpresa aparecendo com 3 zagueiros. Hoje, nos donos da bola, a gente até cogitou que poderia vir com 3 zagueiros e tal, mas aí
Eu não imaginava que acontecesse. E aí o João foi lá, meu amigo, e olha, ele ganhou do Botafogo jogando em Ribeirão, hein? Então todo o mérito ao João. Parabéns, João Brigatti, pela iniciativa, parabéns pela coragem, colocou o menino para jogar, o menino foi lá, foi bem o lateral, foi bem no jogo, né? E a Ponte atropelou o Botafogo. E o João Brigatti deu aula, Catarino disse isso, né? Deu um show, deu um nó tático lá no Portuga. E é isso que é importante. É você ver essas mudanças de plataforma, mudanças nas peças e a resposta dentro do campo. Então, Edu, eu vou ser muito curto no meu comentário, até porque vitória de 3-0, não tem nem que ficar aqui me alongando, é só parabenizar. Parabenizar o João e parabenizar também o time da Ponte, que com toda a limitação técnica que tem, e isso a gente sabe como é que tá, a Ponte está correndo uma barbaridade, está lutando. É aquele negócio, não dá na técnica, vamos na raça. E é isso que está acontecendo. Vitória importantíssima fora de casa e parabéns ao João Brigatti, Edu. Olha, é o seguinte, o rádio AM/FM pra você, rádio caixa estendida, FM, ó, a partir de agora tá valendo, hein? Ah, mas eu mandei durante o jogo, porque nós sorteamos um. Todo mundo que participou durante o jogo, no final do jogo teve o sorteio, não, mas agora apagou tudo, deleta, então você tem que mandar de novo, pra você concorrer a mais um rádio, tá bom? Então, no YouTube, vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, e aqui embaixo tem o número do WhatsApp e uma senha. Número do WhatsApp e uma senha. E para esse WhatsApp, você manda essa senha, vale o seu nome completo e o CPF. E durante o apito final, nós vamos divulgar o vencedor, tá? Já já o craque do jogo, hein? Botafogo 0, Ponte 3. Vamos ouvir aqui a narrativa de Roger Williams. Emoção da Macaca do Santa Cruz em Ribeirão Preto. Vem Macaca, bola pela ponta direita, rolou lá pelo setor esquerdo, o Ramon Carvalho, tirou do goleiro, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Da Ponte! Estandarte desfraldado, preto e branco. Ramon Carvalho, camisa 21. Vai pro campo pra mostrar. Ramonzinho, Ramon Carvalho, ele não perdoa. Ramon Carvalho marca, mata o Botafogo, mata a Pantera. Deixa a Pantera caída no chão no estádio Santa Cruz e faz a festa da pátria Ponte Pretana na marca de 35 minutos. Contra-golpe pelo setor direito, arranca a Ponte Preta, a virada veio precisa do Gabriel Novaes, encontrou o Ramon Carvalho no segundo pau, o goleiro sai, João Carlos, ele bate por cima, a bola vai mansamente morrer no fundo do gol. E por lá, se precisasse, tinha um apoio também. Já estava todo mundo na Ponte para colocar essa bola para dentro, sem ter perigo, mas ela entrou, foi dele. Ramon Carvalho faz o terceiro gol. Gol que está sendo revisado pelo VAR, mas vai confirmar. Candanção ouvindo o árbitro de VAR, o Adriano de Assis Miranda. Ponte 3, Botafogo nada. O que vale é o detalhe com o Thaís Vladimir. O que vale agora? Bandeirantes, o craque do jogo. É o craque do jogo. Oi, você narrou aqui brilhantemente. Roger Williams, gargantaça de ouro, narrou e agora vota em o craque do jogo, hein, Roger Williams. Oi, Edu, um abraço pra você, um abraço pessoal ligado neste apito final. Nossa, que vitória da Ponte Preta, hein? Que vitória. São vários candidatos a craque do jogo. Elvis jogou demais, uma barbaridade. Gé pelo gol também, pela disposição, trombou demais na frente, fez aquele papel que a gente gosta que ele faça. Mas hoje, pelo menos do meu voto, Iago Dias, o craque do jogo, Edu. Põe meu voto aí, Edu. Um abraço, até a próxima. Parabéns, torcedor da Ponte. Que vitória, hein? 3-0. Valeu, Edu. Valeu, parabéns a você, viu, Roger? Belíssima narrativa. E esse Iago Dias aí, o voto legal, é importante, porque, pô, o cara marcou há 2 minutos, é um chute difícil, de longe, né? Quer dizer, de longe que eu digo é de lá da ponta. E, enfim, não sei se o João Carlos falhou ou não, mas foi um chutaço. Ele jogou, repetindo, contra o Mirassol. Contra o Mirassol, ele saiu a 30 do primeiro tempo machucado aqui no Majestoso, tá? Jogo de estreia. Primeiro jogo.
Oi, pois não, meu caro Vladimir Catarino, você na coletiva daqui a pouco também, mas votando aí, Botafogo 0.3, o craque. Olha, Edu, hoje não é difícil, né? Bela atuação da Ponte Preta, convincente vitória 3-0 sobre o Botafogo. Eu vou votar no Elvis, Edu. O Elvis, não somente hoje, mas ao longo desse campeonato, tem sido muito importante para a Ponte Preta, inclusive na questão física também, né? Tem suportado aí praticamente todos os jogos. Meu voto vai para o Elvis hoje, Edu. Perfeito, muito bem, grande Catarino. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Gastou a bola, para mim Elvis deu uma aula de futebol, muita categoria, se entregando, correndo, se superando fisicamente. Elvis, conceito bom, para mim o craque do jogo. Muito bem, Iago tem um voto, Elvis tem 2, Gleger, o craque. Elvis tem 3. Elvis, o craque do jogo, Edu. O quê? Tá esperto o Greg, você viu? Elvis tem 3, já ficou botando, sensacional. No cacuete. No cacuete, tô sentindo, realmente. Ano política, né? Ano de eleição, tá esperto. O garoto tá bem esperto. Aliás, Edu, eu queria te agradecer aqui. Mas que isso? Imagina. O que você fez por mim essa semana agora. Imagina, muito obrigado, querido. viu? Não, tá faltando só eu te dar um abraço. Você é o cara, Edu. Obrigado mesmo, de coração, você me ajudou muito. Imagina, que isso, foi um prazer. O que você fez, Edu? Você mandou um hambúrguer Não, Tigrão, vamos, segue aí o programa, Edu, segue aí. Ô, Tigrão. Se o Tigrão começar... se o Tigrão, se ele souber o que você fez pra mim, nós vamos até às 3 da manhã. Segue aí o apito final. O que você fez? Você mandou uma broa de milho pra ele, Edu? Ô, Tigrão, eu prefiro que você fale que o Corinthians está perdendo, Tigrão. Mas o que tá... Ô, Tigrão, vai ser a 5ª derrota. Eu não queria fazer isso pro senhor, mas tá aqui. Queria... 39 queria falar depois com você, mas eu falo com você em off. Tá. O que o Corinthians está perdendo, viu? Oh, meu Deus do céu. Você sofre um pouco por causa disso também. Depois você vai entender. Você vai entender. Olha, então vamos para o seguinte. Daqui a pouco tem a coletiva do João Brigatti, tem a defesa e a sorte do jogo, tem o gabarito, o Tigrão, o Gleger analisando jogador por jogador, torcida contente aqui. É que sabe o que acontece, cara? O WhatsApp, às vezes, muita gente xingando também. Enfim, hoje, claro, tudo bem, ganhou e tal, mas, quando perde, eu tenho medo de olhar para o WhatsApp. Meu Deus do céu. E tem o radinho, hein? Rapidamente, vá no YouTube, lá tem o número do WhatsApp e uma senha. E para esse WhatsApp, você manda a senha, seu nome completo, CPF. Por gentileza, é um só, tá? Não adianta mandar 10 vezes seu CPF, que o sistema não aceita. O sorteio é feito pelo site O Sorteador. Então, dentro do apito final, nós vamos divulgar quem ganhou o rádio durante o jogo, mandou uma mensagem e foi sorteado. E a gente deixou em aberto. Durante todo o jogo, o Roger Luiz narrando e o pessoal mandando. Aí, no finalzinho do jogo, procedemos aqui ao sorteio. Quem ganhou foi Denísio Mendes Barbosa. Parabéns, Denísio. Obrigado a todos que participaram. Ah, mas o Edu, eu mandei. Tá valendo? Não. Porque quando termina esse sorteio, a gente zera tudo, agora é um novo sorteio. Então mande novamente, por favor. É uma outra senha agora. O WhatsApp é o mesmo. O número do WhatsApp é o mesmo. Claro, mudou a senha. Então manda a senha, essa nova aí. De novo, o nome, CPF tá valendo, tá? 41:40, segundo tempo na vida, Santos 1, Corinthians 0 aqui, 3-0 Ponte, a Ponte que agora é segunda colocada no seu grupo, tá? O Palmeiras tem 2 jogos a menos, jogando amanhã vai ficar com 1, então o Palmeiras tem 10, a Ponte tem 9, o Água Santa tem 7, a Água Santa joga daqui a pouquinho com São Paulo, lá no Morumbis, o jogo tá marcado para 21h35, tá? E o Guarani joga amanhã, tá? O Guarani tem 4 pontos. O Guarani pega amanhã, 21h30, a Inter de Limeira. Amanhã quem narra Guarani Inter é Leandro Borges, tá? Amanhã nós vamos até... Amanhã que nós vamos até sexta. Eu ouvi falar que é o seguinte também, viu, gente? É casa de aposta também que faz isso. Os caras colocam... Por que tem jogo às 18? Por que tem jogo às 19? Por que tem jogo às 20? E tem jogo às 21h30? Termina o jogo. Aí o cara não acertou nada. Aposta no próximo. Ele aposta no próximo. Aí aposta. Não acertou, vai pro próximo. Tem a ver, se você tem fundamento. Se você for perceber, tem fundamento. Isso aí também é jogo de casa de aposta, que agora é uma febre, né? Tudo é aposta. Tudo é aposta. Minha mulher tá brava comigo hoje. Olha, se surgir aposta de relacionamento, também vai dar certo.
20. Erra pra você ver a compra no supermercado. Leva a coisa errada. 21 e 19, 3-0 Ponte. Eu volto já já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A ficha técnica, Ribeirão Preto no Santa Cruz. A Ponte entrou com Pedro Rocha, João Gabriel, lateral direito, 18 anos, 3 zagueiros, Edson, Nilson Júnior e o boliviano Luiz Aquim, e mais o Gabriel Risso, argentino, lateral esquerdo. No meio, Emerson Santos, o Felipinho e Alves, ataque Gé e Iago Dias. A primeira alteração no intervalo, saiu Edson e entrou Castro. Por ordem cronológica, 10 segundo tempo, 2 alterações. Saiu Felipinho, entrou Ramon Carvalho e saiu Gé, entrou Gabriel Novaes, fez a sua estreia, veio do Bragantino. Depois, a 25 minutos, saiu Emerson Santos, entrou Leonaldi. E a 32 saiu Iago Dias, entrou Dodô. A equipe do técnico João Brigatti, que vai falar já já. O Botafogo com o João Carlos no gol, Esponte, o Alisson, Lucas Dias, Chepo e Fábio Sanches, Esponte mais o Jean Vitor, lateral esquerdo. Depois o Patrick Bray, sendo que o Fábio Sanches saiu, entrou depois o Emerson Negueba. Matheus Barbosa, ex-Guarani, e o Leandro Maciel, depois o Thales, Douglas Baggio, Alexandro e o Thiago Alves, depois o Toró. E o técnico português Paulo Gomes. Quem apitou foi Matheus Delgado Candançan. Atenção, cartão amarelo para Gé, é o terceiro, Gé não pega o São Paulo.
o Iago Dias também, Emerson Santos e Leonaldi. Foram 4 para a Ponte, para o Botafogo, Leandro Maciel e o Alisson. Vamos aos gols. Iago Dias, 1-0 a 2 minutos de jogo. O Gé marcando a 40 do primeiro tempo. E o terceiro gol foi do Ramon Carvalho a 35, segundo tempo. Público total 4.234 e a renda 97.565. Aqui no apito final, a ficha técnica Botafogo 0, Ponte 3. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Coletiva, João Brigatti falando. A gente não acompanha ali os treinamentos, mas é claro que você colocou em campo o que você trouxe de ideia aqui para Ribeirão Preto, um esquema com 3 zagueiros e ainda mais estreando o João Gabriel no time principal do lado direito, que a gente sabe que os alas têm uma importância muito grande nesse esquema que você adotou com 3 jogadores no sistema defensivo. Queria que você falasse o porquê você adotou esse esquema e a estreia do João Gabriel como profissional. Boa noite, Lupe, boa noite a todos. Primeiro, dar os parabéns ao nosso elenco. A gente está na Ponte Preta construindo um grupo de homens que sabe perfeitamente qual que é o objetivo da Ponte. Vestir essa camisa da Ponte Preta é um peso muito grande. Então você precisa ter personalidade, você precisa não só ser profissional ao extremo, mas também ter o prazer de entrar em campo vestindo essa camisa e jogar futebol. Então é isso que eu tenho passado para os nossos atletas, para o nosso elenco, que a gente está em formação. Tivemos problemas seríssimos na nossa pré-temporada, com poucos atletas para poder treinar, para poder fazer o sistema de jogo que a gente gostaria de iniciar o Campeonato Paulista. Iniciamos, em frente ao Mirassol, uma partida de 35 minutos no primeiro tempo, muito boa, um volume muito bom de jogo. Priorizei a equipe do ano passado, que já tinha uma formação, uma organização principalmente, para a gente poder iniciar o campeonato. E, logicamente, aos poucos que foram chegando os atletas, foram entrando em condições físicas. Não é fácil, tem atletas nossos que, tipo o Nilson trabalhou comigo no Sampaio Corrêa, eu sei perfeitamente quem é o atleta, quem é o jogador. Só que jogou no Irã, pouco se alimentava, comida totalmente diferente da que ele é acostumado no Nordeste, levou um tempo maior para poder se adaptar à Ponte Preta, à cidade de Campinas, alimentação novamente, ganhar o poderio físico, e hoje vê aí que é um atleta de qualidade, não só ele, como o Hakim também, como o João Gabriel, que veio da base. Eu não costumo fazer improvisações, tendo um atleta da posição, então não teria porquê, não teria razão dele estar na Ponte Preta. Ele, apesar de jovem, é homem, e está inserido no processo. Então, conversamos bastante com ele, mudamos os sistemas, o sistema nosso de um 4-4-2 losango, que a gente vinha jogando, para um 5-3-2, na verdade. A gente sabia, entendia de estudar o time do Botafogo, que a gente precisava, logicamente, estar fechando nossos alas, principalmente as beiradas, que eles trabalham muito por ali. E acho que a equipe se comportou muito bem. Está de parabéns aos atletas, ao nosso elenco, a todos, na verdade, por essa excelente vitória, uma vitória muito gigantesca aqui frente ao Botafogo. João Brigatti, W Sports Ribeirão Preto, parabéns pela vitória. Boa noite, 3 pontos importantes para a Ponte Preta. Até que ponto foi importante o primeiro gol, logo no começo do jogo, arrebentando com o esquema tático do Botafogo? Até que ponto foi importante esse gol para vocês? E se para você, ele chutou para o gol ou ele tentou cruzar? Olha, gol a favor é sempre bem-vindo a qualquer momento da partida,
ainda mais no início, a gente enfrentando uma equipe, como eu já falei, muito bem treinada, bem qualificada, com atletas de um poderio muito grande, e você sair logo no primeiro minuto ali com o gol do Iago, logicamente que isso favorece no decorrer da partida, foi o que aconteceu, né? O Botafogo se atirou em cima, conseguimos neutralizar várias jogadas do Botafogo, o Pedrão excelente no gol hoje também, né? Passado é passado, aqui a gente não cobra os erros, a gente cobra a personalidade da próxima partida, e ele demonstrou que é um grande goleiro nesse quesito também, de personalidade. Enfim, a equipe teve um comportamento muito bom, tivemos oportunidade, fizemos o segundo gol e tivemos uma com o Gé no final do primeiro tempo que poderíamos, né, ter aumentado para 3-0 ali naquele momento e praticamente a gente liquidava o jogo. Enfim, foi uma vitória muito grande, que nos deixa, né, ou vislumbra uma situação dentro do campeonato de primeiro. Logicamente, a gente buscar a pontuação que nos deixa mais confortável e, logicamente, em busca da classificação dentro da nossa chave. Obrigado, boa noite. Sou Luiz Augusto, da CBN aqui de Ribeirão. Parabéns pela vitória. O que chamou a atenção muito também foi a eficiência da Ponte, né? Foram 8 finalizações, 4 que acertaram o alvo e das 4, 3 acabaram construindo essa vitória de 3-0. Foram 3 gols. Vocês sabiam que para conquistar a vitória hoje contra o Botafogo, que até então tinha a melhor defesa do Paulistão, só tinha tomado 2 gols, só hoje foram 3 da Ponte, passaria por essa eficiência? E qual foi o maior ponto positivo da Ponte no jogo de hoje? Que me parece que a escolha do time, talvez para espelhar como joga também o Botafogo. Queria que você falasse sobre essa eficiência e qual foi o maior ponto positivo da equipe nessa vitória hoje contra o Botafogo. Olha, hoje foi a 6ª partida da Ponte Preta dentro do campeonato, nós só não fizemos gol contra a Internacional de Limeira. Em todas as partidas, né, mesmo não se comportando bem frente ao Santos, nós conseguimos finalizar e fazer um gol de pênalti, e em todas as partidas você vê que a gente cria situações, né, como da última partida agora contra o São Bernardo, que deixamos escapar uma vitória bem no finalzinho da partida, aquilo doeu bastante, né, foi uma ducha de água fria, mas você tem que ver a eficiência da equipe. O São Bernardo também era uma equipe que tomava poucos gols, e nós conseguimos fazer 3 gols. Hoje, o Botafogo, a defesa menos vazada no campeonato. Nós conseguimos, com a eficiência dos nossos atletas, jogando, sabendo sofrer, principalmente na defesa no meio de campo, e nós temos um ataque rápido, nós temos um ataque que, hoje o Gé, acho que deve ser o artilheiro do campeonato, né? A gente sabe concluir em gols e converter, logicamente. Isso é muito importante, que dá uma tranquilidade, principalmente a gente saindo de 1-0 e 2-0 no primeiro tempo, te dá uma tranquilidade de você poder tocar bola, fazer variações, fazer o balanço, que ainda precisa de mais, né? Começar do lado direito, terminar para o lado esquerdo e vice-versa. Enfim, são situações que ao longo do campeonato, porque pouco tempo para treinar, nós não tivemos esse sistema, nós praticamente treinamos meia hora e inserimos na cabeça dos atletas que daria certo, eles entendem e aceitam a ideia do treinador, e hoje acho que se comportou muito bem nessa situação, neutralizamos várias jogadas do Botafogo, que é uma equipe bem treinada, volto a dizer, muito bem postada dentro de campo, só que numa situação dessa eles deixam muito, são vulneráveis atrás, e isso a Ponte Preta soube aproveitar e fez os 3 gols e conseguiu a vitória. Obrigado, parabéns pela vitória. Sou Reginaldo Decares, do Tati Esportes, aqui de Ribeirão Preto. Ano passado, a Ponte Preta, com muita dificuldade, sofreu muito no Campeonato Brasileiro, e tinha o Gé, que você citou aí, tinha o Elvis também. Principalmente nesta partida contra o Botafogo, nos jogos anteriores, eles vêm desempenhando o futebol muito melhor do que no ano passado. O que foi a conversa com esses atletas? O que mudou para todo esse rendimento desses atletas, principalmente no time da Macaca? Primeiro, tem que ter um entendimento e aceitação dos atletas, né? Se você, como treinador, você como um comandante técnico da equipe, você não consegue passar isso para os atletas e eles não têm esse entendimento, você está fadado a não ter sucesso. Então o Elvis, a gente tem dado muita moral, é um craque, né? Ele tem um probleminha de percentual, essas situações todas, mas é um atleta que dentro de campo se doa ao máximo. Hoje ele é o capitão da nossa equipe, né? Então tem assim, a gente está muito satisfeito com o rendimento do Elvis, que a cada partida ele vem melhorando. E quando se tem um jogador nesse nível, logicamente que fica fácil, né, de enfiada de bola para os nossos atacantes, que são jogadores rápidos, e a gente consegue concluir. O Gé não teve base, né, um atleta que começou tarde a carreira dele, mas é um artilheiro nato. Um artilheiro que a hora que sobra ali, ele guarda, como aconteceu hoje, está acontecendo nas outras partidas do campeonato. Enfim, eu acho que você tem que ter uma equipe organizada, e aos poucos a gente vai organizando a equipe e mostrando para eles
o sistema de jogo, a ideia de jogo, logicamente com entendimento e aceitação deles, que é o mais importante. Ô João, para fechar, a gente sabe que é difícil ter esse bate-papo, né? Já projetando o jogo contra o São Paulo, no sábado, lá no Majestoso. Você perde o Gé, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e ganha o João Gabriel, que hoje foi o melhor em campo, pelo menos na minha opinião, mesmo não fazendo gols. Já passa pela tua cabeça manter já, porque o Luiz Felipe estava jogando improvisado, tem o Inocêncio que estava no meio, manter o João Gabriel para esse jogo na direita e o substituto do Gé, o que você pretende fazer? Se a resposta do Gabriel Novaes foi positiva, mas a gente sabe que tem um período longo sem jogar, né? Lupe, na verdade a gente tem que curtir essa vitória hoje, uma vitória, como eu falei, maiúscula. Temos que ter o pezinho no chão primeiro, saber recuperar esse elenco, que está muito desgastado, são partidas em cima de partidas, pouquíssimo tempo com viagem, né, no meio do caminho aí para poder recuperar os atletas. E, obviamente, a gente começar a estudar o São Paulo, né? Uma equipe de uma qualidade ímpar. A gente tem que saber estudar para poder neutralizar e, em cima disso, dessa situação de sistema de jogo, de modelo de jogo, você criar oportunidades para que a gente possa também fazer frente ao São Paulo. Eu acredito que a gente tem que ir com calma com o João Gabriel, né? É um garoto, como eu já disse, mas está inserido no processo, fez uma excelente partida juntamente com a equipe. A gente tem que ter calma e vamos estudar direitinho para ver com qual, logicamente, os atletas mais saudáveis para a gente poder fazer frente ao São Paulo. O Gé, infelizmente, ele tomou o 3º cartão amarelo, está fora, mas você pode ter certeza que vai ter atletas para suprir. A gente já está tendo, né, atletas com qualidade que está entrando, né, principalmente a parte física, né? Temos o Dudu, certo, que está voltando. Temos o Gabriel também Novaes, que entrou hoje numa situação muito boa, fazia muito tempo que não jogava. Aos poucos a gente vai inserindo esses atletas aí para ter um elenco mais forte e competitivo. Obrigado, viu, pessoal? Um abração para vocês aí. Obrigado. Viu? Obrigado, viu, João? Muito bem. Coletiva do João Brigatti, lá de Ribeirão Preto, Botafogo 0.3 e terminou, hein? 1-0 para o Santos, mais uma derrota do Corinthians, Santos 1, Corinthians 0. Foi a 5ª derrota consecutiva do Corinthians. Situação terrível do Corinthians, hein? Situação de momento da Ponte, então, olha aqui, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, né? Palmeiras tem 10 pontos, joga amanhã, depois vai ficar com 1 a menos. Então o Palmeiras tem 10, com 2 jogos a menos, a Ponte tem 9, o Água Santa 7, o Água Santa vai jogar daqui a pouquinho com o São Paulo, lá no Morumbi, e o Guarani amanhã, com 4 pontos, joga no brinco contra a Inter de Limeira. Vamos à defesa e o craque do jogo, hein? A promoção continua, hein? Vá no YouTube, lá tem um número do WhatsApp e uma senha. E para isso, o WhatsApp, mande essa senha, por favor, seu nome completo, CPF. Vai estar concorrendo a um rádio FM faixa estendida para você sintonizar em 85,7 a nossa querida Bandeirantes Campinas, hein? 21h37, vamos então à defesa e à sorte do jogo. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Tigrão e Zorzinho analisando e votando aqui. Vamos lá, eu tenho aqui há 5 minutos. A Ponte fez o gol há 2 minutos. O chute do Iago Dias, né? Um chute cruzado, 1-0 Ponte. E olha, teve um corte providencial. Aliás, corte não. Foi o Alisson, número 2 do Botafogo. Olha, um chute que raspou a trave do Pedrão, hein? Roger Williams. Recuperação do tricolor. Lá vem o Pantera pela ponta esquerda. Vem com o Thiago Alves. Coloca a bola na grande área. Tirou a zaga parcialmente. Volta o rebote. O chute pro gol. Passa a direita do gol. Na paulada de Alisson. E vai pra fora em tiro de meta. Olha o Botafogo quase na resposta. Essa Pedrão tirou com o zóio. Mas agora o Pedrão vai trabalhar, tá? Porque o Filipinho faz um corte espetacular a 22 minutos. Que corte do Felipinho para escanteio. E na cobrança do escanteio, o que é que aconteceu, hein, Roger Williams? E aqui é escanteio para o Botafogo. Bola levantada no segundo pau. Olha o tiro de cabeça. Defendeu Pedro Rocha. Milagre. Uma patada de cabeça. Um balaço. Subiu o Chapo, defendeu Pedro Rocha, a bola foi em cima. A queima-roupa salva a Ponte, Vladimir. O Chapo é chato, né? Chapo, cabeceou, Pedrão fez, mas não terminou, hein? Na sequência, o Matheus Barbosa, que estava aqui no Guarani
e foi para o Botafogo, também tentou vencer o goleiro Pedrão. Vem Botafogo, insiste, vai crescendo, Thiago Alves chegou, cruzou no primeiro pau, a zaga afastou, voltou o rebote, olha o tirambaço, Matheus Barbosa defendeu de novo, Pedro Rocha, com a visão encoberta, uma bola de primeiro, uma patada no volante. O Matheus soltou o pé, foi buscar lá no... Macaca se segurava 1-0 e tal, 39 minutos. 39, olha como é e como são as coisas no mundo da bola. João Gabriel, 18 anos, vai para a lateral direita. A Ponte tem problema para escalar hoje a lateral direita. E o Brigatti coloca João Gabriel. Disputou a Copa São Paulo, menino da base. Jogou um pouquinho ano passado com o Hélio dos Anjos, um pouquinho aí na Série 2, um jogo só. E um pouquinho só de um jogo, e aí, rapaz, o quadro é a defesa e a sorte do jogo. Não necessariamente do goleiro. Gabriel Dias na risca. Salva ela e entra em Roger Williams. Rolou a bola à frente para Alexandro, bateu pro gol, tirou o zagueiro, voltou no rebote, tirou, bateu pro gol, salva em cima o zagueiro alvinegro. Em 2 momentos o Botafogo quase empata o jogo no Santa Cruz, Vladimir. Na liberdade que teve o Alexandro, né? Vem mais Botafogo. Bom, na sequência o Gé faz 2-0, cruzamento aí do Gabriel Risso, lateral esquerdo argentino. O Gé perde um gol também a 43, quando faz o segundo gol leva cartão amarelo, foi, né, comemorar com a torcida. É o terceiro, o Gé não joga contra o São Paulo. Vem o segundo tempo, 14 minutos, Nilson Júnior, zagueiro, estava no Irã. Ele faz um corte mais que providencial. Lance 7-14, que foi sim. Lá pelo setor esquerdo, bola com o Jean Vitor. Tabelou, entregou para Matheus Barbosa, botou na boca do gol. Mergulho, o zagueiro da de carrinho, botando para fora, escanteio. Antes que chegasse o Douglas Baggio, chega a defensiva da Ponte. Tira, Nilson Júnior, bota para fora, Vladimir. Estreando aí o Nilson Júnior, né? Estreando. Deixa eu ver se é isso, né? Os lances foram esses. Oi, Gregor, atenção, hein? Nunca pergunto hoje, qual foi a defesa do jogo? Edu, pra mim, naquela batida do Matheus Barbosa, aquela bola no chão, primeiro tempo que o Pedrão, foi logo depois da primeira defesa importante que ele fez, naquela no chão ali, ele vai e faz uma grande defesa pra mim, aquela defesa do jogo, Edu. Sim, oi Tigrão, vamos lá, e você escolhe qual? Acompanha o Gregor, Tigrão, ou não? Hoje não. Hoje ele tá muito. Hoje ele tá muito conservador. Então eu não vou acompanhar o relator hoje. Para mim, como você bem disse aí, a defesa do jogo não precisa necessariamente ser de goleiro. É que como ele é corporativista, ele foi goleiro, ele defende goleiro com unhas e dentes, até o fim. O quadro do programa é a defesa do jogo, meu Deus do céu. Como é que chama o quadro do programa? É a defesa do jogo. Então pronto, eu falei a defesa do jogo. Ô, Edu, não é questão de corporativismo ou não, pô, Tigrão. Ele defende o goleiro até embaixo d'água. É que o Tigrão se formou em direito, advogado. O advogado nas entrelinhas ele pega. Ah, entendi. Não, se o Tigrão tivesse no tribunal... Direito, você acabou de dizer... Sim, não necessariamente. Você citou um lance aí que foi uma defesa que não foi de goleiro. Sim. E você acabou de dizer que não há nenhuma obrigatoriedade no regulamento. Mas aí é a sorte do jogo. Por você. Aí é a sorte. Não, que sorte, pô. O cara o cara acompanhar a linha da bola e se posicionar bem e tirar o gol certo. Não, aí não é sorte. Aí é posicionamento. Para mim é defesa. Para mim aí esse é o momento do goleiro. Para mim, esse quadro é o momento do goleiro. Você acha que lá na Coreia, quando você foi treinador, eu acho que você escalava 11 goleiros. 11. Ô, Edu, você mesmo disse, não precisa necessariamente ser do goleiro. Tô certo ou tô errado? Ah, tá certo, exatamente então, isso. Então, para mim, a defesa do jogo foi do João Gabriel. E salve em cima da linha, com o Pedrão batido e tava 1-0 para a Ponte. Se empata, tchau, Catarina. A Viola estaria em caco. Para mim, João Gabriel. Aí você escolhe, dentro da sua organização e dentro da estrutura do programa, se você quer reprisar do João Gabriel ou se você quer reprisar a do Pedrão no chute do Matheus Barbosa. O critério é seu. O importante é que as duas narrações foram brilhantes, espetaculares, vibrantes
e extremamente precisas, exatamente como aconteceram ao longo dos 90 minutos, na voz de Roger Williams, que assim mostrou as defesas do jogo. Vem Botafogo, insiste, vai crescendo, o Thiago Alves chegou, cruzou no primeiro pau, a zaga afastou, voltou o rebote, olha o tirambaço, Matheus Barbosa defendeu de novo, Pedro Rocha, com a visão encoberta, uma bola de primeira, uma patada no volante. O Matheus soltou o pé, foi buscar lá no canto inferior direito, de ponta nos dedos, salva a ponte de novo, Vladimir. Rolou a bola na frente para Alexandre, bateu pro gol, tirou o zagueiro, voltou no rebote, tirou, bateu pro gol, salva em cima o zagueiro alvinegro. Em 2 momentos o Botafogo quase empata o jogo no Santa Cruz, Vladimir. Muito bem, grande. Então a que o Greger escolheu foi do goleiro Pedrão, do chute do Matheus Barbosa, Guarani, e o João Gabriel foi o que o Tigrão pegou, escolheu o lateral tirando aí, fazendo uma defesa, né? Tirando, fazendo, se defendendo, porque a Ponte ia tomar o gol. Abraço ao Ricardão do Guincho, meu grande amigo, um abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho. Eu me lembrei, rapaz, o Vadão lançou um lateral, é que eu não consegui, de cabeça, chamava Júnior, tinha 16 anos. Foi contra o Comercial de Ribeirão Preto em 2014, um jogo aqui. Lateral direito, lançou o menino também. Aí ele lançou o Emerson Royal também. O Vadão, né? Vadão. Emerson Royal. E aí eu sei que, porque dali o Vadão, Tigrão, já foi para a seleção feminina, né? Ele ficou pouco tempo na Ponte, foi a última passagem daqui na Ponte, e depois ele foi lá. Será que ele falou para mim ou não? O que ele... Eu soltei em bom lugar? Sim, que grande Vadão. Tô indo pro Rio a trabalho. Uhum. Um dia de semana, meio de semana, bem de manhãzinha. Peguei o avião aqui em Viracopos, rumo ao Santos Dumont, no Rio. Ao Galeão, perdão. Galeão. Lá na Ilha do Governador. Aí, quem que eu vejo dentro do avião? Vadão. Aí Vadão tá sentado e eu sento num outro assento. E, coincidentemente, o Vadão estava são 2 bancos. O companheiro de lado do Vadão estava sentado. Ou seja, o banco do lado do Vadão estava ocupado. E eu me sentei na janelinha, como sempre vou, complexo de Romário. E o banco lateral, meu banco do lado, o meu banco do corredor, ficou vazio, não sentou ninguém. O que Vadão fez? Levantou-se da coluna de bancos que ele estava e veio, não vai sentar nem, não, já está encerrado. Que a moça lá, a aeromoça, fala assim, embarque encerrado. Vadão se levantou e sentou do meu lado e fomos batendo papo para o Rio de Janeiro. São 50 minutos de voo. E aí eu falei, Vadão, pô, mas você com nome, São Paulo, Corinthians, Guarani, Ponte, Atlético Paranaense, entre tantos grandes times que você dirigiu, Carrossel Caipira, o Mojimirim, e outro, entre outros, né? Entre outros, campeão pra lá e pra cá. Pô, você ainda muito jovem, você vai pro futebol feminino? Qual o objetivo de você ter ido pro futebol feminino? Ele falou vários, mas o principal deles é que a CBF paga em dia. Já tô cansado de tomar calote. E foi pra Olimpíada depois o Vadão, teve um bom momento. Foi. Falou, na CBF o mês tem 30 dias. Ah, lá é bom, né, Tigrão? Aí o Vaguinho, ex-lateral esquerdo, você lembra dele, né? Aquela vez pintou o cabelo de verde num derby. Foi. Jogou no Guarani e na Ponte. Depois encerrou prematuramente, um problema muito sério no joelho, né? Vaguinho tá por aí, grande figura, muito querido no mundo do futebol. Vaguinho tá no Acre, Tigrão. Foi pro Acre agora? Rio Branco do Acre. Ah, eu não sabia, tá vendo? Ele mandou pra mim, Vaguinho é amigo meu, pô. Por isso então. Quando ele foi trabalhar, ele foi trabalhar com esse relacionamento com os ex-companheiros. Ele foi trabalhar inclusive fazendo a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Penharol do Amazonas. Foi muito bem, inclusive. E agora a gente conversou uns dias atrás e aí ele mandou. Acertei aqui no Rio Branco. O Rio Branco é um time tradicionalíssimo lá do Acre. Opa, tá lá, é o mais conhecido. Exatamente, lá, né? Ele tá lá. Então, aliás, me encontrei com o Vaguinho, finalzinho do ano aí no jogo do Luiz Fabiano, lá em Souzas. Ah, você tava lá. Ele tava lá.
Aí batemos um papo. O Vaguinho é muito engraçado, né? Vaguinho é uma figura. Os colegas, os conhecidos, aqueles que têm mais liberdade, intimidade com ele, eu chamo de Vaguinho Banana. O Gleger sabe disso. Vaguinho Banana. E aí Você sabe por quê ou não? Ah, não quero nem saber, viu? Não, é verdade. Não é verdade. Não é, agora é uma de banana coisa... aí, deixa pra você. Não é, Tigrão, sabe por quê? Porque o Vaguinho, como, não sei se você se lembra, o saudoso Zé Rico chamava todo mundo de Zoom, né? Ô Zoom, ô Zoom, ô Zoom. E o Vaguinho, quando ele não sabia o nome do cara, ele falava, ô Banana, ô Banana, ô Banana, e aí ficou Vaguinho Banana. Ah, legal, é bela história. Ainda bem que é só isso, viu, Gleg? Edu já estava assustado também, lá no estúdio. Eu sempre confundo. Mandei pra você aí no WhatsApp aí, Tigrão, a reportagem do Vaguinho lá, acertando lá no Acre lá. Legal, muito obrigado. Então, aí, Edu, encerrando, porque é fora da pauta. Não, mas tá legal. Quando o Vadão falou isso, eu não vi que o Vaguinho tinha entrado também e tava uns 2 ou 3 bancos para trás. E ele tava escutando a conversa. Quando o Vadão, eu falei, mas pô, qual o motivo? Eu falo baixinho, né? Você é um técnico com muito mercado no futebol masculino, né? Futebol feminino é diferente, tá certo que é a seleção brasileira, mas é muito menos divulgado. Acontece essa história aí. Aí o Vadão falou, né? Não, é que lá eu recebo, já tô com o saco cheio de tomar calote. Aí o Vaguinho levantou, o avião cheio, cara. Falou assim, eu também. Participou da conversa. Histórias, né? Encontramos casualmente num voo Campinas-Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão. Muito tempo no aeroporto, hein, o Tigrão, hein? Olha, gol do São Paulo, hein? Gol do São Paulo. Eu tenho mais hora de aeroporto do que o Edu Pinheiro. De padaria. De padaria. Eu vou falar pra você. Olha lá, eu tô vendo aqui o terceiro gol, você falou que o Dodô... Não, a bola já tava dentro mesmo. Tava dentro, então. Tava dentro, então, se tava dentro, por que o VAR traçou linha? Pra tentar achar um pelinho e prejudicar a ponte? Se já tava dentro, não precisa traçar linha, cara. Porque a condição do Ramon Carvalho era legal. É mais, eles traçaram linha em cima do Dodô e não do Ramon Carvalho. Ou eu tô errado? Não, né? Edu, e me contaram, me bateram aí no Cambuí, ali onde você mora ali, e você não usa camisa de manga comprida nunca. Porque senão rasga o cotovelo no balcão da padoca. Rasga fácil, não posso. O Bobadilha marca em São Paulo 1-0 a 9 minutos, que fase do Carpini em São Paulo 1, Água Santa 0, e ele justamente que era o técnico do Água Santa, que chegou na final do Paulista aí, no ano passado do Palmeiras. Bela carreira do Carpini aí, e Água Santa derrotada, e é bom pra Ponte e pro Guarani, né? Estão no mesmo grupo. Vamos fazer o seguinte, dá uma respirada, uma aguinha aí, e a promoção está no ar, hein? Eu vou daqui a pouco divulgar o vencedor de mais um rádio faixa estendida. Então, vá no YouTube, lá tem o número de um WhatsApp e tem uma senha. E para isso, o WhatsApp mande essa senha, seu nome completo e mais o CPF. Tá bom? É um CPF só. Não adianta que ele mandar 2, 3 vezes, tá? Mesma coisa. E o sistema não aceita. Aí o site O Sorteador vai promover, então, o sorteio. 21h52, o que será que o Tigrão e o Gleger vão analisar depois, hein? Jogador por jogador. Bela vitória da Ponte. Botafogo 0,3 e na Vila o Santos venceu. Santos 1, Corinthians 0. É a 5ª derrota consecutiva do Corinthians, 21h53. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, daqui a pouco o Rogério Assis narrando em rede nacional. Por enquanto, São Paulo 1, Água Santa 0 no Morumbis e Ribeirão Preto, Botafogo 0, Ponte 3. Oi, Gleger Zorzin, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Eu achei o jogo bom, melhor o segundo tempo. E pra você, Tigrão? Olha, eu gostei mais do primeiro tempo, jogo bom. Vamos ao Pedro Rocha. Pedro Rocha, que não foi feliz contra o São Bernardo. Hoje não tomou gol, hoje fez duas boas defesas, uma do... É Chepo que fala o Chapo, Chepo, né? Chapo. É Chapo. O Chapo a cabeçada e na sequência... Não é Chepo, Edu, é Chapo. Qual é o nome do rapaz? É Chepo. Não, Chepo. Chapo. 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 Então, ele que cabeceou... Chepo é masculino de Chepa. Não, mas tem uma empresa também. Edu, vamos, Tigrão. Seu Edu, presta atenção, não dá corda pro Tigrão. Então Rapaz, vamos lá. Edu, você levou o colchão, o travesseiro, que nós vamos ficar até as 3 da manhã aqui, meu amigo. O Tigrão, há muitos anos, tem que ter psicologia. Olha, é o seguinte... eu vou no seu tempo. Você fala pra mim, tem que fechar em 5 minutos. No máximo em 25 eu fecho. Defesa... O Pedrão pegou aquela do Chapo e pegou do Matheus Barbosa na sequência, né? Segundo tempo, não me lembro. Essas e outras aí. E aí, a nota do Pedrão hoje, o Gleger? Foi bem demais. Se redimiu do gol tomado na última partida, conceito bom. Ô, Tigrão, eu nem vou pegar aqui no arquivo, tá? Eu sei que o esse João Gabriel, 18 anos, jogou um pouquinho na Série A2, não sei em que jogo, foi com o Hélio dos Anjos. Lemense, que você falou que estava vindo do programa, legal. Enfim, jogou o tempo todo, e aí, o gol que ele salvou, a 39, na sua opinião, foi a defesa do jogo, e na sequência, na pura sequência, a Ponte faz 2-0 com o Gé, essas e outras, mas é o que eu vi, mas é que você tem a visão geral, João Gabriel. Edu, eu vou falar pra você um negócio, ninguém mais é bobo no futebol, né? O Paulo Gomes, meu xará de sobrenome, treinador português do Botafogo, ele sabia que o mapa da mina era por ali, porque o menino tem 18 anos, estava estreando aí, né? Esses 10 minutos aí contra o Lemense eu nem coloco na conta. Então o Botafogo fez muita carga em cima dele. As principais jogadas do Botafogo, no tempo em que o Botafogo levou mais perigo contra o gol da Ponte, onde o Pedrão trabalhou mais, foram no primeiro tempo e em cima do João Gabriel. E aí os 3 zagueiros da Ponte, eu não vou comentar o jogo de novo, claro, mas é porque é uma estreia. Os 3 zagueiros da Ponte tinham um canhoto e 2 destros. Quem é que estava cobrindo ali as costas do João Gabriel com 3 zagueiros? O Luiz Hakim, que é o boliviano. Só que mesmo assim, o João Gabriel estava tão inseguro na marcação que o Botafogo estava levando vantagem, estava cruzando todas e poderia ter feito gols por ali, em cima do setor direito da defesa da Ponte. Mesmo o João abrindo o Hakim para cobrir. Então, ele começou inseguro, foi ajustando, foi colocando os nervos no lugar, a Ponte reposicionou um primeiro combate na frente dele, para ele não ficar de mano numa jogada de 1-2, e ele acabou o jogo bem e teve o mérito de salvar esse gol que antecedeu o segundo gol da Ponte. Estava 1-0, né? E ele salva uma bola em cima da linha com o goleiro batido. E ele não salvou porque a bola bateu nele. Quando ele viu que ia sair o chute e que o Pedrão tinha saído para fechar e a bola tinha passado,
Ele adianta a passada e se posiciona em cima da linha, com ótimo senso de colocação, e salva o gol. Dali para frente, sabendo que ele foi uma espécie de herói, que ele salva, o lance continua, a Ponte desce, faz o segundo gol no contra-ataque, ele se estabilizou. Então, pelo começo instável, pela recuperação no jogo, foi a mais longa avaliação minha hoje, depois as outras serão no 2 toques, rapidinho, tudo rapidinho, mas hoje, pelo conjunto, pelo começo instável, pela recuperação e pelo gol que ele salvou num momento crucial do jogo, um conceito bom para ele. E olha, uma audiência qualificada, estou até emocionado aqui, porque quem nos ouve nesse momento, entre tantos, Dr. Jorge Gotchal, grande gastro, mandando um abraço para você, Tigrão, já super sintonizado em 85,7 para acompanhar nosso trabalho aqui. Grande Ponte Pretano, mas que estreia ele, hein? Estreando em FM com 3-0 em Ribeirão Preto, não é todo dia. Abraço ao doutor Jorge Gotchal, tá mais Tigrão. Bonita, né, doutor? Fica mais encorpada, né? Doutor, um grande abraço, viu? O senhor é um grande profissional, um grande ser humano e, acima de tudo, um grande amigo. É uma honra tê-lo como nosso ouvinte. Uma honra, uma alegria. Doutor Jorge Gotchal, que alegria. Um abraço, senhor, um grande abraço ao querido amigo. Ô, Gleger, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacote de zagueiros. Hoje a Ponte entrou com 3, o Edson, formado na base, depois entrou o Castro. Então o Edson jogou o primeiro tempo, o Castro no segundo tempo. O Castro terminou 23 como titular. Nilson Júnior fez a sua estreia, estava no Irã. E o boliviano Luiz Aquim também fez a sua estreia. Teve um lance aqui, o Nilson Júnior, um corte muito providencial a 14 do segundo tempo. Deixa eu ver o que mais aqui. O Aquim jogou o tempo todo, Nilson Júnior o tempo todo, só o Edson que revezou com o Castro em cada tempo. E você nesse pacote falando dos zagueiros da Ponte, se você gostou. E quando não toma gol é melhor ainda, né, Edu? Então eu vou dar bom para os 4, os 3 que entraram e depois o Castro também. Bom, conceito bom para os 4. E para você, Tigrão, Edson, depois Castro, Nilson Júnior e o Luiz Aquim. Se não me engano, o Brigatti trabalhou com o Nilson Júnior no Sampaio Correia. Verdade. É isso, né, Tigrão? Mesmo. Bom, só você observou que você é um belo observador de futebol, é detalhista. Você observou que o Nilson Júnior é canhoto, né? Não, mas isso é você que faz muito bem, Tigrão. Eu vou na sua. E ele marcou do lado esquerdo. Então. Aí o Edson jogou no meio e o Luiz Aquim, que estava cobrindo o lateral direito da Ponte, o João Gabriel, é destro também. Eu gostei muito. Confesso a vocês que tomei um baita de um susto, porque esse é um esquema que tem que ser treinado exaustivamente, quem sai, quem fica, quem é o líbero, como é que é a cobertura, como é que vai ser a postura dos laterais tendo 3 zagueiros, quando eles descem, um volante recompõe, requer muito treinamento. Mas o João, né, cara, é o seguinte, ele não gostou da performance do time tomando 3 gols contra o São Bernardo. Inclusive 1 a 51,5 do segundo tempo, onde a Ponte perdeu 2 pontos preciosíssimos. Estaria com 11 hoje aí, ó. Estaria na frente do Palmeiras. 2 pontos que a gente sabe que a Ponte lamentou muito a perda. Então ele não gostou da performance da zaga, simples assim. Com o Matheus Silva e com o Edson, né? E veio diferentão. Veio com 3 zagueiros e promovendo 2 estreias. Veja você, ele muda o esquema, sai de 2 zagueiros para 3 e ainda promove 2 estreias. Promove o Luiz Aquim e promove também o canhoto, não é? O Nilson Júnior. Promoveu as 2 estreias, fora de casa, num jogo de alto risco. Então o João apostou tudo, não vou dizer que foi a aposta no escuro, ele acha que vem observando há algum tempo, mas acima de tudo é uma demonstração pública da insatisfação dele com a defesa na última partida. Para mim, conceito bom para a linha de zaga da Ponte. Muito bem, aqui Botafogo 0, Ponte 3, agora o Gleger analisando os volantes. O Emerson Santos, que veio do Juventude. Faltou lateral esquerdo, Edu. O argentino, o que é isso? Verdade, Tigrão? E aí, Gleger, Gabriel Risso foi ele que cruzou para o Gé fazer o segundo gol, a exemplo do que fez no Canidé. No Canidé também, contra a Portuguesa, cruzamento dele e Gé fazendo o gol. Hoje de novo.
Então, assistência dele. Quero saber o que você acha dele também marcando. O Tigrão já fez uma observação, marcando nem tanto, apoiando, por enquanto tá legal. E aí, Gleger? Gabriel Ele é Risso... bom para mim nos dois quesitos. Muito bom jogador, conceito bom para ele. Santos Santos e Felipinho, os dois volantes, Tigrão. Você disse, a 9 do segundo tempo, anotei aqui. Olha, muito bom Emerson Santos, na marcação, porque ele veio do Juventude. Ele jogou todos os 6 jogos da Ponte, o Emerson Santos atuou. Só que no comecinho não estava agradando. Começou a agradar e agora parece que ganhou confiança. Ele jogou até 25 do segundo tempo. E o Felipinho jogou até 10 do segundo. E o Felipinho fez um importantíssimo corte a 22 do primeiro tempo, Tigrão. Muito bem os dois. E o Emerson Santos encaixou. Ele não é jogador para ficar virando bola, para ficar dando fluência, assistência, fazendo transição ofensiva. Ele é um cara de contenção. Mas está jogando uma barbaridade naquilo que é a função dele. E o Felipinho, não precisamos falar mais nada. Para mim, hoje, um dos principais jogadores do elenco da Ponte já há muito tempo. Conceito bom para os dois. E para você, o Gleger, Emerson Santos e Felipinho, os volantes? Sem dúvida, conceito bom para os dois, Edu. Emendo com você, Gleger. Elvis. O Elvis, na votação do craque, deixa eu ver uma coisa aqui. Na votação do craque, ganhou aqui... 3-1, Elvis. 3-1, Elvis. Hoje o craque. O Gleger votou no Elvis, você, Tigrão, Elvis... Catarino, Elvis e o Roger Williams votou no Iago Dias, que fez o primeiro gol. Vamos lá, o que você achou do Elvis? O Tigrão fez rasgados elogios, um lance que ele deu um chapéu a 30 segundo tempo e deu o chapéu e não deixou a bola cair. Antes que ela caia, já emendou pro Iago Dias, mas acabou não dando em nada. Participa do primeiro gol, dando passe pro Iago Dias e recebe elogios de João Brigatti. Hoje o Elvis é o capitão do time, hein, o Zorzinho? Cada vez mais mostrando e indo ao contrário do que tá a crítica, né? Todo mundo fala, tá fora de forma. Para mim, hoje, o Elvis é um jogador mais importante do elenco e fez um partidaço. Conceito bom, craque do jogo. Ok, para você também, Tigrão, o Elvis. Conceito bom, o craque do jogo. E quem está te ouvindo e nos ouvindo e mandando um grande abraço para todos nós, está curtindo, é o vereador Luiz Henrique Cirilo. Opa! Aliás, Ponte Pretano, né? Grande Cirilo. Ponte Pretano, nunca escondeu de ninguém. Mais grande desportista, respeitado pelas duas torcidas de Campinas. Está nos ouvindo aí, mandando um grande abraço para você. Ô, Cirilo, muito obrigado, viu? Grande abraço a você também, tudo de bom. Então vamos lá, vocês fazendo agora ataque. O Iago Dias. Gente, o Gé tomou amarelo, fez o segundo gol, comemorou com a torcida, não tirou a camisa. O Tigrão até sinalizava, não foi legal, não era para amarelo. Mas o problema... Bom, não dá para querer tudo do Gé, né? Pelo menos ele marcou mais. Olha, a Ponte passa a ter um dos melhores ataques do campeonato, com esse 3-0. Tem o artilheiro Gé agora com 4 gols. E o Iago Dias, ele fez o primeiro gol, que foi um chute, não é muito... Agora o Greg vai falar se o João Carlos falhou, mas não é tão simples assim fazer esse gol. Vamos lá, Gleger, o Gé e o Iago Dias, cada um fez um gol. Primeiro dizer que o goleiro falhou, sim, foi displicente na bola e acabou tomando o gol. Mas foi um belo gol também. Agora, não dá para saber se o Iago foi cruzar, né? Ou se ele realmente quis chutar no gol, mas o fato é que o goleiro falhou e a Ponte não tem nada a ver com isso, saiu na frente, né? Resultado que trouxe uma tranquilidade para o time na partida. E o Gé, a nota do Iago é bom, tá? Conceito bom, foi muito bem. E o Gé, Edu, é o artilheiro da competição, né? Tá fazendo gol todo jogo, né? Não concordei também com o cartão amarelo, acho que o árbitro foi rigoroso demais, né? E ele, sem dúvida nenhuma, hoje um dos jogadores também importantíssimos nesse elenco da Macaca. Então, conceito bom para os dois, Edu. Ô Tigrão, segura aí para fechar com o Gleger, dos que entraram. Destaque para Ramon Carvalho, por quê? Porque Ramon Carvalho fez o terceiro gol. Ele, Ramon Carvalho, que roubou a bola no meio. Ele rouba a bola. Sai o contra-ataque. Aí ele faz a jogada com o companheiro, com o Gabriel Novaes, que dá a bola para o Ramon Carvalho e que faz o terceiro gol, tá? Então, dos que entraram, se quiser falar alguma coisa, Ramon Carvalho, vamos para o João Brigatti, por aquilo que ele armou diferente hoje, 3 zagueiros e tal. Enfim, o certo é que dá certo. Vamos lá, ô Zorzinho. Ramon Carvalho, conceito bom. E o Dodô também entrou bem. Entrou bem, jogador rápido, né? Veloz. Entrou bem também no jogo.
O Ramon Carvalho, o Roger Williams falou uma coisa que é verdade. Ele é um titular, né? É um 12º jogador, porque tem qualidade, estava no time titular há pouco tempo, e aí é uma questão de critério, uma questão de escalação em alguns momentos, mas foi bem, o Ramon hoje também coroado a boa participação com o gol. E o João Brigatti, Edu, nós temos que tirar o chapéu pro cara, pô. O cara foi lá, mudou o time, foi lá e ganhou o jogo. E não é a primeira vez não, hein? E na minha opinião, pô, ele fez 9 pontos a Ponte agora. Então, vai fazer um campeonato tranquilo e vai brigar por uma das vagas, eu não tenho dúvida. A Ponte tem tudo para classificar para a próxima fase do Paulistão. Tem tudo. Vai enfrentar o São Paulo agora, independente. Pode até complicar a vida do São Paulo, porque tá jogando bola para isso. Tá correndo, tá lutando. O time da Ponte incorporou aquilo que é o João Brigatti, né? Aquela disposição, ele joga junto com o time, e eu tenho que parabenizar. Eu acreditei aqui, na hora que saiu os 3 zagueiros, olha, eu vou acreditar, eu acho que vai dar certo. A gente percebe, ele pensou nos laterais, tira um pouco da carga de marcação, joga um pouco do meio para frente e deu certo, né? Os zagueiros escalados foram bem no jogo, né? O meio de campo deu certo, o ataque funcionou. Então, parabéns ao João. Todo o mérito para ele nessa vitória também, e o conceito do João hoje é bom, Edu. Um abraço, viu, Gleger? Boa semana. Valeu, até amanhã, Edu. Amanhã estaremos juntos novamente. Daqui Deus a pouquinho. Quiser. Valeu. Valeu. Daqui a pouco tem o sorteio do rádio, hein? Mais um rádio AM FM. Para você sintonizar em 87,5 a nossa Band FM. Ô Tigrão, o Gé, ele tem contrato até 30 de janeiro de 2025, tem mais um ano. Tem mais um ano de contrato, hoje mais um gol. E aliás, ele perdeu ele fez o segundo gol, cruzamento aí do Risso, argentino, encostou de chapa 2-0. E na sequência, eu queria saber quem foi que enfiou essa bola pro Gé, uma pena que eu não anotei, mas ele ficou de cara com o goleiro. 43, primeiro tempo seria 3-0, chutou por cima. E outra coisa também, ele ajuda na defesa. Foi o Elvis também? Elvis. Mais uma pro Elvis, hein? Que partidaça. Bom, e o Gé, seu Tigrão, conforme disse o senhor, o Gé ajuda na defesa. Porque teve um lance, você quer ver? Vamos forçar a memória. Começa o segundo tempo e o argentino faz uma falta boba e desnecessária. O cara do Botafogo, ele ia sair com bola e tudo. Mas o Gabriel, pelas costas. Você lembra dessa falta? Lógico. E o Risso reclamou dizendo que foi com o ombro. Não foi. Não foi. Ele coloca o braço e empurra o jogador do Botafogo. Aí sai a falta. E na cobrança da falta, quem que tira de cabeça? O Gé. Ele também, enfim. Mas não dá pra querer tudo. Que nem você falou pra mim, Edu, não dá pra você exigir tudo do Gé. Você quer que ele faça gol e seja disciplinado? Aí vai ser muito difícil. Infelizmente, tomou o terceiro. Vamos lá, a sua análise do Gé hoje. Bom, só que eu quero dizer que eu tô toda hora pegando no pé do Gé pelo desequilíbrio emocional e às vezes por ser muito inocente quando toma cartões e pode fazer uma mistura, triturar tudo aí de inocência com indisciplina. Hoje ele não mereceu. Sabe, tinha lá 20 torcedores da Ponte exatamente atrás do gol onde ele fez o segundo gol. Muito bem. Ele faz o gol e a torcida que tá lá vibra com ele e tal. Ele, para fazer... Aliás, se o jogador não puder fazer festa com o seu torcedor quando ele faz um gol, então nós temos que mudar o futebol. Vamos transformar o futebol em ópera. Ou em tênis, né? Que é aquele jogo silencioso. No máximo tem um aplausozinho assim baixinho. E se um cara bater palma mais forte, ele é convidado a se retirar. Tem que ficar todo mundo quieto, parece velório. Aliás, no velório os caras conversam pra caramba. Às vezes até o defunto conversa. Então é o seguinte, cara. Se o jogador, na casa do adversário, tem torcedor adversário lá, 4.000 torcedores. Tem 20 torcedores que se deslocaram de Campinas até Ribeirão Preto para ver o jogo. Pelo menos ali naquele ponto. Podia ter mais em outras partes do estádio. Né? E o cara faz o gol para a felicidade dele e dos torcedores, no gol onde está a torcida da Ponte. Ele não tira a camisa, ele não faz nenhuma provocação a jogador adversário, ele não faz nenhuma provocação à torcida adversária, que negócio de ficar pondo a mão no ouvido, na orelha. Ele sai, salta por cima da placa de propaganda e sobe numa mureta que o deixa à altura de ver os torcedores da Ponte, que essa mureta é alta, lá é um estádio antigo. Ele sobe nessa mureta para ficar de frente para a torcida da Ponte, faz uma festa rápida e volta para o campo.
não tirou a camisa. Então, se o jogador não puder comemorar um gol que ele marca com o seu torcedor, onde é que nós vamos parar com o futebol? Aí o Canciano, novinho, inexperiente, ímen ao extremo, vai lá e dá o terceiro cartão amarelo pro cara. Aí você viu aí a galera aí dentro do nosso WhatsApp. Pô, será que o cara é São Paulino? Será que fez de caso pensado para tirar o jogador do jogo contra o São Paulo? Claro que não. Claro que não. Mas ele fica aí vulnerável a esse tipo de insinuação, que não seria desnecessário. Por que seria desnecessário? Só porque houveram insinuações de que ele veio com o nome do Gé no caderninho? Eu não acredito nisso. Isso quem falou foi o ouvinte aí, que você leu mensagem aí. Não acredito nisso. Ele aplicou mal a regra, não era lance para cartão amarelo, ele prejudicou o Gé, prejudicou a Ponte e involuntariamente, indiretamente, beneficiou o São Paulo, porque hoje em dia o Gé é o artilheiro do Campeonato Paulista com 4 gols. Não tem como discutir isso. Ao lado do Rafael Veiga, do Palmeiras, que também tem 4. Tudo bem que o Palmeiras joga amanhã e o Veiga pode saltar à frente, né? Agora, vamos e venhamos. Era lance para cartão amarelo? O cara não tira a camisa, o cara não provoca ninguém, ele faz uma festa breve com o torcedor do seu time, que viajou quase 300 quilômetros para ver a Ponte. Volta, esse menino aí que é bom juiz, mas inexperiente, vai lá e dá cartão amarelo pro Gé. Para mim, uma injustiça. E hoje, eu não pego no pé do Gé, que ele foi indisciplinado, não. Hoje ele foi prejudicado pela arbitragem, bem como o time da Ponte. E, tecnicamente, fez uma grande partida de novo, vive o seu melhor momento, desde que chegou na Ponte. 4 gols em 6 jogos disputados e leva conceito bom. Vamos lá, Tigrão, 3-0 Ponte, eu tô só um pouquinho apertadinho no tempo, mas quero ouvir. Tem o Iago Dias e tem os que entraram e mais o Brigatti. Iago Dias, esse menino veio do Londrina, ele jogou um pouquinho contra o Mirassol no primeiro jogo do campeonato, se machucou no Majestoso com 30 minutos, voltou hoje e com 2 minutos acertou um balaço, descrevendo o gol e o conceito dele, porque ele foi até 32 segundos tempo e entrou o Dodô, Tigrão. Me tira uma dúvida, você tá apertado para ir no banheiro ou apertado com o horário? Se eu falar pra você que é um só, tô mentindo. São as duas. As duas. Mas não, mas o 2 dá pra dar, né? Dá pra administrar. O item 2 dá. O 1, que é a rede, é mais difícil de controlar. Daqui a pouco, não, Tigrão. Deixa comigo. Ó, rapidinho. A Ponte teve uma falta do lado direito, o Elvis bateu no fundo para ele efetuar o cruzamento, foi todo mundo para a área, ele bateu direto pro gol. Belo gol, e o João Carlos aceitou. Não acreditou na curva da bola, quando foi tarde com a mão mole e acabou tocando a bola para dentro do gol. Mas foi um golaço, apesar da falha do goleiro, e o Iago Dias é muito bom jogador e voltou muito bem ao time, conceito bom. Os que entraram... Isso, exatamente. O destaque para Ramon Carvalho, Tigrão. Ramon Carvalho fez o gol, uma jogada brilhante no gol dele, porque ele rouba... toca, se projeta na área, recebe de volta e faz o gol. Golaço. Conceito bom. E o Dodô também entrou bem, só que poderia ter estragado a festa, porque a bola do Ramon Carvalho já estava dentro e ele meteu o pé nela. E aí poderia ter sido pilhado em impedimento, mas também entrou bem no jogo. Esse Gabriel Novaes, grandão, que faz a jogada com o Ramon Carvalho no terceiro gol, ele veio do Bragantino, fez a estreia. Não sei não, se o Brigatti... Agora, como é que o Brigatti vai fazer, né? Se não tem o Gé contra o São Paulo, quem será que ele vai escalar? Tigrão, o João Brigatti te surpreendeu na escalação, mas e aí, o certo é que dá certo. Qual é o conceito hoje do João Brigatti? Conceito bom, ele apostou em mexer demais, correu todos os riscos do mundo, derrubou uns 80 comentaristas Brasil afora e botou fé nas suas convicções. Deu certo. Se o Botafogo empata naquela hora que o João Gabriel tirou a bola de cima da linha, seria outro jogo. Eu vou tirar os méritos da Ponte por isso? Não. Eu vou dar relevo à qualidade e à percepção, à antevisão do lance do João Gabriel. Foi lá em cima da linha, sentindo que a bola ia passar pelo goleiro e tirou. Mas o Botafogo estava melhor e tomou o segundo gol. Isso acontece a toda hora no futebol, a todo momento. É o chamado futebol reativo, que hoje chamam de reativo modernamente,
mas o futebol de contra-ataque que a Ponte praticou hoje, muito parecido com aquilo que fez no Canindé contra a Portuguesa. E o João mexeu bastante. Tirou 2 zagueiros. Tirou 2. Né? Não é toda hora que acontece isso. Ele mexeu pra valer. E quando mexeu, botou a estreia de 2 zagueiros, estreando fora de casa. O Nilson Júnior e o Luiz Aquim. E deu certo. Só que por que deu certo? Porque ele conseguiu pilhar positivamente o time, que correu uma barbaridade, que lutou, que dividiu todas, que chegou na frente, que assustou fisicamente. A Ponte assustou o Botafogo pela voluntariedade que a Ponte mostrou. Esse é o grande mérito do time, e aí não é só do time. Claro que é do treinador e o conceito dele, apesar de um começo de preocupação com tantas mexidas, mas ele tirou o pedido e a Ponte conquistou uma grande vitória, e ele está de parabéns e o conceito dele é bom. Bom, e o Botafogo, Tigrão, rapidamente, João Carlos goleiro, ex-Ponte, esse... Vai fazer aí na calça, hein, Edu? Não, mas ó, eu dei uma acalmadinha aqui, e dá pra dar uma... Ó, Matheus Barbosa, ex-Guarani. O Fábio Santos só jogou o primeiro tempo, Tigrão. É porque eles estavam com 3 zagueiros, perdi. Perdendo por 2-0 no primeiro tempo. O treinador falou, vou tirar um zagueiro e vou pôr mais um atacante, para tentar, lógico, né? Tentar tirar o prejuízo. E quando ele faz isso, ele vem com o Negueba. Mas não jogou absolutamente nada. E o Botafogo, por incrível que pareça, com 3 zagueiros e um atacante a menos do que no segundo tempo, ele ameaçou muito mais a Ponte no primeiro tempo do que no segundo, quando aconteceu essa alteração aí. Fábio Sanches foi sacrificado porque ele teria que tirar um dos zagueiros. Tirou o Fábio, como poderia ter tirado qualquer um dos outros 2. Mas nada que comprometa a atuação do ex-zagueiro da Ponte. E o Botafogo não é que jogou mal, né, Edu? A Ponte não deixou o Botafogo jogar. Uma coisa é o time jogar mal. A outra é ele ser inteligente e competentemente neutralizado pelo adversário. Eu opto pela segunda posição, pela segunda possibilidade. O Botafogo não jogou bem porque a Ponte neutralizou as principais jogadas do Botafogo e correu mais do que o Botafogo, dificultando muito as ações do Pantera da linda Ribeirão Preto. Grande abraço, Tigrão. Boa semana. Deu tempo aí, Edu? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Tudo tranquilo. Então corre lá porque já viu, né? Aí é carpete, hein? Não é só Mega Sena que acumula. Um abraço, Tigrão. Abraço, até a próxima, Edu. Se Deus quiser, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Meu querido amigo Tigrão. Olha, vamos lá quem ganhou o rádio. Já tem aqui, hein? É o vencedor ou vencedora? É ele ou ela? Ele ou ela? Mais um rádio FM faixa estendida. É ela, Kathleen Vieira da Silva. Kathleen Vieira da Silva. K-E-T-L-I-N. Kathleen Vieira da Silva. Kathleen, parabéns, viu? E a todos que participaram, muito obrigado. Amanhã tem o Jogo do Guarani, tem mais rádio também. Eu acho que tem 2, hein? Durante o jogo e no apito, mesma coisa que hoje, tá? Tem muito rádio para vocês esse ano, se Deus quiser, tá bom? E durante o jogo, nós fizemos também e sorteamos no final. Quem ganhou foi o Tenísio Mendes Barbosa. Tenísio Mendes Barbosa. Funciona assim. Durante o jogo, você participa. Saiu o sorteio, saiu o vencedor, aí vem o apito final, aí é outro sorteio. Ah, mas quero... Então você tem que mandar de novo, porque muda a senha também, só o número do WhatsApp que não muda, tá? E a gente pede para que vocês, por favor, não mandem comentário. O WhatsApp é só para participar do sorteio. Às vezes a pessoa, o ouvinte quer desabafar, tá? Não, por favor, por gentileza não, só o nome, CPF, a senha, tá bom? Para você participar. Muito obrigado, eu venho já no Em Dia com a Bola, em nome de KS Tubos, 22h23. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Muito bem, Campeonato Paulista 2024, estamos já na sexta rodada. O campeonato é rápido, só são 12 rodadas. As equipes do mesmo grupo, elas não se enfrentam. É um torneio, né? E aí sim, se você se classificar, você pega a equipe que estava no seu grupo. Por exemplo, aqui Ponte e Palmeiras, nesse momento. Palmeiras tem 2 jogos a menos, né? Tudo bem, mas um exemplo. Aí Palmeiras em primeiro, Ponte em segundo. Aí sim, aí tem o jogo, partida única, e seria no Allianz Parque, porque o Palmeiras teria campanha melhor. Terminou empatado, é pênalti. Aí vai para semifinal, também é um jogo só. Deu empate e pênalti. E a grande final serão 2 jogos. E sempre decidido em casa a equipe de melhor campanha. Vamos lá, tivemos em Ribeirão Preto, Botafogo 0.3, o Iago Dias a 2 minutos, o Gé marcando a 40, ambos no primeiro tempo, e o Ramon Carvalho marcando a 35, o terceiro gol, com 4.234 de público. Deixa eu ver aqui, estamos lá em andamento, lá em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. E gol do Bragantino, hein? Muito bom, Red Bull, muito bem estruturado, o Red Bull Bragantino vai vencendo em Novo Horizonte, que não é nada. Novo Horizontino ganhou do Corinthians, cara, e agora perde em casa para o Bragantino. Novo Horizontino 0, Bragantino 1. Intervalo, São Bernardo 1, Portuguesa 0. Olha a Lusa de novo se enrolando, hein? Esse São Bernardo veio aqui, empatou com o Guarani, veio aqui, empatou com a Ponte, 3-3, último jogo nos acréscimos, e agora tá ganhando da Portuguesa. Boa campanha do São Bernardo. E no Morumbi, intervalo, São Paulo 1, Água Santa 0, gol do Bobadilha. Thiago Carpini, pouquíssimo tempo de São Paulo, já campeão da Supercopa, e era o técnico do Água Santa no Paulista do ano passado, quando a final foi Palmeiras e Água Santa. E também, depois do segundo semestre de 2023, subindo com Juventude. Que coisa, hein? Carpini, menos de um ano, porque a final de Palmeiras e Água Santa foi em abril de 2023. Nós estamos em fevereiro, quer dizer, em 10 meses. Ele foi finalista do Paulista pela Água Santa. Subiu com Juventude pro Brasileiro. Pegou Juventude na zona de rebaixamento. E agora pega o São Paulo, já é campeão. Que trajetória do Thiago Carpini. Que, aliás, começou no Guarani a trajetória dele como técnico. Deixa eu ver o que mais aqui. E amanhã, seu Edu, o que nós temos? Vamos lá. 19 horas, Mirassol e Santo André. 21 horas, Palmeiras e Ituano. O jogo vai ser no Allianz Parque? Não. O jogo vai ser em Barueri. E 21h30, Guarani e Inter de Limeira. Tá bom? E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola.
Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Meus amigos, final do apito final, Bandeirantes Campinas, hoje Botafogo 0.3, narrando aqui Roger Williams, Gleger Zorzin comentando, Tigrão comentando e Vladimir Catarino nas reportagens. Equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi. Olha, amanhã tem Guarani Internacional, o jogo é 21h30, então teremos o Esporte em Debate, das 17 até 19 horas, o amigo Batista apresentando, Voz do Brasil, das 19 às 20 e 20 horas tem um Concentração, se Deus quiser estaremos aqui, e 21h30 o Boris narra Guarani e Inter de Limeira. Quem ganhou o radinho agora há pouco foi a Kathleen Vieira da Silva, parabéns Kathleen, e durante o jogo quem ganhou foi o Denísio Mendes Barbosa, muito obrigado, um grande abraço. Seguimos em Rede Nacional, Rogério Assis com o segundo tempo de, por enquanto, São Paulo 1, Água Santa 0, um grande abraço e amanhã 20 horas eu volto.